17, no Esporte em Debate da Bandeirantes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Tem gol. Opa, gol aonde? Rumo ao Rodrigues. Vasco 2, Bahia 1, vira em São Januário, hein? Mas também com 10, o Bahia teve um jogador expulso aí. Atenção, né? Termina em BH. Galo 1, gol de Bernard, Bolívar 0, Galo na semifinal da Sul-Americana. Aos 47 Salvou, hein? do tempo, hein? Um dos maiores injustiçados em Copas do Mundo, o Bernard. Como assim? Discorra sobre o tema, tá de sacanagem. A gente deixou naquela Copa fora Ronaldinho Gaúcho, Tá de sacanagem. Kaká e Robinho, só isso. Pode escolher qualquer três, tirando o Neymar. Alegria nas pernas, estava no 7-1. Pode mandar todo mundo embora lá e... Hein? Vocês acham que o Robinho não vai fazer coisa melhor? O Kaká, que depois veio pro São Paulo e fez um baita campeonato brasileiro. O Ronaldinho, que um ano antes, Capri, era campeão da Libertadores carregando aquele Galo. Sim. Carregando mesmo. Deixa eu todo ver a escalação do River Plate aqui, hein? Já escalamos o Palmeiras, vai completo, força máxima, mesmo o time da semana passada em Buenos Aires. E o River Plate vai ter novidade para tentar virar esse jogo aí, se classificar, Milhose? Tem sim, viu, Capri? Duas novidades por opção, uma por necessidade. O Driussi saiu do time lesionado. O atacante não está à disposição do Muñeco Gallardo. Ele também tirou o Enzo Pérez e o Paulo Dias da escalação. Vamos lá, escalando o River Plate de 1, Armani no gol. Na direita, 4, Montiel. Zaga de 13, Rivero. 28, Martínez quarta. Autor do gol no jogo de ida começa como titular. O Acunha joga pela esquerda com a 21. Meio de campo de 5, Portillo. 22, Castenho. 26, Nacho. 10 para Quinteiro e 34, Galopo e Quinteiro são novidades. Galopo cumpriu suspensão no último jogo e o Quinteiro tinha começado no banco. O único atacante no comando de ataque é o Maxi Salas, que veste a camisa 7. Cabreiro. Aí o River Plate escalado e daqui a pouquinho a gente, na Jornada Esportiva Bandeirantes, com o Ulisses Costa, o Pretzel e o Quesada vão analisar a escalação do River e voltar a falar do Palmeiras muito mais também. E a gente terminou, hein? Amanhã não estaremos juntos porque amanhã tem jogo do São Paulo às 7 da noite no Morumbi. Então amanhã não tem Esporte em Debate, mas na sexta estarão todos aqui. Eu não estarei, Denis vai estar no batizado. Batizado não estará aqui? Eu estarei em férias. Já? Claro. Olha o sorriso de Ricardo Capriotti, né? Eu faço a pergunta, já falei isso, né? Eu não posso falar muito, porque eu falto bastante, mas as 4 meses que eu estou aqui, assim, férias do Capriotti. Mas você não viu quanto eu trabalhei para conquistar 2 férias por ano, vezes, né? Eu costumo fazer assim, eu passei em matemática por média várias vezes, né? E na tabuada, 12 vezes 4, 48. Que é a quantidade de dias que o Capri tira em 4 vezes, né? Absurdo. Queria fazer um pedido aqui. Queria fazer um pedido pro Pretzel e pro Denis, o João Paulo não está aqui. Quando eu pegar aqueles 10, 15 dias em janeiro, vocês me defendam, tá? Que vai ser a primeira, tá bom? Me defendam. Só em janeiro. Segunda quinzena de janeiro. Eu tô aí já. Então, por favor, de 4 a 3, Capri. Eu tô aí já, o outro aí. Capri, me defenda que de 4 a 13 eu também estarei, né? De 4 a 13 de outubro eu também estarei. Todos serão defendidos. Os 10 dias, claro, são 20 mais 10, 30, né? Passei matemática, tá Você viu que não sou só eu, viu? Estranho, tá todo mundo. Atenção, vamos lá, Pedro Coin, quem vai com a Rádio Bandeirantes e com a Estrela Bet no jogo São Paulo e Ceará, segunda-feira. Vamos lá, Pedro. Vamos lá, Capri. Muitas respostas aqui no WhatsApp da Rádio Bandeirantes, mas quem vai assistir a São Paulo e Ceará no camarote vai ser o Celso da Silva, final de telefone 5021. Ele que acertou Nenê, camisa 10 do São Paulo naquela ocasião. Nenê, isso mesmo. E sexta-feira o Celso estará aqui para receber os convites e os ingressos dele. Valeu, Denis. Valeu, gente. Bom trabalho. Boa sorte ao São Paulo. Boa transmissão. Acho que o São Paulo amanhã será eliminado pela LDU. Amanhã estarei no jogo. Amanhã estaremos juntos no jogo do São Paulo contra a LDU. Valeu, Pretzel. Sempre um prazer. Até logo mais, hein?
Não, amanhã eu vou estar aqui. Você tá aqui? A partir de sexta, tranquilo. Amanhã eu trabalho. Tchau, Lelê. Amanhã tamo junto aí, cara. Amanhã tamo junto. Michel Lopes na mesa de som, Pedro Coy na produção, Beto Rebeca KM Martins, a central técnica e o Alexandre Marques, o nosso switcher. Vem aí Ulisses Costa na melhor transmissão de Palmeiras e River Plate, quartas e final da Libertadores da América. Bom jogo, ótimas emoções e até já, Brasil. Termina aqui. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e no instante. E feirão grid de ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus. Todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. Cio, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e no instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite para você, torcedor ouvinte do Brasil. Decisão é no microfone da Bandeirantes. Palmeiras e River. No primeiro jogo, o Verdão espetacular. O time do Palmeiras venceu o River Plate por 2-1 na Argentina. Hoje aqui no Allianz Parque joga simples e unicamente pelo empate. E o futebol da Bandeirantes vai trazer emoção desse jogão de bola para você, torcedor ouvinte do Brasil. A bola vai rolar já já para você. O primeiro destaque direto, campo de jogo. Alô, Bruno Miliose, um abraço para você. Boa noite. Esse Palmeiras pro jogo. Vem, é só empatar, Miliose. Boa noite. Fala, Vinícius, boa noite, abraço pra você, pra mim, ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, tudo a favor do Alviverde hoje no duelo da Copa Libertadores.
tem um gol de vantagem, tem o estádio lotado, impulsionando o Palmeiras e uma grande novidade, retorno importante. Kelvin, lateral direito, fica à disposição e está recuperado de um trauma no pé direito. Começa entre os titulares, o Verdão repete a escalação do jogo de ídolo. No futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, a bola vai rolar para Palmeiras e River. River e Palmeiras no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Mais um destaque na Bandeirantes é do River Plate Milhazzi. O adversário que também tem suas cartas na manga, retornos importantes para o jogo de hoje. Juliano Galopo, ele mesmo é São Paulo, um dos grandes nomes do River na temporada, cumpriu suspensão no jogo de ida, hoje fica à disposição. Além disso, Marcelo Gadiardo muda o sistema de 3 zagueiros, agora com linha de 4. Povoa o meio de campo e vai para cima do Verdão para buscar a virada. O futebol da Bandeirantes para você, tá? Palmeiras e River, mais uma do Palmeiras Milhazzi. E a fase não poderia ser melhor. Verdão que achou a escalação, vai manter o sistema. Andreas Pereira, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque, que já somam 9 jogos de invencibilidade na temporada, 11 no Brasileiro. Na Copa Libertadores, o Verdão tem o melhor aproveitamento. Realmente, a temporada dos sonhos até aqui no Verdão na Copa Libertadores, Ulisses. Vale vaga para a semifinal da Copa Libertadores da América, Comebol Libertadores para você no futebol da Bandeirantes, que traz mais um destaque do time do River Plate. Que tem alguns problemas também para essa partida. O Driussi, atacante, que foi titular no jogo de ida, começou jogando, teve uma lesão ainda na partida contra o Palmeiras, lesão na coxa, por isso é desfalque. Com isso, da vaga a Quinteiro. Juanfer Quinteiro, meio-campista colombiano, destaque do River na partida de ida. Começa entre os titulares da equipe de Marcelo Gadiardo. Vem pra decisão e decisão no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Mais uma do Palmeiras, mais uma do Verde. Diz aí, Bruno. Essa é pra quem é otimista e quem acredita em superstições, porque toda vez que o Palmeiras cruzou na Libertadores com o River Plate, terminou com taça. Essa é a terceira vez que os times se enfrentam de novo no mata-mata. O terceiro duelo da história. Em 99 deu Palmeiras, em 2020 também. Decisão é no Allianz Parque, o Verdão em busca da quinta semifinal de Libertadores em 6 anos da era Abel Ferreira. No futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Palmeiras e River e Palmeiras, a bola vai rolar já. O destaque da opinião Bandeirantes, Leandro Quesada, Alexandre Prete e Quesada, boa noite. Boa noite, Ulisses, boa noite a toda a nossa equipe técnica. Palmeiras com a força máxima, o mesmo time que jogou lá em Buenos Aires, então com uma coerência muito forte do treinador e com uma formação que eu acho que aumenta ainda mais o favoritismo do Palmeiras. O River Plate mudado, com o Paulo Dias no banco, o Martínez Quarta começando a partida e 5 jogadores no meio campo e apenas um atacante de fato. O que isso eu interpreto como isso? E até, Quesada, queria também a tua opinião, como o Ulisses já falou também, nós falando sobre isso, um time mais fechado, um time mais equilibrado, mais toque de bola e evitando, é claro, o domínio do Palmeiras, porque o River perdeu o meio de campo no primeiro tempo com 3 zagueiros, foi amassado pelo Palmeiras e sabe que se sair atrás do Palmeiras, o Palmeiras provavelmente vai eliminar o River. Eu estou acreditando em mais uma vitória do Verdão com essas duas formações. Boa noite, Quesada. Eu estou nessa também. Boa noite, Pretz. Um abração aí, Ulisses, Milhões, os nossos ouvintes. É um time mais equilibrado, embora não conte com o Driussi, não é? É um time que pode e deve até mais atacar o Palmeiras do que atacou no primeiro jogo lá no Monumental, não é? O segundo tempo do River até foi melhor, o River conseguiu chegar aquele gol do Martínez Quarta, que deu uma sobrevida e uma esperança à torcida do River, ao Gadiardo e aos jogadores do River de repente conquistar e buscar essa classificação. Acho muito legal a entrada do Juanfer Quinteiro. O Juanfer entrou no segundo tempo do jogo lá na Argentina, foi muito bem. O Nacho não teve uma boa apresentação, espera-se que hoje ele acorde. O Galopo é um dos principais jogadores desse atual River Plate, não é? E aí ele tira o Enzo, com todo respeito ao Enzo, né, Pretzel, já com uma idade avançada, não suportou o ritmo do jogo na Argentina, e aí ele coloca uma rapaziada um pouco mais jovem aí, não é, para tentar segurar também o ímpeto desse time do Palmeiras, principalmente o ataque com Vitor Roque, com o Flaco Lopes e a chegada desse trio que tem muita qualidade no meio campo, o Lucas Evangelista, o Felipe Anderson e principalmente o Andreas Pereira. Em linhas gerais, Ulisses, o Palmeiras é favorito, mas não é um time que fica botando salto alto, respeita muito o adversário, e eu acredito que o Palmeiras hoje se classifique. Agora, vamos destacar, não é? O Palmeiras não vai enfrentar um time de esquina.
É o River Plate, tetracampeão da Libertadores, um time que, assim como o Palmeiras, sabe muito bem jogar essa traiçoeira Libertadores da América, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte no Brasil, tem que fazer um busto do Abel Ferreira no Palmeiras. Um busto dele já merece. O futebol da Bandeirantes traz jornalismo Bandeirantes. Cristiano Panvec, boa noite, é amanhã, hein? Oi, Ulisses, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Lula afirma ter ficado satisfeito com a breve conversa que teve com Donald Trump durante a Assembleia Geral da ONU. Segundo o presidente, o que parecia ser impossível, o encontro com o líder americano pode estar perto de ocorrer. O petista falou hoje, um pouco mais cedo, em uma concorrida entrevista coletiva em Nova York. Lula preferiu não falar sobre uma data certa para se reunir com Trump, mas deixou em aberta a possibilidade de voltar aos Estados Unidos para uma conversa presencial. Para ele, o encontro poderá servir para o presidente americano rever o tarifaço e as sanções contra autoridades brasileiras. E ressaltou que não tem medo de passar pelos constrangimentos enfrentados, por exemplo, pelo ucraniano Volodymyr Zelensky, que foi humilhado pelo republicano na Casa Branca. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, obrigado Panvec. O futebol da Bandeirantes em campo para Palmeiras e River e Palmeiras para você. No primeiro jogo, o Verdão meteu 2-1, você ligado na Bandeirantes, QG Bandeirantes de Esportes com ele. Boa noite, Pedro Guen. Boa noite, Ulisses, muito boa noite para você, para todo mundo que tá ligado na Rádio Bandeirantes. Dia recheado de futebol hoje, Ulisses, mas de Libertadores não. Esse Palmeiras e River Plate é o único jogo de Libertadores da noite. Mas em compensação temos dois jogos de Sul-Americana nessa noite. O Atlético Mineiro, que venceu o Bolívar por 1-0 e com gol de Bernard nos acréscimos do segundo tempo se classificou para as semifinais da Sul-Americana e enfrenta quem se classificar de Once Caldas e Independiente del Valle, que jogam agora às 9h30 lá na Colômbia. O Once Caldas venceu a primeira partida. Jogos atrasados do Campeonato Brasileiro da Série A também rolando nesse momento. O Vasco vai vencendo o Bahia pelo placar de 3-1. O Bahia teve 2 jogadores expulsos. Também em Porto Alegre agora o Grêmio vai perdendo para o Botafogo por 1-0 com lei do ex, gol de Cuiabano aos 7 minutos do segundo tempo. Dia também de Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila Nova empatou com o Cuiabá por 2-2 e o CRB venceu o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 3-2. O Atlético perdeu para o Atlético Paranaense por 3-0. O Atlético Paranaense que entra na briga para subir para a primeira divisão. O Operário de Ponta Grossa vai empatando em 1-1 com o Amazonas, que é um dos grandes candidatos ao rebaixamento. Volta Redonda e Remo se enfrentam às 9h30. Também é dia de Copa do Brasil Feminina. Bragantino e Bahia empataram em 1-1 e as baianas passaram nos pênaltis. E o São Paulo venceu o Corinthians e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil de futebol feminino. Ulisses Costa. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, a bola vai rolar para Palmeiras e River Plate. River Plate e Palmeiras no microfone da Bandeirantes tem emoção. É jogo decisivo. O Luiz ligado na Bandeirantes, Mato Filho, José Eduardo Matos também, obrigado pelo carinho da audiência. Apareceu Abrão Brito, obrigado Abrão Brito, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. O futebol da Bandeirantes ligado para você. Tem Palmeiras, tem também a equipe do River Plate. É vaga valendo para a semifinal da Libertadores da América. Equipe técnica, mesa de som, Michel Lopes, central técnica, Beto Rebeca e Caíne Martins, no Twitter, Alexandre Marques, digital, Alessandro Awad. O nosso... Quem que tá aí aqui no Allianz Parque? Hein, Milhotes? Entendi. Isso começou agora, hein? Abel Pellegrino, nosso xingote pra você. A bola vai rolar já. Palmeiras e River e Palmeiras no microfone da Bandeirantes, que volta em instantes pra você. Fique ligado. Decisão da Liberty aqui. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Hora de consórcio, bora conquistar. O caminhão ficou pequeno pro negócio, ou tá dando gasto sem parar.
Botar seu sonho pra rodar. Hora de consórcio. Consórcio Volkswagen. Faça já uma simulação em consórciovw.com.br. Existe futebol americano e existe futebol americano no Disney Plus. Aqui a emoção é levada a sério. Todo jogo tem cara de final. É futebol americano com quem mais entende do assunto e com os bordões que você ama. Isso é tradição ESPN. Isso é mais que NFL. Isso é NFL no Disney Plus. Jogos exclusivos aos domingos e segundas ao vivo no Disney Plus. Diz que obra é uma assombração. Tchau, tudo certo mesmo, né? Patrão, sua casa tava bem esquisita mesmo. Mas ó, trocou elétrica por tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, todos não fazem mais barulho. Tudo tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, tchau. De loira. Com tigre na obra, tá tudo certo, tudo tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Fio. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio. Eu já te falei pra usar Fio. Fios e cabos tem quem ser Fio. É a mais premiada do Brasil. Fio. Eu já te falei pra usar Fio. Se é Fio, pode confiar. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. O seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que o amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, Eugênio! Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. No Disney Plus, os gigantes se encontram. Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Eles conquistaram essa vaga. E agora, voltando às quartas de final da Libertadores. É tudo ou nada. É simplesmente de arrepiar. 3
tricampeões em busca de um só objetivo: conquistar a glória eterna pela 4ª vez. A ansiedade toma conta na reta final da Libertadores. Assista ao vivo no Disney Plus. Futebol da Bandeirantes que vem para escalar e escalar o Palmeiras. Eu queria hoje mandar um abraço muito especial para a família que faz parte da minha família, a família Riso, a dona Wanda Riso, o Leonardo Riso, o Bruno Riso, essa família que eu tenho um amor muito grande, um respeito muito grande, que está passando por um momento muito difícil com o senhor Roberto Riso, que está nos deixando, infelizmente, a gente sente isso, muita dor do coração, que é um cara espetacular, mas desejo a vocês a luz divina, a luz de Deus, que Deus vos dê força e pode contar com os amigos que vocês têm aos montes, tá? Estamos todos juntos aí, o senhor Roberto vai descansar e a gente vai aí seguir nossa vida e temos que ficar de cabeça erguida, como ele sempre gostava de ver a gente feliz, brincando com a gente. Então vamos tocar essa vida para frente, força para vocês, muita fé e Deus sabe o que faz. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro que escala o Palmeiras. Mande o Verdão pro ar, Miliose. Quando surge o alviverde imponente, programado em que a luta uma Repetindo a escalação que foi bem sucedida em Buenos Aires, agora no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira manda campo 21. Everton, capitão no gol, na direita 12, Kelvin, zaga de 15, Gustavo Gomes com a faixa de capitão, 26, Murilo e 22, Piquerez pela esquerda, meio de campo de 5, Aníbal Moreno, 30, Lucas Evangelista, 7, Felipe Anderson, 8 para Andréas Pereira, e a dupla de ataque de 42, Flaco Lopes, 9, o Tigrinho, Vitor Roque. O banco. Opções para Abel Ferreira, Lomba, Fux, Jai, Jefté, Micael, Emiliano Martínez, Maurício, Rafael Veiga, Alan Sousa, Facundo Torres e Bruno Rodrigues. Escalado Verdão pra você, torcedor brasileiro que vem pra confirmar o River, Miliose. Marcelo Muñeco Gadiardo buscando a virada, manda campo na equipe do River, Armani no gol, na direita 4, Montiel, zaga de 13, Guerreiro e 28, Martins. Hino nacional brasileiro, depois você escala o River. Primeiro vamos respeitar o nosso hino. Escalando o River. Escalando o River Plate de 1, Armani no gol, na direita 4, Montiel, zaga de 13, Guerreiro e 28, Martins quarta, pela esquerda Cunha, Veste 21, meio de campo de 5, Portinho, 22, Castanho, 26 para Nacho, 10 para Quinteiro e 34, Galopo, centroavante, Veste a 7, Maxi Salas no comando de ataque do River Plate. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, a bola vai rolar já para você o banco. Opções de Gadiardo, Ledesma, Beltrán, Casco, Bustos, Pocelli, Paulo Dias, Matias Galarza, o experiente Enzo Pérez, Lencina, Colídio e olha ele aí, Miguel Borja no banco do River Plate. No futebol da Bandeirantes, o Robson Gomes ligado na Bandeirantes, forte abraço para você. A Bandeirantes traz a arbitragem do jogo, vamos ficar de olho, hein? A
arbitragem uruguaia de Andrés Matonte, ele que apitou a eliminação do Palmeiras contra o Boca em 2023. Auxiliado por Nicolás Taran, Andrés Nievas, o quarto árbitro Javier Férez, quem cuida do VAR é Christian Ferreira. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado, torcedor do Brasil, pelo carinho da sua audiência. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, que traz análise, que traz a opinião deles. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel. Olha, Ulisses, tomara que o Palmeiras consiga se impor como fez lá em Buenos Aires, porque o início de jogo do Palmeiras, os 20 primeiros minutos foram espetaculares. Poderia ter aberto 3-0 sem nenhum problema, deu a bola na trave com o Evangelista, aí fez 2-0 numa jogadaça do Flaco Lopes com o Vitor Roque. O Palmeiras é mais time. O Vitor Roque, que é um dos melhores do time do Palmeiras, o River Plate é uma equipe de muita tradição, gigantesco sul-americano, 4 vezes campeão da América, mas eu acho que é o time enfraquecido. Tem pelo menos alguns jogadores remanescentes ainda de 2021, quando o Palmeiras e o River se enfrentaram naquela ocasião. Estão envelhecidos. Acho que o time é um time bem comum. Eu vi hoje alguns jornalistas dando opinião, dizendo que não há um entusiasmo muito grande por parte da torcida, porque o Palmeiras mostrou uma diferença técnica muito grande no jogo de ida e assustou a opinião pública argentina. Então, se o Palmeiras se impuser novamente e conseguir, é claro, colocar toda a sua intensidade, toda a sua qualidade técnica desde o início, Quesada, eu acho que o Palmeiras ganha e ganha de novo e ganha bem. É um time mesmo envelhecido, né, Preto? Se a gente for um pouquinho mais para trás, em 18 aí, estavam o Armani, goleiro, estavam também o Ulisses Costa, o Martínez Quarta, naquela campanha de 18, Montiel, lateral pela direita, Juanfer Quinteiro e ainda o Nacho Fernandes, sem falar o Enzo Pérez, que hoje vai esquentar o banco de reservas, ou seja, na contramão daquilo que o Palmeiras fez nos últimos tempos, né? Do título de 20 até aqui, só três jogadores permanecem, né? O goleiro Everton Gomes e também o Veiga. O River Plate ressuscitou todo esse povo, né? E aí um time envelhecido para encarar esse desafio gigantesco que é tentar a classificação na casa do Palmeiras, com a torcida fanática, não é? Num campo que não é um campo onde o River Plate está acostumado a jogar, enfim, e o placar adverso, ou seja, tudo está contra o River Plate, né? Então, é aí que se cria, né, alguns enredos diferentes na Libertadores da América. É isso que o River vai tentar fazer nesta noite. Palmeiras repete a escalação da Argentina e o técnico Gadiardo coloca quarta, Galopo e Quinteiro, as novidades no time para pegar o Verdão já pela Libertadores da América. Ulisses. Muito bem, Leandro Quesada, Alexandre Pretzel no microfone da Bandeirantes. Vocês acreditam em surpresa? O Pretzel falou que eu também vejo assim. Para mim o Palmeiras vence o jogo, hein? Eu acho que é mais forte, né? O River é uma grande camiseta, os caras têm um mental muito forte, né? Estão acostumados a grandes jogos, mas eu acho que isso foi mais pro passado. O Palmeiras está tão forte e mostrou uma superioridade técnica tão grande no jogo de ida, que eu acho que isso assustou realmente os argentinos. Então, claro que o River pode fazer um gol e complicar o jogo, pode, mas eu acho que o Palmeiras não vai permitir que isso aconteça. Eu acredito na surpresa, embora considere que o Palmeiras é favorito para ficar com a classificação pelo tamanho do adversário que está do outro lado, Ulisses. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, tudo pronto para rolar. Vai tocar da bola Salas, vai começar o jogo para você no Allianz Parque. Você ligado no microfone de maior tradição, Torrado Esportivo Brasileiro. Saída que pertence ao time do River Plate. Você curtindo o som da Bandeirantes, a Bandeirantes com você de imagem melhor. Vai começar o jogo, apito o árbitro, toca na bola, o River, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta Moreno Seu, jogando pelo campo de defesa, deu pro toque de bola, continua novamente no setor intermediário, aperta o time do Palmeiras, tenta ganhar, perdeu jogada, novamente o time do Verde. A bola volta com o time do River pelo setor de esquerda, campo de ataque para o domínio de bola, continua novamente Nacho Fernandes. Ele abre o lance, tira o time do Verde, domina o Palmeiras, recorde no campo de defesa, atingido Vitor Roque. Parado o
do som da Bandeirantes em Santos, Matos Filho, Carlos RB. Obrigado pelo carinho da audiência, José Melo também. Obrigado pela audiência, Paulo César Colombo. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do River, vem pro toque de bola, time do Palmeiras do setor intermediário, aperta o River, intermediária com Nacho Fernandes dentro do levantamento, vem para tirar dali o capitão. Tinga novamente o time do Palmeiras, corta Gomes. A bola volta no bate-rebate, esticou a jogada pelo setor de direita, Moreno muito forte, a bola sai em lateral. Lateral pro time do River, batendo pelo setor de esquerda, campo de defesa. Sim, importante a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos SU, você pode confiar. Aqui tá parado o jogo, já tá marcado, bola novamente no campo de defesa pro time do River, bater lateral, vem pra cobrança novamente Montiel. Ele vem pra bater lateral pro time do River Plate no peito, vem pra ganhar Moreno. Ele tenta o toque de bola, sai jogando Coutinho na intermediária pro toque de bola curto no meio de campo, tentou Felipe Anderson, perdeu, ganhou, Felipe Anderson ganha lateral. É lateral, esquerdo difícil pro time do Palmeiras, vai bater, vale vaga pra semifinal, pra você ligado na Bandeirantes da Libertadores. Palmeiras vence o jogo 2-1 no agregado. A bola volta no toque de bola, recolhe o time do Palmeiras pela direita, vem pro toque de bola, Coutinho novamente com Kelvin ganha a jogada, tenta o levantamento à frente, vem pro toque de bola, tenta ganhar a jogada, o time do Palmeiras não consegue, rebate, bola quica na intermediária, vem pro subir de cabeça, tentou tirar no toque de bola, o time do Palmeiras afasta o perigo, a zaga do time do Verde, já domina no campo de retaguarda com Kelvin para Moreno sai jogando no campo de defesa, ele recolhe a jogada lá atrás para o Everton rasga para o time do Palmeiras, levanta para o comando de ataque, vai tentar o toque de bola, sobe o zagueiro, corta, tira, afasta o perigo, a bola volta com o time do Verde na intermediária, no toque de bola com o time do Felipe Anderson, já partiu, deu pro Flaco, tirou o zagueiro, voltou para Piqueires, bateu pro gol, defesaça do Armani, a bola voltou na direita para Felipe Anderson, cruzou para trás, bola batida, gol, vai embora para a linha de fundo, acontece o desvio, vai embora para a linha de fundo, Evangelista põe para fora, tiro de meta pro time do River Plate bater. E as arquibancadas do Allianz tremendo, torcida empolgada com a jogada do Palmeiras. Vitor Roque teve a chance da finalização, antes disso, grande defesa de Armani, chute de Piqueires, o Palmeiras já assusta na primeira vez que chega no ataque, Ulissi. Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. A bola volta no toque de bola, Coutinho novamente no setor intermediário. O time do River Plate tem tiro de meta a ser batido. Se posiciona 0-0 no placar deste jogo. No outro jogo 2-1 para o time do Palmeiras. Partiu na bola Armani bate. Levanta para o comando de ataque, sobe de cabeça a zaga do time do Verde, vem para tirar. Dá um tranquilo do campo de defesa para o Everton. O Everton sai, jogou para fazer a defesa para o time do Palmeiras e sair jogando. Vem para a Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. A bola já volta com o time do Palmeiras. Flaco Lopes tentou, domínio, tomou no rosto. O árbitro mandou o seguir. Aperta o time do Palmeiras, tenta a ganância, não consegue nem de cabeça, afasta, quarta, tiro, perigo de qualquer maneira. Gomes, ela volta pelo setor de ponta, tenta descer para o comando de ataque. Gomes vem para a marcação, passa em velocidade o time do River. Já tenta descer, aperta em cima do lance, tenta ganhar a jogada, Coutinho na intermediária, Moreno vem para o toque de bola, ela sai para a linha de nave. Em lateral para o time do River, vai ter pelo setor de esquerda, o último toque do Gomes. É lateral pela esquerda, Flaco Lopes caindo ainda com dor na mandíbula, porque tomou um chega para lá. É isso, esses dois zagueiros do River em cima dele, ele tá acusando dores no rosto, dizendo que levou uma pancada. O árbitro troca uma ideia com ele, disse que não vai marcar nada, e o Vitor Roque agora ajuda o Flaco a se levantar. O River tem a posse no campo defensivo do Verdão. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo, torcedor brasileiro. Mas foi falta no Flaco, né? O cara meteu o cotovelo nele. 13, o Riveiro, falta clara. Riveiro que hoje que substitui o Paulo Dias, falta claríssima. É lateral cobrado, o levantamento vem para dentro da grande área, Gomes da marcação, aperta, tenta descer o time do River, bola foi chuta, cruzamento para trás, afasta a zaga do time do Palmeiras, vem para tirar dali, complementa Piqueires, mas o bandeira para. Já marca um impedimento para o time do Palmeiras bater no seu campo de defesa, impedimento para o Palmeiras cobrar no seu campo de retaguarda. Agora o Brasileirão Série B, é no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso acima já. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados para você conferir exatamente. 5:15 de bola rolando, é o primeiro tempo do jogo, girando ao placar da Libertadores da América, quartas de final, vale vaga para semi. Pra você continua. Palmeiras 0, River Plate também 0 no agregado, 2-1 pro time do Palmeiras. Evangelista, bom drible, ganhou, caminhou com a bola, tentou passe, perdeu. Repito, 0 Palmeiras, 0 River. Na Bandeirantes, quem fala é você, Quen.
Ulisses, campeão da Libertadores da América de 1996 com River Plate, Ramon Dias é o novo técnico do Internacional. Foi anunciado alguns minutos atrás, ao lado do auxiliar Emiliano Dias e dos assistentes Osmar Ferreira e Bruno Uribari. Fica entretenido do recorde do time do Palmeiras para descer. O juiz deu falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do River bater. O Gomes pegou na bola limpo. Que coisa! Também tive essa impressão, Ulisses, mas a arbitragem foi ludibriada pelo Salas, atacante muito forte, brigou no braço com o Gomes, que teve que apelar para a bola por baixo e aí acaba acertando a bola, mas a arbitragem vê falta perigosa pro River no campo de ataque. Bola do tornozelo do Salas, né? Exatamente. Bem marcada a falta, viu? Falta clara. É que fomos enganados, ludibriados, porque depois ele fica com a sobra da bola, né? Mas antes ele faz a falta. Eu fiz uma pergunta. Não, exatamente. Falta corretíssima, bem marcado, tem razão. O Carrinha na tentativa de acertar a bola, mas o jogador Salas foi mais rápido que o Gomes. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para o time do River, batendo pelo setor de esquerda, é falta para o time do River cobrar, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, na esquerda partiu para a bola, falta cobrada, batida na boca do gol, toque de cabeça! Salas! Gol! Do jogador Kelvin, também do jogador Flaco Lopes, no meio dos dois o Salas subiu livre, o Flaco chegou tardiamente na bola, cabeceou e meteu no fundo da rede. O River com 7 minutos de jogo abre o placar, 0 Palmeiras, o River deixando tudo igual no agregado. Salas, o detalhe do gol é todo seu, diz aí. E a vantagem do Palmeiras vai pro chão logo no começo do jogo. Muitos méritos para Maxi Salas. Chegou no meio do ano, ainda se adaptando, ele briga por essa falta. Guerreia pela bola no cruzamento perfeito no Quinteiro. Se posiciona entre os zagueiros para igualar o placar agregado. Marca pela terceira vez com a camisa do River. Salas deixa tudo igual. River Plate faz 1-0 no Allianz Parque, Pra você ligado no microfone da Bandeirantes e vem pro jogo, já foi embora a vantagem, Pretzel Quesada. Bola aérea, falha do Kelvin, que é baixo, o Flaco Lopes, que tinha que estar junto ao Salas, fica plantado, e o Salas antecipando, cabeceia sozinho na primeira trave. Parece uma jogada ensaiada, porque o Palmeiras, eu imagino, que esperava um cruzamento longo e ela veio um cruzamento curto e rápido na primeira trave. Salas, que veio do Racing agora, contratado na janela e faz o gol. É o pior cenário que poderia acontecer com o Palmeiras, né? Porque agora a gente vai observar como o árbitro vai picotar ou não o jogo, né? Então, quer dizer, pelo menos o River consegue mandar essa decisão para os pênaltis se mantiver essa vitória. É o que eu falo, né? Com o futebol não se brinca e ninguém vence na véspera. O futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone do maior tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do River, o Palmeiras para o River desce, é pelo setor de esquerda com Salas domina, tentou cruzamento no boca do gol, ela passa por todo instante, onde pequena e grande área, vai para a linha de lado, parado o jogo, marcado lateral para o time do Palmeiras, batendo pelo setor de esquerda, campo de defesa, é que o Palmeiras tem que entrar no jogo, encaixar seu jogo. Jefferson Pereira, Lucinise, alô José Melo, obrigado, alô Will Fênix, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor Matos Filho, Pedro Silvério, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui tá parado o jogo, marcado lateral do campo de ataque, no campo de defesa para o time do Palmeiras, batido, lateral para Piqueires, bater para o time do Palmeiras, por enquanto o confronto tá indo para penalidades máximas, a bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, vem para o toque de bola com o Everton rasga a frente, tenta o levantamento para o comando de ataque, afasta a zaga, vem para tirar de cabeça, corta Dani Riveiros, a bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras, domina novamente, vem pro toque, curtindo Murilo vem pro drible, vem pra finta, tenta esticar a jogada pra ponta, abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, cochila, Vitor Roque, perde, vem Piqueires, ganha, perde, a bola volta no toque de bola pra tirar, dali que inteiro dominava, vem pra cortar, Moreno tira, a bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras, apareceu jogando com o Everton domina, alô Márcio Silva, ligado no microfone do Bandeirantes, Márcio Bonvecchio,
curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, rapaziada, Marcos lá em Santa Bárbara do Oeste. Do Murilo cumpre ataque, tenta descer o time do Palmeiras, ligação foi feita à frente para Flaco Lopes, tira o zagueiro, corta, a bola volta com o time do River, que domina pelo setor de direita com Montiel, ele vem pro toque de bola, solta contigo no setor intermediário, recolhe novamente Galupo, ele prende o denúncio do campo de defesa, aqui atrás, está jogando contigo novamente na direita, River prende a jogada, inverte a jogada para Martínez abre pelo setor de esquerda para Cunha domina para o time do River, tenta descer para o comando de ataque, estica a jogada, aperta o time do Palmeiras, vem para tirar dali de qualquer maneira, Murilo tira, a bola volta com o time do Palmeiras, tenta Felipe Anderson, toca na bola, ganha a jogada, recolhe pelo comando de ataque, tenta descer, Evangelista já ganhou, tentou o toque de bola, soltou, esperou demais, o Tigrinho, o zagueirão tirou, ele põe para fora, lateral de esquerda, campo de defesa para o time do Palmeiras bater, Paulo Sérgio parou de tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua, amortecedora na cata, pode contar, a bola já volta com o time do Palmeiras para descer do campo de ataque, a abertura foi feita à frente do comando de ataque, tanto toque de bola, Tigrinho, ele desceu na esquerda, vem na velocidade, ganhou no primeiro, tentou cruzamento, vem para tirar, afasta Martínez, ele põe para fora, Martínez, quarta, tá marcado, escanteio. Se tá difícil na troca de passes, vai na espetada, na velocidade, o Vitor Roque levou por meio campo para garantir o primeiro escanteio do jogo. A favor do Palmeiras, Andréas Pereira vem pra cobrança. Pra cima, Verdão, pra cobrança, Nivaldo Nogueira em Bragança Paulista, alô, Mancha Gomes curtindo o sonsaço da Bandeirantes, Luiz Fígaro curtindo o sonsaço da Bandeirantes, se posiciona pra cobrança de escanteio, o Palmeiras tentou o primeiro gol do jogo, 1-0 River, vale vaga pra semifinal, se posiciona pra cobrança, escanteio pro time do Palmeiras bater, ajeita para a cobrança de escanteio, o Palmeiras vem para bater na bola, vem para o levantamento à frente na grande área, Andréas Pereira para bater escanteio para o time do Palmeiras, você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Andréas Pereira para a cobrança de escanteio, Luiz Carlos Pachonia nessa tuba, vem Verdão, escanteio Palmeiras, Andréas Pereira partiu, perna esquerda na bola, bateu, levantou, no gol, toque de cabeça, defendeu, o goleiro Tigre vai fazer, afasta o zagueiro, tira, a bola volta, Armani fez uma grande defesa, queima a roupa do toque do Gomes, a bola volta novamente, tentou Andréas Pereira, o cruzamento, ganha lateral para o time do Palmeiras, bateu pela esquerda, campo de ataque, bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5 mil, a contemplação para adquirir o novo Opera, símbolo em consórcio, vw.com.br, consulte condições, e tenta descer o time do River, afasta o time do Palmeiras, vem para ganhar novamente, tentou toque de bola contigo na esquerda, campo de ataque, domina Piqueires, ele prendeu o lance, abriu para Evangelista tentou enfiar a bola, passa mal, perde o lance, joga mal, era volta no toque de bola com o time do Palmeiras, que sai jogando aqui atrás para Gomes, ele domina para o time do Verde, que abre pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola na direita, campo de defesa, recolhe novamente, vem para o toque de bola contigo novamente, Kelvin, ele põe o início do toque de bola de Gomes, 1-0 River, levantamento à frente para o comando de ataque, afasta a zaga do time do River, vem para tirar na esquerda, tira dali a Cunha, era a volta do toque de bola com o time do Palmeiras, tentou ser para o jogo, abertura à frente, vem Felipe Anderson, protege, ganha o lance, tentou o toque de bola do time do Palmeiras com Piqueires pela esquerda, Piqueires dominou, ligou para Felipe Anderson, levou para a linha de fundo, vem cruzamento para trás, chuca a perna, vem para tirar a Martínez, é lateral esquerda, campo de ataque para o time do Palmeiras bater. De novo na velocidade, pelo lado esquerdo, o Piqueires conversa bem com o Felipe Anderson, mas no cruzamento não tinha ninguém na área, faltou o Flaco Lopes, faltou o Vitor Roque, fácil para zagueiro River que afasta, segue 1-0 para a equipe argentina. Concorra uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru, acesse torcida.mafre.com.br e participe, jogar junto é bom de Mafre. Que defesa do Armani no lance anterior, na cabeçada certeira, hein, do Murilão. Sensacional. Grande defesa. É. Os torcedores não vão esquecer tão cedo. Tava aqui comentando com o Pretzel, Ulisses. Caminho pro Palmeiras chegar é pela ala, né? Ou em cima do Montiel na direita ou a Cunha lá na esquerda. Esse é um caminho legal pro Palmeiras tentar buscar o empate nos próximos minutos. E sem nervosismo, né, Ulisses? Porque tomou o gol cedo, mas ainda tem muito jogo pela frente. E domina Flaco Lopes para o time do Palmeiras, ele vem para o toque, ele para escapar da marcação, no primeiro tentou chegar, a jogada para a direita do campo de ataque, afasta o zagueiro, tira, a bola vai para fora, é lateral para o time do Palmeiras, batendo pela direita, lateral cobrada, a bola volta no toque de bola, Jefferson Pereira está curtindo o sonsaço da Bandeirantes, Matos Filho do Luiz Fígaro, obrigado Valdir Carvalho, obrigado torcedor pelo carinho da audiência, Gilberto Almeida, tá ligado na Jardim Universal, na Zona Sul, em Boimirim, a bola volta no toque de bola, recolhe contigo, tentou descer da esquerda do Palmeiras, muito esticada, a bola vai para fora, é lateral pro
time do River batendo pela direita, campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O Jefferson Pereira tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, mandando um abraço pro Prédio, pro Quesada, pra todo mundo. Só dá Bandeirantes, torcedor brasileiro. Lateral cobrado, vem pro toque de bola, aperta novamente o time do Palmeiras, vem pra afastar o perigo, bola volta com o Tigrinho. Ele tenta apertar pra ganhar da direita, Martínez vem, rasga, corta, tira, bola volta no campo de defesa. Murilão não brinca em serviço, põe pra fora em lateral pra direita, campo de ataque pro time do River bater. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. O Marcos Batista também tá ligado no microfone. Bandeirantes, lateral pro time do River bater. Montiel vem para a cobrança de lateral pro time do River, cobrada pela direita. Você na Bandeirantes, é Bandeirantes com você. É lateral pela direita do campo de ataque. Vem levantamento no bico do gol, aperta novamente para ser jogando o Montiel. Ele bate o lateral, tenta o levantamento no comando de ataque, afasta a zaga do Palmeiras, volta para Felipe Anderson. Domina pro time do Verde, tenta ser jogando com Evangelista. Evangelista lançou pro Tigrinho na velocidade, vai chegar na frente. A bola passa por ele, tentou o toque de bola. Houve o toque na mão, o árbitro mandou seguir. Houve um toque na mão do jogador do time do River, mas tá de graça a bola do time do River, lateral pro Palmeiras, bater da esquerda. E agora o Vitor Roque vai pra cima da arbitragem, que aponta pra camiseta, ó. Pegou na barriga. Houve toque de braço do Martínez, quarta, o River foi beneficiado no lance. Alô, Walter Veiga, Marcos Batista, Paulo Souza, Mara Fogaça, ligadas no microfone da Bandeirantes com José Arthur, obrigado pelo carinho da sintonia. Iraquitã, Carlos Ueno, a bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras no campo de ataque, bola volta curtindo no setor intermediário, aperta o time do Verde, vem com Gomes, ganha a jogada curtindo no campo de defesa, sai jogando o time do Palmeiras com Moreno recolhe pelo seu campo de defesa, tem Piqueires pela esquerda, estica a jogada à frente do meio de campo para Felipe Anderson, dominou pro Palmeiras, gira a jogada, vem pra tabela de bola novamente o time do Verde, abertura para Flaco Lopes, dominou, bateu pro gol, fraquinho. Excelente chute dele no meio do gol para Armani pegar. Agora encontra espaços no meio de campo, a equipe do Palmeiras, tabelinha inteligente entre Felipe Anderson e Flaco Lopes, mas na hora da finalização, fraco demais, ficou fácil pro Armani. E agora o Portilho cai no gramado, vai ganhar uns minutos aí pro River Plate. Percebe o melhor momento no Palmeiras e o departamento médico foi acionado. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 17 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Para você continua. Palmeiras e River, 1 pro River, 0 pro Palmeiras no agregado, tá 2-2, o jogo tá indo pros pênaltis, Quen. Ulisses, rodada da Libertadores que só termina amanhã. São Paulo e LDU entram em campo às 7 horas. A LDU venceu o primeiro jogo lá em Quito por 2-0. Estudiantes e Flamengo jogam às 9h30 na Argentina. O Flamengo ganhou no Maracanã semana passada por 2-1. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Tá sentindo ali as costas, parece o Portilho. Isso, agora ele sai do campo, Ulisses, mas reclama com o departamento médico, já quer voltar. O camisa 5 fica à disposição, parece estar tudo bem com ele. Ganhou um tempinho ali, reposição de bola pro River no gol com o Armani. Em Pirassununga, Mário Faustino, Edson Raimundo também tá ligado no microfone da Bandeirantes. A Sabrina curtindo na Bandeirantes, obrigado, 5-0 pro River, que é isso? River 5, Palmeiras 0, que é isso? O Edson Raimundo falou que vai dar quem? Vai dar 3-1 pro Verdão. O Quesada me chamou, pois não, lembríssimo Quesada. O primeiro objetivo está sendo cumprido pelo River, né? Que era tirar essa vantagem no placar. Agora, o jogo ficar parado, né? O jogo daqui a pouco vai pro VAR, tá? Isso daí não interessa pro Palmeiras, né? Interessa muito pro River, porque o River sabe que o Palmeiras é mais forte, né? Então, vamos ficar atento a esse movimento do jogo também. E vem pro jogo, tenta descer contigo na intermediária, o time do River, bola foi chuta pela esquerda, Gomes fecha. Ele põe a bola para fora, tá marcado isso contigo pro time do River, bater na esquerda de ataque. Também oferece perigo aqui para a Argentina, trocando passes, encontrou espaço, agora o Quinteiro, camisa 10, novidade na escalação para essa partida, deu assistência no primeiro gol. Vai para cobrar o primeiro escanteio do River do jogo. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola novamente, o time do River, cruzamento na grande área, Flaco Lopes vem, sobe de cabeça e tira. A bola volta no toque de bola novamente no setor de esquerda, campo de ataque, ameaça o cruzamento, vem pro toque o time do River, ninguém marca. Bola batida direta pro gol em cima da zaga, voltou da esquerda para Salas, tentou o cruzamento, vai para finta, tenta o toque de bola, vem para tirar dali, afasta o perigo de qualquer maneira o time do Palmeiras.
e tá sentindo o jogador do time verde. Se posiciona pelo setor de esquerda, levantamento à frente para ser o jogando o time do Palmeiras para você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. 1-0 para o time do River. Levantamento à frente da grande área, tentou o toque de bola, ela sai para a linha de fundo. O árbitro está parando o jogo, dando escanteio para o River na esquerda. É isso, Gustavo Gomes brigou pela bola e parece ter sido mesmo o último a tocar. O segundo escanteio na sequência, Palmeiras todo dentro da área, Quinteiro vai para a cobrança. E vem Quinteiro para a cobrança de escanteio novamente para você ligado no futebol da Bandeirantes. O Gomes simulou uma falta, como se fosse empurrado. Desnecessário. A bola volta no toque de bola, ela tem escanteio, Quinteiros para bater para o time do River, para você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Partiu para a bola, Quinteiros correu, bateu na bola, levantou no bico do gol, toque de cabeça para trás. A bola volta com o time do River, batida direta pro gol, muito mal. Linha de fundo, pega pessimamente na bola, pega muito mal. Nátio Fernandes, tiro de meta, Palmeiras. Já cobrado Palmeiras no desespero. Palmeiras está falando isso. Que o Pretzel falou para não acontecer, tem que ter paciência, tocar a bola, administrar. O Rodrigo Pintiari tá curtindo o som da Bandeirantes. Paulo Sérgio Parodi também, Matos Filho, obrigado. Pedro Silvério, pois não, Alexandre. Essa saída errada do Everton na pressa, totalmente desnecessária. Tem muito tempo ainda e o Palmeiras precisa de um gol. Só para lembrar que o empate basta, não dá para entrar na pilha. E também no árbitro que está dando uma mãozinha, né? Foi uma baita mão aquele lance que ele não marcou. A bola volta do toque de bola, tenta descer o curtigo novamente. A equipe River Plate não consegue sair do gol tranquilo. O Everton sai jogando novamente no toque de bola para Felipe Anderson. Ele prende pelo setor de direito do campo de defesa, vai para a finta, cadencia o jogo lá na direita, na Tumpede. Vem pro toque de bola, recorde no campo de defesa, abertura vem para Gomes. Gomes domina novamente, tem Kelvin aberto pela direita. Ele prefere inverter a jogada na esquerda para Flaco. Lopes sobe de cabeça, ganha o lance. Tigrinho aperta, tenta tocar, não consegue. Tira o time do River de qualquer maneira, dá certo a jogada, volta no campo de defesa. Arma contra golpe, o time do River tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, boa bola aberta. Pinturis volta para a marcação, bola vem para Salas. Salas domina pelo setor agora de direito do campo de ataque. Ele vem para a finta, vai para o toque de bola, ganha a bola. O time do River tenta ser jogando de graça para Flávio Lopes. Ele domina, escapa da marcação. O primeiro foi caçado em campo, puxado e vai pintar o primeiro amarelo do jogo. Tá parado o jogo, Portinho. E o Portinho nem brigou com a arbitragem, nem com o time do Palmeiras. Foi pra cima do Castanho, que errou o passe e deu o contra-ataque da equipe do Verdão. Ele teve que matar, puxa o Flaco Lopes e leva o primeiro cartão amarelo do jogo. Bem aplicado, Prato, bem aplicado, Quesada. Acertadíssimo. Bem aplicado. E o Portillo foi obrigado a fazer isso, né, Pretzel e Ulisses? Teve que matar a jogada aí, senão seria fatal. E o Flaco Lopes ajudando a recomposição, pegando a bola e partindo para o contra-ataque. É isso que tem que fazer. Você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Rodrigo tá ligado na Bandeirantes. José Melo também curtindo o som Bandeirantes. O JR. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola contigo novamente o time do Palmeiras. Recorde no campo de defesa contigo no setor intermediário. Quer saber da contratação do novo técnico do Inter? O Pretzel vai falar isso no apito final. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente porque aqui é Palmeiras e River. Domínio do campo de ataque, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário. Prende o lance novamente Moreno. Moreno recorde para o time do Palmeiras, deu na direita do campo de ataque, vem pro toque de bola novamente, recorde a jogada do time do Verde. A abertura do campo de ataque, cruzamento é para Vitor Roque, tentou o domínio, se for fraco na bola e mole, vai perder. E vai perder mesmo, o Gomes vem para tirar. A bola volta com o time do Palmeiras, que já domina pelo setor intermediário, tenta o toque de bola contigo na intermediária, Morando. Ele prende, não se recorde pelo comando de ataque, tenta soltar curto no comando de ataque, fica no chão, Vitor. E o árbitro mandou ele levantar e jogar. Mais uma pegada do Vitor Roque, que está perdendo valhas no corpo. Na parte física ele não vai estando bem. Zaga do River prevalece até aqui no Allianz Parque. Pra você na Bandeirantes, domínio do campo de defesa, tenta descer contigo novamente. O time do River aperta na marcação, vem para ganhar a jogada Kelvin. Ele vem pro toque de bola contigo na intermediária novamente. Recolheu Kelvin domina, tenta o levantamento à frente errado. O zagueiro Flaco Lopes desistiu do lance. A bola volta com o time do River. Salas tenta o toque de bola contigo pelo setor intermediário, arredonda a jogada Quinteiro abre pela esquerda para Nátio Fernandes, que abre para ponta, solta a jogada novamente para Salas. Ele prende o lance pelo setor intermediário, aperta o time do Palmeiras para ser jogando, aperta em cima o árbitro para marca a falta para o time do River bater. A falta foi cobrada já pelo setor de esquerda, campo de ataque, lançamento à frente, vem para tirar a zaga do time do Palmeiras, tira mal. A bola passa em frente do Andreas Pereira, volta pelo setor de esquerda, o time do River aperta. 1-0 River, levantamento à frente, vai sobrar para Flaco Lopes. Na dividida, dá um brinco na bola, ela sobe e sai para fora, lateral Palmeiras, campo de ataque, lá pela direita.
ser cobrado. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet simples e num instante. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 25, 25 e 40 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores em suas quartas de final, vale vaga para semifinal. Continua Palmeiras 0, River 1 no agregado, meu amigo. Tá 2-2 em Quen. Ulisses, pela Sul-Americana, o Once Caldas vai empatando em casa por 0-0 com o Independiente Del Valle. No primeiro jogo, o Once Caldas colombiano venceu por 2-0. Mais cedo, hoje às 7 horas, o Atlético Mineiro venceu o Bolívar por 1-0, com o gol de Bernard e se classificou para as semifinais. Meu Hilton, hein? Troca na equipe do River, hein, Ulisses? Uma mexida importante, porque o Portilho sai, levou cartão amarelo e é substituído. Tava com dores nas costas mesmo e entra o Enzo Pérez, número 24, meio-campista experiente, na vaga do Portilho. Homem de confiança do Galhardo, titular absoluto, mas não jogou nada semana passada, foi amassado pelo meio-campo do Palmeiras. Talvez por isso que ele tenha ficado no banco hoje, Luiz. Perde um cara jovem e aí entra um... Olha o Flaco! Dominou pro Palmeiras, ganhou, tá na direita, grande área, cruzou pra trás! Pro Vitor Roque, o pé salvador do Montiel vem pra tirar. É lateral na direita, câmbio de ataque pro time do Palmeiras bater, pois não, Quesada. Olha, hein, mal saiu o Portillo e quase o Palmeiras empata, né? O Enzo Pérez é experiente, mas tem 39 anos. Não tem a mesma pegada daquele jogador que acabou de sair. É o futebol da Bandeirantes pra você. E a bola bateu na mão do jogador do River, aberta, escancarada, hein? Bateu na mão do Galopo. Não vão dar nada? Nada, o Montiel chutou a bola no Galopo, é isso que ele vai dizer. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo na intermediária. O time do Palmeiras para ser jogando. Se é no Brasil, é empresa. Marca da causa. Variação pelo menos. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Domínio do campo de defesa. Recolhe contigo no setor intermediário. Aperta Gomes, vai para cima da marcação. O time do Palmeiras recupera a bola. Vem um toque de bola contigo novamente. Recolheu Felipe Anderson, bateu pro gol. Longe do gol. Mas longe do gol, a danada. Vai à esquerda do gol. É tiro de meta para o time do River bater. Se tem alguém que vai encontrando espaços é Felipe Anderson, uma tabelinha com Flaco, agora de fora da área, mas o chute sai fraquinho. Ulisses, para destacar, nenhuma reclamação dos jogadores palmeirenses sobre essa bola aí na mão do Galopo, por isso, nada a declarar pela arbitragem, tiro de meta para Armani cobrar. Só o Flaco Lopes ficou gritando, reclamando lá que não doido, né? Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Pois não, Pretzel? Não, é isso mesmo, eu tô dividindo contigo que o Lopes fez menção e foi ele que disse, a bola bateu na mão do Galopo, pegou mesmo. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente. Evangelista fica assistindo o jogo dentro do campo de jogo, afasta a zaga do time do River, vem para tirar, vem para marcação em cima do canto, toque de bola Kelvin perde a jogada pela esquerda, campo de ataque, Nacho domina, ele vem para finta, Kelvin vem, toca na bola, ganha lateral para o time do Palmeiras bater, lateral para o time do Palmeiras bater do seu campo de retaguarda. Agora o Brasileirão se alivia no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Recorde no campo de ataque, tenta descer contigo na intermediária. O time do Palmeiras não consegue, afasta o time do River, vem para ganhar lateral. Lateral para o time do Palmeiras, bater Claudemilson José Zanfrini. Tá ligado no microfone da Bandeirantes, 3-1 pro Palmeiras, falou que vai ser, é bom placar. Domina o time do Palmeiras, vem pro toque de bola com Piqueires já inverte a jogada do outro lado para Kelvin mata no peito para o time do Palmeiras, domina na linha lateral do campo de ataque. Recorde a jogada no meio para Evangelista soltou jogada para Moreno prendeu pelo setor de esquerda, é no campo de ataque, vem Verdão, vem Palmeiras, Clarice Marinho tá ligado no microfone, Bandeirantes, a bola volta, Coutinho para Moreno, que recomeça para o time do Palmeiras com Murilão domina para o time do Verde, para o Gomes recolhe pelo setor de direita com Kelvin domina para o time do Palmeiras, volta a jogada novamente para o toque de bola de Gomes, capitão do Palmeiras para Murilo domina pelo seu campo de defesa, abriu jogada pelo setor de esquerda para Moreno prende para o time do Palmeiras para Piqueires partiu pelo setor de esquerda, capa de ataque, vai para quinto no primeiro, quinto no segundo, ganha lateral. Chegou na direita, vem para tirar o perigo Montiel. É lateral para o time do Palmeiras, cobrado pela volta no toque de bola de Moreno recolhe no campo de defesa para sair jogando. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir um novo Tera. Consulte condições, simule também em consórciovw.com.br. A bola já volta
volta com o time do Palmeiras, que já sai jogando no seu campo de defesa. Recolhe a jogada novamente no toque de bola, o time do Palmeiras para ser jogando. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, 1-0 para o time do River. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Abertura frente no comando de ataque, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Alô, Silvio da Silva e Marcelão da Silva, fios e cabos elétricos ligados no futebol da Bandeirantes. A Sil, que patrocina o Verdão, a manga da camisa do Palmeiras do Verdão. Silvio e Marcelão, Silvio Baroni curtindo o som da Bandeirantes. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa, tá parado o jogo, tá caído novamente, tá parado, marcado, bola para a equipe do River bater. Foi falta em cima do Castanho. O meio-campista colombiano foi o Evangelista, que não perdeu viagem e derruba o jogador da equipe argentina. Falta pro River, que vence 1-0. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, 1-0 pro time do River. No agregado, 2-2 é o placar do jogo. Pra você ligado no microfone, Bandeirantes vem pra tirar dali, dá um bico na bola, vem pra cortar o perigo. Gomes, a bola volta com o time do Palmeiras para Gomes. Ele prende pela direita no campo de defesa, bem escancarado na linha lateral do gramado. Ultrapassa a linha de vídeo gramado, vem pro toque de bola. Recolhe o time do Verde, vem Palmeiras, domina o Verde pra sair jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 32 minutos de bola rolando, 32 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Você confere, 0 Palmeiras, 1 pro River Plate. Na Bandeirantes, quem fala é você, Pedro Coelho. Ulisses, hoje também foi dia de Campeonato Brasileiro, jogos atrasados. O Vasco venceu o Bahia por 3-1 e se distanciou da zona de rebaixamento. O Grêmio recebeu o Botafogo em Porto Alegre e os times empataram 1-1. Com o empate, o Botafogo perdeu a chance de entrar no G4 da competição e estaciona na 5ª posição. O futebol da Bandeirantes pra você, tá parado o Rio. Antônio Carlos tá curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Dudu Vieira curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência, torcedor brasileiro. Se posiciona novamente, vem pro levantamento à frente. Levantamento pela direita no campo de ataque. Alberto Santana tá ligado no microfone Bandeirantes. Se posicionar pela direita, levanta pelo comando de ataque, tenta descer o time do River. Levantamento à frente no comando de ataque, afasta a zaga do time do Palmeiras, vem pra tirar dali. Aperta no toque de bola contigo no setor intermediário. O lançamento vem à frente, o árbitro faz o corte de bola. Ela volta com o time do Palmeiras, que já domina pela direita do campo de ataque. Recolheu Natan, vem pro fim, tentou o toque de bola. Kelvin ganhou, girou pelo meio do campo. É para Andréas Pereira, não dominou a menina. Aí se ele não dominou, complicou. Ulisses, agora o Salas está caído dentro da área, o jogador sentindo a coxa esquerda, num toque ali do Murilo. A arbitragem parou e vai ouvir o jogador, conversa com o Everton, mas pelo visto não vai marcar nada, apenas quer que o jogador se levante ali na área palmeirense. Foi nada, Prédio, seu que sabe. Nada. Aliás, antes o Montiel e o Vitor Roque estavam se provocando. Aí tem uma questão lá do futebol espanhol também, né? Um jogou no Sevilha e o outro jogou no Betis. Pode ser isso também. Andréas Pereira até agora, hein? São 34 minutos do primeiro tempo. É um jogador no meio de campo, e isso preocupa. Eu tinha elogiado o Andreas, o Felipe e o Lucas, né? Os caras para pifarem as bolas para a dupla de ataque Vitor Roque e Flaco, e até agora, meia hora de jogo, eles não desenvolveram. E os argentinos já começaram a fazer o jogo psicológico, né? O Vitor Roque foi disputar uma bola normal com o Montiel e o Montiel já quis dar uma carteirada. É do jeito que os argentinos gostam do jogo. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG Nakata. Pode contar, torcedor brasileiro. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. A bola volta no toque de bola para a equipe do River ser jogando no campo de defesa para você ligado na Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Ferreira Med também está ligado no microfone Bandeirantes. Narja Oliveira, Lonarja. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vair Andrade ligado no futebol da Bandeirantes com Fábio Santos Matos, filhos Enil Alves de Brito. Só na Bandeirantes, torcedor brasileiro. É lateral novamente, é bola no chão, vai dar para o time do River. O árbitro vai dar bola no chão para o time do River. Ser jogando. O time do River tenta descer para o comando de ataque, põe a bola para fora. É
ser jogando o time do Palmeiras com Piqueires pelo setor de esquerda, campo de retaguarda. Ele já vai pro toque de bola, Coutinho no setor intermediário, domina o time do Palmeiras, tenta avançar novamente. Lançamento bem no toque de bola do Evangelista, péssimo, fraco, mal, ruim. A bola volta para Piqueires, tenta o toque, toca mal, também põe para fora, lateral pro time do River bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Levantamento à frente, afasta o time do Palmeiras para ser pro jogo. A bola volta contigo no campo de defesa, recorde o time do Verde. Tenta Felipe Anderson, ganhar a jogada, sai, compare tudo para a linha de lado. Tá parado o jogo, marcado lateral para o time do River bater. Manual para o time do River cobrar. Abraspress transforma suas encomendas, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Abraspress transporta. Ela conta com 110 filiais distribuídas em todo o país. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Palmeiras tem que pôr essa bola no chão, Pretzel e Quesada. E tem que passar mais a bola pelo meio, coisa que fez com muita eficiência lá em Buenos Aires. Tá impedido, hein? Também acho que tá impedido, mas a bandeira vai dar ou não? Deu nada. A bola volta do toque de bola, recorda contigo novamente o time do River pela esquerda, campo de ataque, Salas pro cruzamento para ninguém. Cruzou pro bandeira que não deu impedimento. É lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de retaguarda. Vitória Viana tá ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Estrela Bet, ela já volta no toque de bola para ser jogando perto do time do Palmeiras, tenta o toque Coutinho no setor intermediário. No toque de bola, recolhe no campo de defesa, já domina Coutinho novamente, Felipe Anderson. Ele tenta o levantamento, não consegue passar a bola, volta no comando de ataque, aperta o time do Palmeiras, vem com o Evangelista, recolhe no campo de defesa com Felipe Anderson, tenta o toque de bola para ser jogando do Palmeiras, houve a falta. Mas o árbitro vai falar que nada disso está valendo. Tá parado o jogo. Ele vai dar bola ao chão de novo. Agora para a equipe do Palmeiras. Não, parece que marcou a falta. Vai dar falta no Evangelista. Vai dar bola pro Verdão. Isso. Teve um pisão ali no tornozelo esquerdo do Evangelista. Posse do Palmeiras no campo de defesa. Ulisses, o Palmeiras não, presta atenção, quem tá vendo, tá ouvindo o Ulisses aqui, tá com a televisão com o som ligado e vendo a imagem, ou tá indo palestra. O Palmeiras não consegue do meio pra frente, da intermediária pra frente, trocar mais do que 3, 4 passes. Aí é que tá errado o negócio, entendeu? Ou seja, o time tá nervoso, o que tá acontecendo? Não é possível, pô. É bola para o time do Palmeiras que domina, que fecharam os espaços que ele teve no outro jogo, é só isso. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do River, afasta o periguinho, o River achou o gol, um presente, um sonho para o River o jogo. O River fechou todos os espaços de meio de campo que o Palmeiras tinha, está congestionado o meio de campo, hein, Pretzel? Hein, Quesada? E agora o Palmeiras não consegue jogar, está impedido ali o impedimento claro, mas tá muito aberto o meio, o Andréas Pereira não entrou no jogo, e dá o cartão pro Salas agora, que chutou a bola longe, né? Aqui no Brasil era amarelo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, diz que abre jogo duro, mas com o Tigre na obra, tudo certo. A bola já volta no toque de bola para ser jogando, recorde o time do Palmeiras para ser jogando no seu campo de defesa. Alô, Geraldo Alves de Oliveira, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Recorde no campo de defesa, vai enfrentar o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Prende a lance o Palmeiras com Murilo. Murilo recorde pelo seu campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque de bola contigo pelo setor de esquerda, vai pro drible o time do Palmeiras com toque de bola de Piqueires. Piqueires dominou de esquerda para Felipe Anderson. Felipe Anderson dá o tapa na bola, escapa para a marcação, é bom pro Evangelista. Péssimo no jogo, ele perde. Domínio no campo de defesa, tenta descer Salas pro time do River. Vem para a marcação, Gomes em cima do Salas. O Salas protege, aperta o time do Palmeiras, sai jogando o Parmeira, a bola foi chuta. Recolhe no comando de ataque, o time do Palmeiras vem com o Felipe Anderson, tentou passar, não consegue, no bate-rebate, ganha lateral o time do River. Tá parado o jogo, tá marcado lateral pro River bater. E eu vou dizer pra você, vou dizer um negócio. Jogadores do River na pressão da Arábia Montiel, o Pizinho Castanho, eles estão mordendo muito mais que no jogo de ida. E estão muito mais concentrados também. O Palmeiras sentiu demais o gol. Põe a bola no chão e joga. A bola volta do toque de bola perto do time do Palmeiras no bico da chuteira. Evangelista é péssimo, hein, cara? Descarga a camisa do Palmeiras. No Bragantino ele jogou, mas ele vestiu a camisa do Palmeiras. Parece que pesa 30 toneladas nas costas dele. Ainda mais quando o jogo tem esse tamanho, né? Eu queria só falar um negócio do River. Que partida que o River Plate está fazendo no Allianz Parque, hein? Que partida. Que partidaça do River até aqui. É o futebol da Bandeirantes, domina o time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa, levantamento foi feito à frente, Flávio Lopes domina para o time do Palmeiras, lançamento vem para o comando de ataque, afasta novamente o time do River, vem pro toque de bola, Coutinho
estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor Gaja Nakata, pode contar. E aí? O Martins quarta, zagueirão, partiu petecando a bola e chapeou Evangelista. Capelou, deixou a mão no jogador. Falta no campo de ataque, Quinteiro vai cobrar. Quinteiro vem para a cobrança para o time do River, para você na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso, assine já. A bola volta para o setor de esquerda, campo ataque, o River domina novamente, vem para a finta, prende Nacho Fernandes, ele tenta o toque, ganha lateral. É lateral para o time do River, bater pelo setor de direito do campo de ataque. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir um novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br. Consulte condições. O tempo não para. Bandeirantes marca 41 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Allianz continua. Palmeiras 0. River 1. Na Bandeirantes, quem fala é você, Coen. Lá na Colômbia, o Independiente Del Valle abriu o placar, vai vencendo o Once Caldas por 1-0. Os colombianos venceram na semana passada lá no Equador por 2-0. Nesse momento, o Once Caldas vai se classificando para as semifinais para enfrentar o Atlético Mineiro. Alô, Sabrina, obrigado pelo carinho da sintonia. Tenta o toque de bola contigo pela direita, aperta o time do Palmeiras, tenta descer contigo no toque de bola de Moreno. Moreno domina pelo campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque pelo setor de esquerda do campo da retaguarda. Vem levantamento à frente para você, ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Levantamento à frente do Moreno, tentou buscar a jogada para a ponta, vem Natan, tentou, domina o recorde, a jogada contigo novamente. Recolheu novamente, tenta finta o Kelvin. Ganha a lateral para o time do Palmeiras, abertura para o Evangelista. Acorda, Evangelista. Vem para o toque de bola. Evangelista, seu Lazarento. Meteu a bola para fora. Mas o que é isso, Evangelista? Pô! Que desgranha, velho. Que é isso? Lembra da linda Evangelista, Ulisses? Aí sim. Não, mas Ulisses, essa palavra que você usou, que pode ser usada, né? Mostra bem como está esse meio campo do Palmeiras. Esse trio não está jogando nada. Evangelista, Andrés Pereira e Felipe Anderson. Se só um estivesse jogando bem, talvez a situação fosse diferente. E o meio campo do River comendo o meio campo do Palmeiras. Esse Rafael Quinteiro, que baita jogador, hein? E que chegada tomou agora o Flaco Lopes, hein? Tomou uma solada ali. O Lúcio Pérez, capitão da equipe do River, chegou com tudo. Acabou de entrar, 39 anos, experiente, sabe jogar esse tipo de jogo. Falta para frear a reação palmeirense. Falando em Pérez, lembra de Pérez Hilton ou Pretzel? Seria Paris Hilton, né? Pra você ter uma ideia. Eu vou dizer pra você, né? Domínio no campo de defesa para ser jogando. Recolhe pelo setor de direito do campo de defesa. O time do Palmeiras com Gomes recolhe pelo comando de ataque. Vem para a finta em cima da marcação. Ele domina do campo de defesa. Tenta levantar a bola para o comando de ataque. Vai para a finta. Moreno prende a jogada para Evangelista. Evangelista gira. Vem para o passe. Ele bola para o time do setor intermediário. Recolhe o time do Palmeiras para ser jogando com Murilo. Murilo domina para o time do Verde. Vai para a finta. Ultrapassa ali. Equilibra o gramado. Vem para o toque. Ele bola para o setor de esquerda. Abriu para o Tigrinho. Tigrinho atendido. Está atacado ali. Foi derrubado. É falta para o time do Palmeiras. Bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, se posiciona para a cobrança novamente, é falta para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, vem levantamento na grande área, 44 e 30 de bola rolando, placar do jogo continua 1-0 para o time do River. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br, participe. Jogar junto é bom demais. É falta para o time do Palmeiras, bater bem para mais Andréas Pereira, todos a 48. É falta para o Palmeiras, bater pelo direito. Andréas vem para o toque de bola, solta o Coutinho. Recolhe a jogada do time do Verde, lançamento errado na frente. Perde a falta, perde o passe, enfia a bola errada. Vem para o domínio novamente, rasga a bola, Moreno. Ele soltou o toque de bola para o meio. Morilão ajeitou. Era a volta do toque de bola com o time do River, que tenta armar contra a golpe. A bola foi chuta pelo setor de direito do campo de ataque, fácil. Vem para rasgar aqui atrás, vem para tirar o Everton. O Everton tira, sobe de cabeça, ganha Flaco. Flaco ganha a jogada, tenta descer o time do Palmeiras. Ganhou no toque de bola o Tigrinho. O árbitro mandou ele levantar e jogar, ele foi atingido.
Vitor Roque. Alguém tem que chegar também pra pôr ordem aí no Palmeiras, pô. Falta clara. Que é isso, velho? Juizão, fique esperto com a arbitragem da Libertadores. Eu tô dizendo pra vocês, é um absurdo contra o futebol brasileiro. E vem pro jogo, domina novamente o time do River. A bola volta, entrada na grande área pra Salas, girou, bateu pro gol pra fora. A linha de fundo, perde a chance o River de fazer o gol. Cresce a equipe do River Plate na desatenção do Palmeiras. Saiu cara a cara o Castanha com o goleiro Everton, que fecha o ângulo e é gigante para salvar o Verdão de levar o segundo gol. Na sequência, chute para fora e o Everton se guitou por ali, partiu para cima. Parece que o Galopo empurrou o jogador do River na grande área. O clima é quente na reta final de primeiro tempo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, preste o quesada. O Palmeiras tá muito nervoso, pilhado, esquece a arbitragem. Houve a falta do Vitor Roque, mas esquece. Eles são ensaboados, eles apitam no ritmo que eles querem. O Everton também não tinha nada que empurrar o Galopo. Totalmente descontrolado. O Palmeiras tem que botar os nervos no lugar. Ó. Tomou amarelo o Everton por uma bobagem. Por que ele empurrou o argentino? Tem que empurrar, tem que jogar bola. O Palmeiras é muito mais time. Mas tomou um gol 7 minutos e ficou pilhado no jogo, ficou nervosinho. Você queria uma estátua aí, né, pro Abel. Eu acho que é importante, mais do que você ler o livro dele, eu, Pretzel, qualquer torcedor, é que os jogadores leiam o livro do Abel para entender o que é essa coisa do coração quente, né, e a cabeça fria, que é o que o Palmeiras não está tendo hoje. Uma babaquice que o Everton faz. Ele poderia ter sido expulso. É uma babaquice. E o tal do Moreno aí tem que acordar também. A gente só falou dos outros 3 criadores, né? O Aníbal Moreno errou 2 vezes no mesmo lance, quase complicando de vez a vida do Palmeiras. Mas vem cruzou do time do Palmeiras, bola foi chuta pro toque de para de Vitor Roque, domina o setor de esquerda, perde o lance para Pequenis, pro Evangelista para Felipe Anderson, tenta o toque de bola com o Moreno domina para o time do Palmeiras, tenta partir para comando de ataque, já para a jogada pelo setor de esquerda, influência lá na direita no campo de ataque para Kelvin domina para o time do Palmeiras, vem para a finta, tenta o toque de bola, partiu para a direita no campo de ataque, fora do lance, Andréas, foi acertado, a bola volta novamente, tenta o toque de bola, Coutinho, o árbitro parou. Ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo no Palmeiras, quarto de River, Palmeiras 0 na Boa Notícia FC. E aí? Paulo do Vale. Vamos lá, Ulisses Costa, você volta daqui a pouco. Segundo tempo que promete no Allianz Parque. O Palmeiras está perdendo para o River Plate 1-0, gol de Salas. Na primeira parte ali, logo no começo do jogo, aos 8 minutos, marca o relógio da Conmebol, o Salas marcou o primeiro gol. E aí o primeiro tempo termina quente no Allianz Parque, Bruno Migliozzi. Impressionante, PDV. O roteiro é todo favorável no primeiro tempo à equipe do River. O gol saiu cedo, o jogo foi picado, clima quente dentro do campo e também fora dele. O Abel estava ensandecido, revoltado com as marcações da arbitragem na beira do gramado e parece realmente que o clima todo é de vitória argentina no primeiro tempo, o que era esperado de um River que buscava uma virada, mas o Palmeiras realmente não conseguiu desempenhar o seu futebol, seu melhor papel, rapidamente voltou para o vestiário, só para confirmar o balanço da última confusão, né? O Pretzel destacou o amarelo para o Everton, mas teve também amarelo para o Galopo, que sofreu um empurrão, ele estava ali provocando, conversando dentro da grande área, rolou esse empurrão, por isso amarelo para os dois lados. Galopo e o Everton foram amarelados, reta final de primeiro tempo, o Palmeiras está perdendo 1-0, tudo igual no agregado, PDV. E aí, o Pretzel, Quesada, essa pilha de nervos no final do primeiro tempo, ainda bem que terminou o primeiro tempo agora, né? Ainda bem, porque acho que é num pior momento, talvez psicológico, do Palmeiras nessa reta final, um ataque do River Plate, falha da defesa, os jogadores caindo numa pilha, ainda bem que acabou o primeiro tempo, né? Para deixar claro que o empate basta pro Palmeiras, então o Palmeiras precisa de um gol. Tomou o gol aos 7 minutos, numa bola aérea, que pode acontecer, falha do Kelvin e também do Flaco Lopes, que estava ali ajudando a defesa. Antes o Palmeiras criou uma oportunidade com o chute do Piquerez e o Armani defendeu, e o Palmeiras teve um escanteio a seu favor. Quer dizer, o jogo não começou mal pro Palmeiras, só que tomou o gol cedo. E aí meio que se desestruturou na parte emocional.
Depois teve só um cabeceio do Murilo, né, que o Armani defende, e no mais o Palmeiras ficou muito irritado com marcações da arbitragem. Tem apenas 9 faltas no jogo, ó. O jogo ele é catimbado, porque o River cometeu 5 faltas e o Palmeiras 4, então não é um jogo violento. Não é um jogo pegado, só físico e picotado, não. É um jogo onde a bola rola, só que o Palmeiras está muito nervoso. E o River com o Gadiardo, num 4-5-1, 5 jogadores de meio campo que recuam com todos os jogadores de defesa, mais o Salas que ajuda na marcação, e o meio de campo do Palmeiras não funcionou como funcionou brilhantemente no jogo de ida. O Andrés Pereira, olha, se for pegar o mapa de calor dele, eu não gosto dessas coisas, certo? Mas só que, né, os sites que vivem de estatística e tal, que é um trabalho interessante também para alguns, se for pegar o mapa de calor do Andrés Pereira, ele ficou numa zona morta do campo. Praticamente ele não tocou na bola, e isso foi um problema. No primeiro jogo ele brilhou, hoje ele não está ajudando, e o Evangelista também não está legal na partida. É difícil encontrar alguém que tenha jogado bem esse primeiro tempo com a camisa do Palmeiras, né? Mas é curioso, né? Porque o Palmeiras, o PDV, está provando do próprio veneno, né? Nos últimos jogos ele tem feito gols rápidos contra os adversários. Na Argentina foi assim, né? A propósito, gol de bola parada também vale. Não vamos esquecer que o primeiro gol do Palmeiras lá foi uma cobrança de escanteio, né, Pretzel? Cobrança de escanteio do Andrés e o Gomes faz 1-0. E a gente estava falando aqui antes do jogo, a gente tem falado nos últimos dias, nas últimas horas também. O Palmeiras tem mais time, foi lá e venceu o River no Monumental, isso não é pouco, né? Isso é um grande resultado, com uma bela atuação, principalmente no primeiro tempo, mas ninguém se classifica e ninguém conquista nada na véspera. E o Palmeiras não está enfrentando um time ali da esquina, né? Ali do cruzamento, é o River. E aí eu comentava aqui, imagine um cenário, o River Plate faz 1-0, fez. Agora é o psicológico do Palmeiras, e o Palmeiras começou a entrar nessa guerra psicológica. Tudo bem, o Vitor Roque discutiu lá com o Montiel. Quem que o Montiel pensa que é? O cara é campeão do mundo, mas eu sou o Vitor Roque, eu jogo no Palmeiras, legal. Só que, por exemplo, o Everton deu um empurrão ali no jogador Galopo, esse São Paulo. Pra quê? Imagine se o árbitro expulsa o Everton. Alguém vai dizer, quem não gosta do Everton, né, Michel? Vai falar, aí é reforço. Mas vamos pensar, aí vai ter que mudar, vai ter que tirar um cara de linha e vai ter que colocar o Lomba. Aí você fica com 1 a menos. Ô, Preto, imagine ficar com 1 a menos nessa altura do jogo, né? E o meio-campo do River, né? O meio-campo do River, a entrada do Quinteiro foi a grande coisa neste meio-campo que o técnico Gadiardo fez. Além do Martínez quarta e também o Portillo que iniciou o jogo, né? Portillo depois saiu para a entrada do Enzo Pérez. Ele deixou o time mais novo e mais pegador. Eu não estou falando do Juan Quinteiros, que já tem 31 anos, mas a pegada do time do River Plate é diferente. O River não deu espaço para a equipe do Palmeiras pensar o primeiro tempo, e alguma coisa vai ter que ser feita pelo professor Abel Ferreira, né? Vamos ver se a cabeça dele está fria, para o coração ficar quente, né? Esquentar no segundo tempo, porque o primeiro tempo do Palmeiras não foi legal, não. Aliás, essa situação de cabeça fria, o outro fator, o palmeirense ele conhece o Andrés Matonte do verão retrasado, né? Da semifinal 23 contra o Boca. E de fato, né? Aquele jogo no Allianz Parque, enfim, ele coloca ali 4, 5 minutos, um jogo que ficou muito parado. E aí, ainda alguns lances questionáveis. E aí o palmeirense já cria uma atmosfera contra a arbitragem, mas que não pode contagiar talvez o time dentro de campo com relação a mais uma pilha, né? Além de toda a situação de estar atrás do placar, tem uma falta no final do primeiro tempo que aconteceu, e me parece que depois dessa falta, aí o time do Palmeiras começa a pegar mais pilha ainda, porque daí entra a questão da arbitragem também, né? Teve o lance do pênalti também, né? Da bola na mão lá, que ninguém reclamou, né? Só o Flaco. Mas eu acho que aquilo ali, sabe, é a brasileira, porque o Galopo tá parado, chega o Montiel chega e dá um bico pra frente, e a bola bate no braço dele, não tem como adivinhar. Que a gente tá acostumado aqui no Brasil, né? Isso aí não é pênalti, então tá certo, a reclamação do Flaco Lopes, ela tá correta, tem que reclamar mesmo, mas não é pênalti. Então é o seguinte, faltou calma e faltou tranquilidade pro Palmeiras fazer o jogo que fez na semana passada. Óbvio que o River tá melhor postado, não tá com o meio tão aberto como esteve no primeiro tempo, jogou com 3 zagueiros, ficou muito atolado dentro da área na primeira etapa, e aí o Palmeiras dominou, amassou, o ataque praticamente não existiu do River Plate. Hoje não, hoje o River tá com o time equilibrado, marcando muito bem o Palmeiras, e o Palmeiras sem ideias,
a partir do meio campo para frente. Vitor Roque também muito preocupado, muito irritado com as divididas, tem que pegar a bola e partir para cima, em direção à área, que é o que ele melhor faz. Acho que o segundo tempo o Palmeiras empata o jogo e classifica, PDB. Vai ter que mexer aí no time, eu acho, vai ter que mexer no meio campo. Acho que o Andrés é muito jogador para a atuação que ele fez nesse primeiro tempo. Eu não mexeria com o Andrés, mas eu pensaria em voltar aí com alguém de velocidade pela ponta. Aí eu estou falando do Facundo Torres ou do Sousa. O Facundo e o Sousa foram bem no último jogo do Palmeiras contra o Fortaleza. E aí pode escolher quem que você vai tirar aí, né? Ou tira o Lucas Evangelista ou o Felipe Anderson, ou tira os dois e coloca esses dois jogadores também na equipe. Ah, mas vai abrir o time. Bom, tudo bem, então não abre o time e continua com o que tá, coloca o Martínez. Só que se toma o segundo gol, aí você perde o poder de ataque também. Vamos ver o tamanho do técnico que o Palmeiras tem para tentar pelo menos um empate aí e evitar a cobrança de pênaltis, que é o que menos, né, o torcedor do Palmeiras quer. E o detalhe, se fosse a lá brasileiro, o Pretzel tem razão, teriam marcado o pênalti, Pretzel. E esse empurrão do Everton aí no Galopo, tinha água. O VAR chamaria, né, o lance do Galopo ali, que a bola bate no braço dele, mas eu acho que não daria um pênalti. E o Everton teria pelo menos tomado o amarelo. Não tomou, né, o amarelo no lance com o Galopo, nem isso. Tomou? O Everton tomou e o Galopo também. Então menos pior, né? Bom, daqui a pouco então a gente volta pro Allianz com o Bruno Migliozzi trazendo aí movimentação, né? Movimentação do time do Palmeiras com relação a mudanças, quem sabe, do Abel Ferreira para a segunda etapa. No Allianz Parque, hein? River Plate 1, Palmeiras 0. Ai, 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 Verdão. Ai, ai, ai. Daqui a pouco a gente volta com todo o segundo tempo aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Ulisses Costa dá o recado já, todo o segundo tempo para você. Agora, 10h27. Futebol é com a Rede Bandeirantes de Rádio. Existe futebol americano e existe futebol americano no Disney Plus. Aqui a emoção é levada a sério. Todo jogo tem cara de final. É futebol americano com quem mais entende do assunto e com os bordões que você ama. Isso é tradição ESPN. Isso é mais que NFL. Isso é NFL no Disney Plus. Jogos exclusivos aos domingos e segundas ao vivo no Disney Plus. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, Eugênio! Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que o amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se
do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. No Disney Plus, os gigantes se encontram. Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Eles conquistaram essa vaga. E agora lutam nas quartas de final da Libertadores. É tudo ou nada. É simplesmente de arrepiar. 3 tricampeões em busca de um só objetivo: conquistar a glória eterna pela 4ª vez. A ansiedade toma conta na reta final da Libertadores. Assista ao vivo no Disney Plus. Futebol é com a Bandeirantes. 10h33, os times estão voltando por aí, né, Miliose? É isso, PDV. Já no campo, as duas equipes sem nenhuma mudança, hein? Mesmo os times da primeira etapa. A Rádio Bandeirantes não muda. Ulisses Costa volta para todo o segundo tempo de por enquanto no Allianz Parque. Palmeiras 0, River Plate 1. Vem, Ulisses Costa. Vai começar o segundo tempo para você ligado no microfone Bandeirantes. É Palmeiras, coração quente, cabeça fria. Palmeiras apita o árbitro, toca na bola, o time do verde, ela rola, sai na rola, deixa ela rolar. Você tem emoção, vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, pra você ligado na Bandeirantes do time do Palmeiras, pra ser jogando pelo seu campo de defesa, vem pro toque de bola, continua na intermediária, Murilo, ele viu o recorde pelo seu campo de defesa, tenta ser jogando para o time do Palmeiras, a abertura vem para a direita do campo de ataque, para Kelvin domina novamente para o time do verde, tenta o levantamento, Gomes já pede pela direita, abertura para Gomes para Kelvin recolhe para o time do Palmeiras, e sai jogando no campo de retaguarda. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. A abertura vem pelo setor de direito do campo de defesa, vem para Gomes recolhe no campo de retaguarda, abre o compasso, inverteu boa jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina Piqueires, ele prende para o time do Palmeiras, gira a jogada pelo setor intermediário, olha o sono dele, ganha mesmo assim a jogada, Evangelista depois da dormida, recolhe para a direita para Kelvin recolhe para o Palmeiras, levantou para o Tigrinho de cabeça, ele põe para fora, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do River Plate bater. E arranca aplausos da torcida nas arquibancadas, que queria ver alguma ação ofensiva. Há muito tempo o Palmeiras não ocupava a grande área. Cabeceou sem direção o Tigrinho, ela se perde em linha de fundo, tiro de meta River. Alô, Gilmar Maria, ligados no microfone Bandeirantes. O Augusto Locutor também tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Grande Augusto Locutor. A bola volta no toque de bola para o time do River. Ser jogando parte para Balarmani, 1-0 River. No agregado, 2-2. Levantamento à frente para comando de ataque. Vai tentar o toque de bola contigo na intermediária. Aperta o time do Palmeiras, tenta descer pelo setor de esquerda. Lançamento vem para o Tiguinho, pegou no calcanhar dele. Ele domina para o time do Palmeiras. Vai para a finta, dá o tapa na bola pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Vem para a marcação dele, Montiel. Tiguinho tenta a finta, escapa do
o Montiel, que vem para tirar. A bola volta no peito do Evangelista, peito de madeira, a bola bate, explode, volta para o time do River, que domina pela direita no campo de defesa, tanto levantamento à frente, o time do River, forte e errado, forte e muito errado, é lateral, novamente no campo de defesa para o time do Palmeiras, bater e sair jogando. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Ela tem 110 filiais distribuídas no país, é Braspress. Já domina no campo de defesa para o Sérgio Fernando, vai tentar o toque de bola, continua novamente no setor intermediário. O time do Palmeiras domina a bola, tem posse de bola, tem toque de bola, domina o Palmeiras. A abertura vem pelo setor de direita, tenta o toque de primeira série, bom lance no Kelvin. É na volta do campo de retaguarda para sair jogando. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você domina novamente Gomes para Murilão. Murilão recolhe para o time do Palmeiras, vai tentar o toque de bola à frente do comando de ataque. Ele volta a jogar pelo setor de direita, tenta o levantamento no meio de campo. Murilo perde o lance, aperta novamente, tenta ganhar a jogada. Coutinho Andrés Pereira, ele não consegue. Bola volta para Gomes, que toca no campo de defesa. Recolhe novamente no campo de retaguarda. O time do Palmeiras sai jogando pela direita. A abertura vem para Kelvin domina para o time do Verde, tenta o levantamento à frente, levanta de forma errada. A bola volta com o time do River, que já domina no comando de ataque. Tica, perna Moreno tica, tenta o toque de bola, põe para fora. Pois pro morto do Evangelista, a bola sai para a linha de lado. Mas que coisa o Evangelista, hein, gente? Ele já errou 2, 3 vezes nesse segundo tempo. 3 minutos de jogo, velho. Jogo muito grande pra ele hoje, tá errando demais, muito nervoso. Mas e o Andrés Pereira, então? Tá confuso da Inglaterra hoje, pô? E o Felipe Anderson? E o tal do Moreno, e o Moreno jogo grande também, hein? É o futebol, tá Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Domínio do campo da retaguarda para ser jogando, tenta o toque de bola, Gomes ganha a jogada, Moreno recupera para o time do Palmeiras, vem pra finta, prende a jogada para Evangelista. Evangelista recolhe a jogada pelo setor de esquerda, que é para ataque, gira o lance, abriu para Felipe Anderson. Felipe Anderson domina para o time do Palmeiras, dá o tapa na bola, ganha lateral. Lateral para o time do Palmeiras, bater que o Felipe cobra para Piquerias. Piquerias domina novamente no seu campo de defesa, vem pra finta Piquerias. Ele prende a jogada contigo no campo da retaguarda, domina para Moreno. Moreno prende o lance para o time do Palmeiras, vai pro toque de bola novamente, Salustiano de Aracaju, tá ligado no microfone Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. José Melo ligado na Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque de bola, time do Palmeiras, abertura para Flaco. Flaco domina, deu na direita novamente para Kelvin. O Palmeiras não consegue furar o bloqueio do time do River. Fica tocando bola pelo seu campo de defesa. Recolhe no campo de defesa o time do Palmeiras com Murilo. Murilo domina para o time do Verde, vai pra finta na marcação, estica a jogada na ponta, na direita, tira dali Montiel. Ele dá um bico na bola, corta o perigo, a bola quica no setor intermediário, volta para Moreno. Moreno de primeira, gira novamente para o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe Evangelista, Evangelista atravessa a bola para Kelvin, Kelvin prende pela direita, estica a jogada pelo setor de ponta, tentou dar o toque de bola para Flaco. Flaco recolhe para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, ganha lateral para o Verdão bater. Flaco bate, domina no toque de bola de Evangelista, capricha, Evangelista toca a jogada, estica a perna, ganha a jogada Andreas Pereira. Ele vem para a ponta, domina o Tigrinho, vai pro giro, tenta o drible, fica no chão, o árbitro manda levantar, ele levanta, joga, vai para a nova pinta, perdeu o lance, recolhe na esquerda do time do Palmeiras, Piqueires cruzou, levantou para Flaco Lopes, sobe, de cabeça não brinca, toca, Montiel põe para a linha de fundo, escanteio direita, Verde. E no segundo tempo, o Palmeiras consegue encurralar o River Plate dentro de sua grande área, mais um escanteio, segundo pro Verdão na partida, nos pés de Andreas Pereira. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Escanteio, Andreas Pereira bateu, levantou, gol, passou por toda a extensão da grande área, voltou pra Piqueires na esquerda, capricha, Piqueires levantou, no gol do Tigrinho, cabeçou, botou, Tigrinho bateu. De Vitor Roque, o Tigrinho para o Verdão!
agora e não segurou. O centroavante tá ali, fez um primeiro tempo de muito nervosismo e agora ele empata o jogo. Jogador importantíssimo para o momento do Palmeiras. Palmeiras se classificando nesse momento, quem sabe? O jogador que é decisivo, como o Vitor tem sido nos últimos jogos, mostra o quê? Que quando ninguém trabalha para ele vai lá e trabalha pelo time, né? Cruzamento bom aí do Piquerez, é verdade, mas ele salva o Palmeiras de uma atuação ruim até aqui no jogo e principalmente no meio campo, né? Que não pensa, não raciocina e não ajuda o Verdão em nada até aqui. 1-1, agora é só segurar para não tomar o gol aí e a classificação tá chegando. Diz que a obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. O torcedor brasileiro 1-1 tá empatado o jogo, esse placar empate. O Palmeiras vai passando. No time do Palmeiras, aparecendo o jogador do campo de ataque. Flaco Lopes mata no peito, que o jogador Flaco Lopes abre o toque de bola, continua novamente. Evangelista prendeu no toque de bola de Pereira. Ele recolhe no campo de ataque, vem pra finta. Andrés Pereira tenta o toque de bola, soltou na direita novamente pra Kevin. Apertou, ganhou pro Palmeiras. Perde na sequência, a bola Flaco Lopes vem na dividida. Ela volta com o time do Palmeiras. O árbitro tá marcando a falta do André e do Flaco Lopes. Corpo no corpo, hein? Ombro, hein? E a confusão na sequência, duas cabeçadas. Tem dois jogadores do Palmeiras caídos. Tá fora de si o jogador da equipe do River. Tá enlouquecido o jogador do River. Ribeiro tá loucão. E a Cunha também. A Cunha enlouquecido e o Ribeiro também. Confusão criada, Messias, depois de uma falta marcada a favor do River Plate. Isso que eu estranhei. Falta pro River no campo de defesa. O Vitor Roque foi falar alguma coisa. O Acunha se estranhou com ele e derrubou o atacante do Palmeiras. Na sequência veio alguém do banco de reservas e foi pro chão também. Clima esquenta demais no segundo tempo no estádio do Allianz Parque. O Vitor Roque até agora estirado no gramado. E aí? Tá louco. Não, o Flaco... é pai agressão, hein, velho? O Flaco entrou forte no Acunha. Eu achei falta do Flaco. E aí depois o Acunha empurrou o Vitor Roque. Aí veio o pessoal do banco do Palmeiras e o Acunha deu uma cabeçada ali em alguém do time do Palmeiras. Olha, só deu amarelo pelo que a gente viu, né? Deu pro Acunha. Então ficou barato. Ficou barato aí. Não sei se foi tudo isso. Falta foi do Flaco. Foi. Ele deu uma ombrada, mas foi nas costas. Aí o Acunha vem empurrar o Vitor Roque. Aí o Acunha empurra o Vitor Roque. Tomou amarelo o Acunha. Mas depois, o Acunha de empurrar o Vitor Roque, o que o Acunha faz? Ó, ele dá uma cabeçada em alguém do banco do Palmeiras. É o que ele fez. Isso. E o Vitor Roque tomou amarelo também. Tomou amarelo. Mas por que ele tomou amarelo? Tomou amarelo pela provocação ao Acunha. Então por que ele não deu? Sim, cartão amarelo pro Galopo. Amarelo pra cada um, Acunha e o Vitor Roque. Por que ele não deu pro Galopo quando o Everton... Mas deu pro Galopo. Pro Galopo não. Deu pro Galopo. No outro lance deu, no primeiro tempo deu sim, pro Galopo deu. Agora ele repete o mesmo critério. E tem um cartão vermelho pro banco também, tentando entender pra quem foi. Alguém reclamou demais no banco do Palmeiras e foi expulso. Que coisa, hein? Juizão é deles, né? Nosso não, hein, Preto? Hein, Caçada? O juizão ele tá apitando o ritmo dele, né? Agora, o cartão pro Vitor Roque eu não consegui entender qual foi o critério. Nem eu. Que o Vitor Roque retardou o reinício do jogo chutando a bola mais longe, é isso? Pode ter sido, pode ser. É bola no campo de ataque, tenta o toque de bola sobre o River. Ganhou na cara do gol, pode ser o gol, tocando a bola pra fora! O Salas tocou pra fora, perdeu o gol do River e ficou pedindo pênalti. Tava impedido o lance, a arbitragem levanta agora a bandeira, massa e o cara a cara de novo o Salas, o toque passa raspando a trave do Everton que nada pôde fazer, tá reclamando bastante, mas impedimento já estava marcado, Ulisses. Mas não tá. A Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já, pois não. Não havia impedimento, se sai o gol, o VAR ia validar esse gol, hein? Não havia impedimento do Salas. Bobeou a defesa do Palmeiras aí, agora o River tá provando do veneno do primeiro tempo. Claro. Né? Porque
quis ganhar no psicológico no grito da carteirada, agora o Palmeiras está fazendo a mesma coisa, né? Tem que fazer isso mesmo, Palmeiras. Meter a pressão danada, tá certinho o time do Palmeiras. Só não pode esquecer uma coisa, que quando a bola rola, aí tem que prestar atenção nas táticas do jogo. Como nesse lance, o Salas estava em posição legal e a defesa parou, entendeu? Então tem que ficar esperto só nesse tipo de lance. É verdade. Porque foi falta em cima do Gomes primeiro, porque o Salas empurra o Gomes pelas costas, certo? E o juiz não deu. Eu não achei, Luiz. Nessa eu vou discordar. Você não achou? Ó, então vai, acompanha o lance. Não, dividida é normal. E foi mão do outro. Não foi, Ulisses, não foi. Um bota o braço no outro, não foi, não. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na cata, pode contar, torcedor brasileiro. Você está no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Palmeiras está fazendo certinho. Tá fazendo certinho. O Acunha deu uma cabeçada no Martínez, certo? E depois de ter feito a falta no Vitor Roque. Então o juiz contemporizou, podia ter expulsado o Acunha. Por isso que o Abel Ferreira estava reclamando. O Vitor Roque chuta a bola. Isso, agora tá explicado, é isso que tu disseste. Parabéns, Isso. Ô, Ulisses, ele chutou a bola, retardou o início do jogo. Pois não. Desculpa, Ulisses, o Milhossi vai informar já, mas vai entrar mais um atacante aí, porque agora o River vai ter que ir pra cima, né? Esse resultado de 1-1 não interessa nem um pouco pra equipe do River. Agora eu tô vendo aqui o Acunha, o jogador do Palmeiras estava caído, o Acunha enfiou a chuteira na parte de trás, na região glútea do jogador do Palmeiras. Que jogador sujo esse daí do River Plate também. Eles são sujos. Tá louco. A Copa do Mundo de 78, os caras roubaram a gente. Zico faz um gol no finalzinho do jogo, o juiz termina o jogo antes da bola entrar. A Argentina compra o próximo jogo, ganha de 6-0. Os caras compraram uma Copa do Mundo e ninguém fala nisso. Entendeu? Ninguém fala nisso. Foi comprada a Copa do Mundo. Foi uma vergonha. Ou será que eu tô tão errado assim? Não tá. Eu acho que eles compraram o Peru, né? A Copa não compraram o Peru. Por que anularam o gol do Zico? A bola viajando, ele toca de cabeça, faz o gol. Isso foi na primeira rodada, né? Mas aí foi o erro do árbitro. Mas ali tava no esquema, né? Mudou. Gomes vai embora, hein? Não deu pra ele não, depois desse pisão, sentiu demais o Gomes, deixa o campo, entra o Bruno Fux, só que o Bruno Fux sentiu antes da plaquinha, então ele já levou amarelo, então ele teve que voltar pra beira do campo, entrar de novo, já amarelado, zagueirão do Palmeiras, e teve duas mudanças do River, saíram 26 Nacho e 10 Quinteiro, entraram 11 Colídio e 39 Lencina, dois atacantes. O Colídio é um centroavante aí que é a base do Boca, certo? E o outro que entrou Lencina é o meio campista para dar um pouco mais de ritmo. O Nacho Fernandes jogou absolutamente nada, foi o único jogador ruim do River Plate até aqui. Ele sai do 4-5-1 agora para um 4-4-2. É o futebol da Bandeirantes. O Lencina, que número que é? 39. Eu não sei pra que dá tão rápido assim as alterações, mas tudo bem. E o Gadiar tomou amarelo, viu? Por reclamação. Lamber sabão, pô. Quem, eu? Ou o Gadiar? Não, Galhar. Bom, tá bom. E alguma vez já lambeste sabão, Liz? Que tu manda todo mundo lamber sabão, irmão. Claro que já. Em algum momento da tua vida, Pretzel? Não. Já pisaram no seu glúteo? Várias vezes. É o futebol da Bandeirantes pra você. Leva o tio hoje, ô Quesada. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. 1-1 empatado, vai dando o Palmeiras, que domina no campo de ataque. Andrés Pereira abre a jogada para o Tigrinho. O Vitor Roque, ele domina para o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, vem pra finta, tem do toque de bola contigo na intermediária, recomeça o time do Verde. A abertura vira o toque de bola pelo setor de esquerda, campo de defesa. Já domina Felipe Anderson, volta aqui atrás do campo de retaguarda. O Palmeiras tem posse de bola. Domina no campo de defesa, a parte. Pra bola o Everton, ele levanta no comando de ataque. Flaco Lopes vem para ganhar, Moreno também ganha. A bola foi solta pelo setor de esquerda, campo de ataque. Flaco Lopes vai chegar, tentou chegar, vai embora para a linha de fundo, lado a bola. Galopo protege a lateral para a equipe do River, bater pela esquerda, campo de defesa. E o Flaco Lopes conhece bem, hein? Tá deixando braço, perna, tudo tá certinho o Flaco Lopes, hein?
Concorra uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. Vem Palmeiras, Tigrinho tentou domínio, perdeu a bola. A bola volta com o time do River, que domina pela direita no campo de ataque. Levantamento foi feito à frente, Moreno vem, toca de cabeça, tira. Felipe Anderson assistindo o jogo do campo de jogo. Já domina do campo de ataque, aperta na marcação, bola solta para o River. Tentou o toque de bola, rasgada ali, Fux foi atingido. A bola bate no jogador do Palmeiras em cima do Kelvin. Vai embora para a linha de fundo, escanteio. A dividida foi favorável ao River Plate. Consegue o escanteio ali o Lencina, a tabelinha dele com o Colídio. Acabaram de entrar. Escanteio para a equipe do River cobrar. José Eduardo ligado no microfone, Bandeirantes, escanteio pro River, bater, vem o Tigrinho de cabeça, quarta, tiro, perigo, agora volta com o time do Palmeiras que pode ganhar a bola, abertura pelo setor de esquerda, vem novo cruzamento na grande área, Fux subiu de cabeça, tirou a bola, volta com o time do River, tocada para trás, aperta o time do Palmeiras, vem para ganhar, Galopo bate mal, volta no toque de bola contigo novamente, recolhe Andreas Pereira pro time do Palmeiras, ameaça o levantamento à frente, toma a pancada! Tá parado o jogo, direito é lateral, o árbitro tá dando lateral pro River. Foi falta no Andreas Pereira. Protegeu muito bem a bola, camisa 8, o Colídio foi quem chegou por trás e derrubou o meio-campista do Palmeiras, que prendia a bola no campo de ataque. Nada de falta, lateral pro River, só que agora ele manda parar para atendimento ali do Andreas Pereira, que fica caído. Reposição pro River Plate no campo de defesa. Aquela famosa alavanca, né? Tu achou falta, lateral. Achou falta. Achei alavanca ali. Eu achei que ele tentou cavar. Agora ele tem que entrar no jogo, Andreas Pereira. Muito discreto. O árbitro agora quer velocidade, celeridade no jogo. É um baita do malandro, né? Agora você viu, o Fux caiu lá na área, ele falou, levanta rapidinho aí, vamos pro jogo. Mas quando o Palmeiras estava perdendo o jogo, ele não queria nada disso, né, esse pilantra. A bola volta no toque, ele tentou o domínio, Evangelista. Quem sabe ele acorda. Tomou uma chegada, quem sabe ele acorda agora, Evangelista. Galopo, hein? Galopo tá louquinho pra ser expulso, hein? Já tem cartão amarelo, passou o Rapa ali no Evangelista. O Palmeiras vai pra cima, tá no campo de ataque. É o futebol da Bandeirantes. Geraldo Alves de Oliveira tá lá. Bob pai, Bob filho no Inter, hein, Pretzel? Domínio do campo de ataque, já tenta descer o time do Palmeiras. Bola foi chuta pro toque de bola de Flaco. Lápis tentou chegar da bola, não vai embora. Linha de lado, lateral pela direita, campo de ataque, vem pra rasgar Ribeiro. É lateral pro time do Palmeiras, bater pela direita do campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta no toque de bola, Walter Vieira, Sabrina Lulucci. Obrigado pelo carinho da sintonia, Mariceu, Walter Vieira, Matheus Filho, Ferreira Média também curtindo o Sonsaço, Bandeirantes, Vivaldo Junqueira. É lateral para o Verdão. Lateral para o Palmeiras, bater pela direita, lateral cobrado dentro da grande área, tentou o toque de bola, Coutinho novamente, Kelvin. Afasta o zagueiro, tira a bola, volta com o time do Verde, domina Piqueires. Ele recolhe para o time do Palmeiras, já tenta partir pelo setor de esquerda, campo de ataque, é o que faz. Recolhe no comando, vem para finta em cima dele, tenta o toque de bola novamente, o time do Palmeiras abriu, passou na velocidade, o time do Verde domina com Felipe Anderson, bom drible, boa finta. Ele prende o lance, recomeça aqui atrás com o Everton, que vai dominar para o Palmeiras e sair jogando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos SU você pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir. Jogados para você conferir exatamente. Exatamente 21 minutos de bola rolando, 21 de bola rolando para você conferir. Vai ser expulso, hein? Vai ser expulso o Salas. Já tinha amarelo, deu uma entrada maldosa, o Salas toma o amarelo e toma o vermelho. Amarelo e vermelho para Salas, ele pegou o Fux. Ficou caído ali o jogo, o Fux não, desculpe. Ele acabou atingindo o Kelvin. Ficou caído o Kelvin, está expulso de jogo Salas, camisa 7 do time do River Plate. Ele acabou acertando o Salas mesmo não tinha amarelo, hein, Milhosa? O Salas eu também acho que não. O Salas não tinha amarelo. Pois é, eu não lembro desse amarelo. Não, ele não tinha amarelo. O cartão amarelo permanece no campo. A expulsão foi até sinalizada aqui no telão, mas o Salas segue no gramado. Cartão amarelo para ele, acertou o Kelvin, mas não foi expulsão não, fez confusão a arte do jogo. Então só deu amarelo, perfeito. Então deu amarelo, porque eu não tinha ele aqui com um amarelo. Então a ideia era essa, né? Ele teria tomado o segundo amarelo nesse lance, isso. Certo? Então é o primeiro, tá, ok. O árbitro tá perdidaço, hein? Andreas Mastodonte agora, nem é Mastonte, assim, tá louco. É que é?
Conhece o mastodonte ou não? Uma espécie de elefante. Ué. Tá viajando, tava em Paris esses dias. Mas esse é fiotão, que é de tromba pequena. Futebol da Bandeirantes para você, continua em Campos Salas. Você ligado no microfone Bandeirantes, vem pro toque de bola da esquerda, aperta na marcação, novamente Piquelis. Ele vem pra finta, tenta o cruzamento dentro da grande área, põe atrás do gol, é tiro de meta pro River bater. Ali ficou sem saber o que fazer, né? O Piqueires que agora veste a faixa de capitão na equipe do Palmeiras com a saída no Gomes. Manda pra longe, ganha tempo, ganha campo. Verdão tá na frente no agregado 3-2. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe no campo de defesa. Você ligado no microfone Bandeirantes. Tenta descer novamente. Recolhe no campo de ataque. Aperta o time do River Plate. Lateral para o time do Palmeiras. Bater manual para o time do Palmeiras. Cobrar. Vem para Estrela Bet. Acesse o site. Abra sua conta. Estrela Bet. Simples em um instante. Pois não. Daqui a pouco, Miguel Borja, homem que já custou quase 70 milhões de reais ao Palmeiras, entra na equipe do River. E vem Flaco Lopes, domina para o time do Palmeiras, mais um Verdão, capricha Flaco. Ele vem para a finta de calcanhar, tentou soltar para o Felipe Anderson. É legal, eu queria ser que nem ele, viu, velho? Ele tem um privilégio, cara, tão incrível, né, Pretzel, né, Caçada? Porque o Felipe Anderson, ele assiste o jogo dentro do campo de jogo, cara. Pode fazer muita bobagem. Como é que é? Pode fazer muita bobagem que ele tem a senha para seguir no time, né? Não é isso, é um negócio impressionante. Mas hoje até ele não tá mal, viu? Nessa ele errou. Não. Nessa ele errou. Nessa e umas 4 outras. E aí, por lentidão. Ele é bom driblador, prende bem a bola, passa. Mas lentidão de entender, de raciocinar, de seguir pro companheiro na jogada. Alô, Jurandir Oliveira, pois não, Miliose. Saiu Galopo, Ulisses, com a 34, tinha cartão amarelo, entrou 9, Miguel Borja, ex-jogador do Palmeiras. E vem para o toque, ele para domina novamente no campo de defesa, o Palmeiras para ser jogando com Moreno. Moreno domina para o time do Palmeiras, abre para a direita no campo de ataque para Kelvin. Kelvin levanta na boca do gol, afasta, vem para tirar novamente o time do Palmeiras, aperta para ganhar o lance, tira dali o time do River para a volta no campo de defesa, tá parado o jogo. Tá marcada a falta para o time do River bater. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 minutos de bola rolando, 25 minutos de bola rolando, é o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, Palmeiras 1 para o River, no agregado. 3-2 para o time do Palmeiras da Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, ô Cunha. Vamos lá, Ulisses. Gol do Independiente Del Valle lá na Colômbia. Vai devolvendo o placar do jogo da ida, 2-0. Jogo aos 27 minutos do segundo tempo. Nesse momento vai se encaminhando para os pênaltis. Once Caldas e Independiente Del Valle. E vem pro jogo o time do River, bola batida, bola tentou, prensada, ela subiu, passou perto do gol, foi embora pra linha de fundo, quase o River empata. Com Lencina, ganhou campo ali o time do River Plate na tabela rápida, mas a bola desviou no próprio Borja, por isso, tiro de meta, respira o Palmeiras, tá bem no placar, empatado 1-1. Quando eu falo empata, é empatar no agregado, viu, gente? Eu sei que o jogo tá empatado em 1-1. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo, tudo certo. A bola volta no toque de bola, Cícero Peixoto, Valdir Carvalho ligado no microfone da Bandeirantes. Alô, Rogério Lira. Obrigado pelo carinho da sintonia. Tem lateral o time do River da direita, campo de ataque. Não é momento, Pretzel, Quesada, Pretzel, Quesada e Pretzel. Não é momento para eles pararem o jogo, segurar a bola, o Palmeiras começar a tocar e chamar o River e abrir espaço para penetrar na zaga do time do River Plate. Mas essa é a tentativa, só que o River agora veio pra cima. O que o Palmeiras tem que fazer é isso, ó, com calma agora, pegou o Kelvin a bola, aí perdeu a bola. Isso é que não dá pra acontecer, tu sai com ela de trás e entrega a bola no meio do campo. Em algum momento da tua vida, tu já saíste com ela de trás e perdera ela no meio de campo? Umas 10 vezes, mais ou menos. Mas era mais eficiente no passe, viu? Agora o time tá bem aberto, né? Então, quer dizer, a chance do Palmeiras no contragolpe fazer o segundo, agora é a chance também, com essa formação mais ofensiva do River, tentar o segundo gol aí. A bola volta com o time do River, domina. Moreno driblado, a bola foi solta para Borja, tá dentro da grande área, girou, bateu pro gol. Everton! Defesa
Pesada no chute do Borja, defesaça no chute do Borja. O Everton espetacular, o goleiro do Palmeiras, escanteio para o time do River bater. E vem pelo setor de esquerda, vem Pérez para a cobrança de escanteio, partiu para a bola, correu, bateu, levantou no gol, subiu de cabeça, afasta a zaga. Vem para tirar novamente Murilão para o time do Palmeiras, sobe, tira dali, afasta de qualquer maneira. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já a Disney Plus. A bola volta com o time do River, que domina pela direita do campo de ataque, aperta o time do Palmeiras, Piqueires. Ele tenta ser jogando para o time do Palmeiras, toca a jogada do capitão Piqueires, rasga o perigo do meio, bola volta com o time do Verde, já domina do campo de ataque, vem para a finta o time do Palmeiras, limpa Andreas Pereira, vai para a finta, perde a jogada, vem de calcanhar, ganha a jogada Montiel, ele vem para o toque de bola novamente, Montiel tirou, a bola volta no comando de ataque, aperta o time do River, tentou o chute, a bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras, recolhe no campo de defesa, capricha Verdão que sai o segundo, domina o time do Palmeiras, vem para Flaco, Flaco domina, tem aberto novamente no toque de bola, tenta partir, ele prende o lance para o time do Palmeiras, limpa de um lado ao outro, sem espaço para ser jogando, empurra a jogada pelo setor de direita, vem para Felipe Anderson toca pessimamente mal, isso que ele está jogando bem, segundo o Pretzel, a bola volta no toque de bola, recolhe contigo no comando de ataque, aperta na marcação, Borja solta a jogada de 3 dedos, afasta o time do Palmeiras, tira, ela vai sair para a linha de lado, lateral para a equipe do River Plate, bater pela esquerda, campo de ataque, bora de consórcio, Volkswagen que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra, simule em consórcio vw.com.br, consulte condições, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, Juliano Vieira está no sul de Minas Gerais, ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, obrigado rapaziada do canal do Lourenço, no meio do campo de defesa, o time do Palmeiras tenta descer, Coutinho vem pro toque de bola, o domínio, a falta no Tigrinho, Vitor Roque, tá parado o jogo, chama o Ibama, pegaram o Tigrinho. Mais um erro na troca de passe da equipe do River Plate, o Tigrinho aproveitou, colocou a bola na corrida e aí o já quase quarentão Enzo Pérez não acompanhou, fez a falta e levou cartão amarelo, mais um para a equipe do River Plate. É o futebol da Bandeirantes Pretzel, que sada. Bem marcada a falta e o cartão muito bem aplicado. Tá saindo pedido atendimento o Enzo Pérez, que é veteranão. Houve um corte grande de mais ou menos uns 7 centímetros acima do joelho. Pois é, e vai receber o atendimento. Eles vão botar uma gaze, é do nosso tempo, a gaze, né? Já sofrestes um corte desse, Ulisses? Pá! E como? E vem para o jogo o time do Palmeiras, levantamento à frente, tentou o Tigrinho, afasta o zagueiro. Agora o Enzo não aguenta mais, Ulisses. A idade chega, né? Não é fácil. 39 anos para todos nós, desse, é complicado. Alô, João, ligado do microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras vem, Borja, toca na bola, põe para fora, lateral para a equipe do Palmeiras, bateria, o Borja dá um bico na bola, mais longe ainda. Pô! Não é para amarelo esse lance não, Pretzel? Dá um bico na bola depois que ela saiu? É contra ele, né? Aí é o gênio é o contrário, porque é o gênio com J, porque o River precisa da bola no jogo e não na arquibancada, né? Bom, Facundo Torres, ele adora o Facundo Torres. Então eu acho que ele vai tirar o Flaco Lopes, acho. O Facundo Torres é filho dele, só pode ser. Ou vai mexer com o Felipe Anderson ou com o Lucas Evangelista, um dos dois, né? Martínez vem também. E vem para o jogo, vai para proteger. Domínio do campo de ataque. Vai tirar o Andrés Pereira. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. O Felipe Anderson, né? Já prende o lance e tenta arrancar novamente no comando de ataque. Aperta novamente o time do River. Lançamento na boca do gol, sai do gol tranquilo, Everton. Domina para o time do Palmeiras para ser jogando pelo seu campo de defesa. O jogador Everton do time do Verde. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na Cata pode contar. É na volta do toque de bola contigo no setor intermediário. O domínio novamente no campo de defesa. O time do River tenta ser jogando. Ribeiro, que fizeste? Pá. Que besteira, troca o verde. Em 2 vezes, Ulisses, vamos lá, vai sair o Andrés Pereira, camisa 8, para a entrada do 17. Facundo Torres vai para a vaga dele, o atacante uruguaio. Além disso, troca de 5 por 32. Sai o Aníbal Moreno com a 5, vem o 32. Emiliano Martínez, 2 mexidas no Palmeiras. Martínez descansado para correr e marcar bastante, né, Pretzel, né, Caçada? Exatamente. Agora o Facundo Torres é porque é parente. Ele tirou, o Andrés Pereira não jogou nada e saiu cansado. Para parecer que estava no fuso inglês mesmo, né? E o Martínez é isso aí, para marcar um jogador mais descansado. Ele tem a marcação e tem a bola aérea, o Martínez, jogador mais alto. O Andrés realmente hoje não estava legal, né? Vamos combinar que hoje não foi o dia do Andrés.
E o Aníbal Moreno, eu não sei, eu tenho sentido que o Aníbal Moreno em jogo grande, ele dá uma sumidona, ele dá uma apagada, hein? E hoje é jogo grande, muito grande. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe o time do verde, abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, tenta esticar a bola para a ponta, dominou novamente Kelvin, recolheu para o time do Palmeiras, vai para fim, ele toma falta, entrada da área pela direita, é falta para o time do Palmeiras bater. Ele sabe que o Acunha tem amarelo e não pode parar ele com muita agressividade. Então foi pra cima o Kelvin pelo lado direito, reclama demais o argentino. A falta é perigosíssima no bico direito da grande área. Quem sabe pra virada no Verdão. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. É falta para o time do Palmeiras bater bico da grande área pelo setor de esquerda. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços é Grupo Souza Lima. Estamos com 33 minutos de bola rolando para você ligado no microfone Bandeirantes. José Luiz em Washington. Ligado no futebol da Bandeirantes. É falta para o time do Palmeiras bater. Ajeita para a cobrança de falta o time do Palmeiras para você ligado no microfone da Bandeirantes. Piqueires vem para a cobrança de falta, é falta para o time do Verde cobrar. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Piqueires vem para a cobrança de falta para o time do Palmeiras. É pelo setor de esquerda, campo de ataque, bico da grande área. Vem Piqueires pela direita de ataque, partiu perna esquerda na bola, bateu Armani, pegou, largou! Passou embaixo do pé do Tigrinho. A bola volta com o time do Palmeiras, lançamento à frente para Fux. Matou no peito, dominou, tentou a finta, o árbitro manda ele levantar e jogar a bola, tira a bola dele e sai jogando errado, mas erra também o time do Palmeiras com o Murilão, já dominou do campo de ataque, tenta descer do comando, a bola volta no toque de bola de Kelvin, ele põe pra fora, a bola podia sair jogando com o Everton, hein? Mesmo assim foi aplaudido, né? Tinha campo, apenas um cara na marcação, mas a torcida não quer saber, coloca pra fora, jogo é importante. O River tem a posse no campo de ataque. Reginelli Gomes também tá ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado, Walter Vieira, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado, torcedor brasileiro. Você na Bandeirantes é lateral. Lateral para o time do River, bater Palmeiras, vence o jogo. Vence, vai classificando no placar agregado 3-2 para o time do Palmeiras. Domina o time do Verde, tenta tirar a jogada no comando de ataque. Aperta Flaco, vem para chegar da bola, tira o perigo, o time do Palmeiras, abertura vem com o Facundo Torres. Ele domina para o Palmeiras, mas o árbitro para. Marcou a falta no lance anterior. É isso, falta marcada ainda para o River Plate no campo de ataque, Ulisses. Quando a gente tem divulgação de público e renda, viu? Renda de R$4.244.260 para um público de 40.893 presentes no Allianz Parque. Falta para o River. É o futebol da Bandeirantes. Qual é o público? 40.893. Isso, torcedor do Verdão, bonito. É bola do campo de ataque, falta para o time do River bater, falta cobrada na segunda trave, muito forte. Tiro de meta para aqui para o Palmeiras cobrar. Tiro de meta para o Palmeiras bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. 1-1 é o placar do jogo, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando o time do Palmeiras, você na Bandeirantes. Obrigado, torcedor do Brasil, pelo carinho da sua audiência. A bola volta no toque, ele fala contigo novamente com o time do Palmeiras para ser jogando 1-1, Palmeiras no agregado, 3-2 para o Palmeiras. O Palmeiras vai se classificando para a semifinal. A bola volta no toque de bola, vem para tirar novamente o time do Verde, vem para o toque contigo no setor intermediário. Parte com Felipe Anderson pelo setor de esquerda, campo de ataque, Piqueires pediu, ele demorou para soltar, soltou errado, passe de bola sai mal, mas a bola volta com o time do Palmeiras, é a domínio Evangelista, perdeu o lance, Flaco Lopes dominou, tomou a pancada, o árbitro mandou seguir, volta o time do Palmeiras, ganha com o Piqueires, dominou, girou, bateu pro gol, voltou do toque de bola de Tigrinho, ele balança lindo lance na grande área, bateu cruzado, ninguém chegou, ela volta para Piqueires, Piqueires domina, dá o tapa na bola, partiu para a linha de fundo, cruzou na boca do gol, subiu o zagueirão para cortar, afasta o River, tira de cabeça Ribeiro, a bola volta no toque de bola para o toque de bola de Borja, ele tenta ganhar o lance, vem para cima, Martins da sua marcação, Borja tenta o lançamento no meio dos zagueiros, tranquilo, Fux domina, recolhe para o Palmeiras para ser jogado no campo de defesa, Fux recolhe para o time do Palmeiras, dá um pico na bola, levanta a frente, Tigrinho briga, perde, a bola volta novamente com o time do River, lançamento na entrada na grande área, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário, Martins, ele vem, tira, ganha a jogada contigo novamente, Montiel, ele prende o lance pelo setor de direito do campo de ataque, já vai para o drible, recolhe novamente, vem para finta, aperta a jogada, o time do Palmeiras recupera com Piqueires, tomou a falta, para
do jogo, falta para o time do Palmeiras bater no campo de defesa. Fux pede apoio da torcida. Rodrigo Carvalho do Couto, ligado no microfone Bandeirantes. Rodrigo Carvalho do Couto, obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui tá parado o jogo. Falta do Lencina em cima do Piquerez e o Fux pede o apoio e tem reciprocidade. Torcida canta alto no estádio do Allianz Parque. E olha, os argentinos estão mais quietos, hein? Se cantaram bastante. Agora cerca de 4 mil torcedores do River estão de cara feia no setor visitante. Olha lá pra você sentir o nabo aí. Tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater e ser jogando Pretzel Quesada. E o jogo? O jogo tá no momento crítico, né? O Palmeiras tem que segurar a bola lá na frente. Mais Vitor Roque, mais Flaco Lopes, mais a bola no chão. Facundo Torres entrou para marcar o Acunha ou para forçar a expulsão do Acunha. Essa que é a realidade, né? E o River tá todo desorganizado agora. O jogo tá bem propício a fazer mais um gol, sair mais um gol. A gente não sabe de que lado, né? Porque o Palmeiras tá insistindo bem. O River tá com dificuldades, mas também tá dando mole no sistema defensivo em alguns momentos a equipe do Palmeiras, como você já citou aí na narração. Eu sei. Quem vai fazer o próximo gol? Eu acho que vai ser o Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras vai fazer já o 2-1. Fique ligado. É bola do campo de ataque. Tenta descer o time do verde. Vem pra finta. Flaco Lopes bate, ganha. Perde, ganha. Volta. A bola volta no toque de curtinho novamente de Fux. Ele recolhe para Piquerez no campo de defesa. Estica a jogada pelo setor de esquerda. Passa mal Piquerez. Ela volta para o direito com o Montiel. Montiel prendeu o lance. Tentou levantamento à frente. Vem pro toque de bola. Time do verde para ser jogando no seu campo de retaguarda. Você está na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Tenta Facundo. Toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta novamente. Tenta descer o time do Palmeiras. Já ganha a jogada pelo setor de esquerda. Campo de defesa. Levantamento vem para Flaco. Flaco mata no peito. Domina. Tenta a finta em cima da marcação. Ele tenta o toque de bola. Fica pedindo falta. Aperta Evangelista. Tenta ganhar para o time do Palmeiras. Não consegue. A bola volta com o time do River. Vem para o toque de bola. Montiel. Ele prendeu o lance. Para. Vem para o toque de bola. Solta contigo no setor intermediário. Tabelada. A bola para Borja. Girou dentro da área. Demorou para bater. Afasta a zaga do Palmeiras. Vem para Facundo Torres. Ganha a jogada. Vamos ver o lançamento dele. Lançou boa bola no comando de ataque pro Tigrinho. Ele domina pro time do Palmeiras. Vem pro toque de bola pelo setor de esquerda. Flaco Lopes pede lá do outro lado. Quarto o primeiro, quarto o segundo, quarto o terceiro. Girou, bateu em cima da marcação. Voltou para Flaco Lopes. Domina pro time do Palmeiras. Vai pro toque de bola pra Tigrinho. Sem lance, sem espaço. Bateu. Armani pegou, largou, passou no dente, aperta. Pega Armani. Segura o goleiro do River. Incrível a bagunça que faz o Tigrinho na área do River Plate, né? Praticamente sozinho, levou 2 marcadores, chutou, depois aparece de novo e quase que o Armani entrega a paçoca. O River vai em busca nos minutos finais, Ulisses. Luiz Cláudio ligado no microfone da Bandeirantes, o tempo não para. A Bandeirantes marca. São 40 minutos, vem para ganhar bola novamente o time do Palmeiras, abertura frente do comando de ataque, vem pro toque de bola, Facundo Torres justifica, do outro lado se solta, é bom, enfiou para Flaco Lopes, forte demais o passe, não justificou, o Armani sai para pegar, repito para você. 40 minutos e 30 de bola rolando. Etapa final de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Torcedor, continua para você, Palmeiras. River 1 no agregado, 3-2 pro Palmeiras. Alô, Coen. Ulisses, rodada da Sul-Americana e Libertadores que só termina amanhã. São Paulo e a LDU de Quito entram em campo no Morumbi às 7 horas pelas quartas de final da Libertadores. A LDU venceu no Equador por 2-0. Estudiantes e Flamengo entram às 9h30. O Mengão venceu por 2-1 a ida. Pela Sul-Americana, Laú e Alianza Lima jogam às 9h30. Universidade de Chile e Alianza Lima. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Está jogando errado. A bola volta para Facundo Torres para fazer o gol. Derrubado, é pênalti! Penalidade máxima do Acunha, que tem amarelo e vai tomar o vermelho. É penalidade máxima pro Palmeiras bater. Derrubado na grande área. Derrubado na grande área. Jogadores do River cercam o árbitro do jogo. O Palmeiras tem a chance na cobrança de pênalti agora. O Bruno Miliossi.
Quanta inteligência no Palmeiras, ligado no jogo a todo instante. Agora sim, cabeça foi fria, porque o Facundo Torres teve muita liberdade do lado direito. A falta cobrada rápida, pegou o sistema defensivo do River desmontado. O Acunha não pôde fazer nada, puxa o atacante do Palmeiras, é expulso e tem pênalti a equipe do Verdão para virada. É o pênalti da classificação, Ulisses Costa. E olha o que os jogadores do River fazem com o árbitro do jogo, inadmissível, Pretzel Quesada. Eu quero ver o lance que a geração da partida ficou mostrando o estádio de cima. E aí quando mostra, o Facundo Torres já está entrando na área. Qual a reclamação dos jogadores do River? Uma falta lá atrás. Agora que eles estão mostrando impedimento, não está impedido. Não está impedido essa reclamação. Não está impedido, fim de história, pênalti bem marcado. Porque o braço dele estava na frente. Exatamente, e o Acunha foi bem expulso. O braço não conta. Fez hora extra o Acunha. Quem estava lá foi o Riveiro. Não sei quem que é o diretor da transmissão oficial, pode ser até nosso amigo, mas, pô, mostra o jogo. Ele foi mal. Mostra o jogo, você vai ficar mostrando reação de react de torcedor na arquibancada, imagem de drone, mostra o jogo para ajudar a gente, né? E pênalti, claro. Futebol dando respeito ao telespectador, né? Eu sei bem o que é isso. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Tá parado o jogo, tem pênalti o Verdão. Vamos ver quem vai bater o pênalti. O Flaco Lopes pegou, o Tigrinho chegou lá perto dele. Ulisses, agora tem alguns jogadores ali por perto, até o Piquerez está dentro da grande área e o Tigrinho mais afastado. Ele que bateu os últimos. Só para destacar, o juiz pede para que os jogadores do River se afastem. Estão todos cercando o árbitro até agora, dentro do gol do Armani, todos os jogadores do River Plate. Pois não deixam a cobrança acontecer. O Borja está por ali também. E até agora não tem condições de cobrança do pênalti no Allianz Parque, mas está confirmada a penalidade do Verdão. Claro, o Acunha puxa com o braço esquerdo do Facundo Torres, foi bem expulso. Os caras estão reclamando porque eles estão sentindo que saiu o gol, acabou. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, hein? Prestem atenção no que eu vou dizer. O time do Palmeiras tem que estar esperto na hora que acabar o jogo, hein? Pra briga. Os caras vão partir pra porrada, escreve o que eu tô fazendo. Os caras estão com o nervo à flor da pele. O Montiel encheu o saco quando fez o gol. Tá descontrolado. O Acunha vai sair. E tem que ficar ligado, o Acunha. Ele já tinha tomado cartão amarelo no empurrão que ele deram. Ele tá de graça no jogo, o Acunha, na minha opinião. Diz que o Abra é jogo duro, mas com o Tigre na Abra dá tudo certo. Tem que bater o pênalti, tem que pôr mais gente pra fora o árbitro aí, pô. Acabou. O Acunha nem saiu tá ainda, reclamando. Viu? A Acunha não quer sair. É pênalti pro time do Palmeiras bater. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva e na estrada e na rua. Amortecedor HG Nakata pode contar. Flaco Lopes pede passagem para a cobrança de pênalti pro time do Palmeiras. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. É pênalti pro time do Palmeiras. O violento Acunha e fraco. O jogador Acunha sai. Expulso de jogo. Tomou amarelo, depois tomou vermelho. Tem pênalti o time do Palmeiras para a cobrança. É pênalti pro Palmeiras bater, o Acunha demora para sair, o árbitro não autoriza. Vem para a cobrança de pênalti, Flaco Lopes pro time do Palmeiras de perna esquerda. 1-1 é o placar do jogo. Abel Ferreira de cócoras à beira do gramado. É pênalti pro time do Palmeiras, 1-1 placar do jogo no agregado, já tá 3-2 pro Palmeiras. Flaco Lopes para a cobrança, partiu, bateu! Gol! Classificado à semifinal da Libertadores da América 2025. Flaco Lopes! O Armani pulou pro canto direito, ele meteu, sabe aonde? No meio do gol! Flaco Lopes para o Verdão. O Palmeiras está na semifinal da Libertadores da América. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Flaco Lopes, que você vê, que você proporciona a torcida do Verdão. Palmeiras 2-1 pro River. No agregado, Palmeiras 4.
4, River 2, o River cai de 4 para o Palmeiras. Miliose. Para afastar qualquer tipo de desconfiança, qualquer história de que não é jogador de Palmeiras, Flaco Lopes, decisivo na temporada, é premiado com o pênalti que praticamente carimba a vaga do Palmeiras nas semifinais. Em 6 temporadas de Abel, 5 vezes nas semis e a marca que vai alcançando o Verdão. Flaco Lopes, o artilheiro com 18 gols no ano, marca. Virada do Palmeiras do Allianz Parque, que está em festa, Ulisses Costa. Em festa, a torcida do Verdão para você ligado na Bandeirantes. Verdão mexe 2 vezes. Sai o 7, Felipe Anderson, e o 9, Vitor Roque na equipe do Palmeiras. Entram 40, Alain, e 23, Rafael Veiga. Quesada, Pretzel, Palmeiras na semifinal da Libertadores. A gente estava comentando aqui com o Pretzel, com o PDV, né? Já tem o pós-jogo aqui, o apito final. Nos 4 tempos do jogo. Nos 4 tempos do jogo, contando os 2 lá no Monumental e os 2 aqui hoje, o Palmeiras foi melhor em 3,5, entendeu? River conseguiu jogar bem hoje o primeiro tempo e um pouquinho do segundo lá. Mas enfim, nos 180 minutos a superioridade do Palmeiras ficou bem evidente, inclusive no placar agregado de 4-2. Pretzel. Não, sem dúvida, e um grande segundo tempo do Palmeiras, vai mais. Jogou o time do Palmeiras, Flaco Lopes dominou, bateu pro gol! Lindo, 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 lindo! Para o Verdão, ele dominou, girou em cima da marcação, tentado parar ele na pancada, não conseguiu. Rivero Martins, quarta também não, ele era com a cabeça, encheu o pé na bola, a bola desvia no Montiel e marre no fundo da rede, no ângulo esquerdo, lindo, 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 golaço de Flaco Lopes, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Flaco Lopes, que você proporciona à torcida do Verdão, mais do que nunca merecido, mais do que nunca gigante o Palmeiras, mais do que nunca impressionante o Palmeiras. Palmeiras 3-1 pro River no agregado, 5 Palmeiras, 2 River. Na Bandeirantes, o detalhe do gol é teu, Miliose. Do imparável Flaco Lopes, em boa fase Flaco Lopes, artilheiro Flaco Lopes faz um golaço no Allianz Parque para selar a classificação com o seu nome, assina 42, o artilheiro do Verdão na temporada, faz uma pintura, o Palmeiras está nas semifinais da Libertadores, Ulisses Costa. Verdão nas semifinais da Libertadores, Pretzel, Quesada, que golaço dele. Golaço. Bola de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra Simule em consórcio vw.com.br. Consulte condições para você ligado no microfone da Bandeirantes. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe, jogue junto. Árbitro agredido, tentativa de agressão no árbitro no campo de jogo. Lamentável a postura covarde dos jogadores argentinos do River Plate. Árbitro cercado pela torcida no Allianz Parque, jogadores querendo agredir o árbitro. No futebol da Bandeirantes, quem chega aí para comandar o apito final é o Paulo do Vale, que traz a opinião do Pretzel e do Quesada já. É isso, Ulisses Costa, classificação do Verdão, com muita emoção, muito futebol no Allianz Parque. E eu volto pro Allianz com o Bruno Miliose, trazendo aí o relato dessa confusão. Argentino reclamando com a arbitragem, é o rabo abanando o cachorro, hein, Miliose? É verdade, Paulo do Vale, mas vão pra cima do árbitro com muita força, os jogadores do River Plate,
Tem-se um empurra-empurra, agora a polícia militar já contém esse tipo de avanço. Até o Gadiardo estava no bolo, viu? Até o técnico foi ali cercar a arbitragem do jogo, que está agora protegendo os jogadores do River. Já pararam com essa bobagem. Do outro lado, a festa é gigantesca. Os jogadores do Palmeiras vão pra galera. O estádio em chamas porque o Palmeiras, pela 12ª vez na história, alcança as semifinais da Copa Libertadores. Abel Ferreira, em 6 participações, 5 vezes leva o Palmeiras a essas fases finais da Copa Continental. Mais vivo do que nunca, virada alviverde. Emociona os mais de 40 mil no Allianz Parque. A festa é bonita demais, meu caro Paulo do Vale. É isso, e antes da gente falar muito dessa classificação do Verdão, que sobra nos 2 jogos e se classifica, e muito bem contra o River Plate. De novo, hein? De novo, que freguesia do River Plate em mata-mata de competições sul-americanas contra a equipe do Palmeiras. Antes de mais nada, vamos eleger aqui na Rádio Bandeirantes o craque de Palmeiras 3, River Plate 1 no Allianz Parque. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Pretzel Quesada, o craque de Verdão 3, River Plate 1. Pretzel. Olha, PDV, nós tivemos grandes. O Murilo jogou muito bem, o Piquerez também. Se terminasse 1-1, eu votaria em um dos dois. Mas termina 3-1 e apareceu personagem para decidir o jogo e decidir a classificação. Flaco Lopes merece pela bela temporada que ele está fazendo, já foi convocado pela seleção argentina. Flaco Lopes, para mim, o craque do jogo. E aí, Quesada, o craque do jogo para você? Eu votaria na dupla, Vitor Roque e Flaco. Porque o Vitor Roque abre a possibilidade do Palmeiras evitar aquela que seria uma eliminação, né, histórica, mais uma em casa, para essa equipe do River Plate. Então o Vitor Roque empata o jogo e depois o Flaco Lopes faz o serviço, né? Então eu pode votar na dupla? Posso votar na dupla, Vitor e Flaco? Porque eu vou votar no Vitor. Então, como o Xandão votou no Flaco, vou eleger os dois. Então, a dupla. E é uma dupla, inclusive, que tem feito a diferença para a equipe do Palmeiras. É bom lembrar, né? Uma dupla que hoje não precisou de ninguém do meio-campo, né, para resolver. Certo? Que o pênalti foi do Acunha, certo? Em cima do Facundo. O Flaco fez a jogada sozinho do terceiro gol e o Vitor Roque aproveitou lá o cruzamento que veio da esquerda do uruguaio Piquerez. Então hoje o Palmeiras venceu o jogo com os atacantes decidindo, sem receber uma bola decente do Andréas Pereira, do Felipe Anderson, do Lucas Evangelista e do Aníbal Moreno. Agora uma pergunta rápida, antes da gente abrir aqui o apito final. Desculpa por me alongar, tá? Não. Me perdoe. Não, mas você não se alongou. A pergunta é rápida. Você falou da dupla. Sim. E o Vitor Roque, ele evoluiu demais, né, nos últimos tempos, né, principalmente aí nos 2 últimos meses. Ele passa por um processo de adaptação. E aí forma uma dupla até aqui perfeita com o Flaco Lopes. Antes do Vitor Roque render o que ele vem rendendo, o Flaco já estava lá, fazendo os golzinhos dele, sendo contestado pela torcida do Palmeiras em algumas oportunidades. O Flaco é o principal jogador do Palmeiras na temporada? Eu acho que é um dos. Ele virou um personagem a partir da metade do ano, né? Acho que o Campeonato Paulista não foi bom. Ninguém foi bem no Campeonato Paulista, né? E a gente sempre conta que, no Paulista tu joga quantas partidas? Tu joga até chegar na final, tu joga 16 jogos. Isso. Então o Palmeiras não foi legal. Foi bem batido pelo Corinthians. Depois o Flaco Lopes e o Vitor Roque alternaram entre titulares e reservas, né? Ele não colocava os dois juntos. A gente insistia nisso, porque não os dois juntos, e agora sim, o time se acertou com o Felipe Anderson no meio e os dois sendo personagens ofensivos. Então hoje, eu acho que o Flaco Lopes é o grande personagem do Palmeiras. E o Flaco com esses 2 gols, ele chega a 19 na temporada. Ele é o grande goleador do Palmeiras na temporada. O Vitor Roque fez um hoje, chega a 12, empata com o Estevão, que não está mais aí. Então eu respondo para você, sim. Para mim o Flaco Lopes é o melhor jogador do Palmeiras, ponderando aquilo que o Xandão falou, né? No Paulista o time parou no grande rival. Na Copa do Mundo de clube dos Estados Unidos se esperava mais, mas nesse pós-mundial realmente o Flaco
tem feito aí grandes jornadas, ao lado do Vitor, né? Mas acho que ao longo da temporada eu ficaria com o Flaco Lopes. Tá aí então, né? Flaco Lopes, a dupla hoje, né? Eleita aí melhor em campo, porque realmente, né? Vem dando muito certo mesmo, essa dupla entre Vitor Roque e Flaco Lopes. E muito por conta da ação desses dois atacantes, jovens atacantes, hein? Do Palmeiras. E daqui a pouco eu quero saber do Pretzel e do Quesada, jovens atacantes que podem servir às suas seleções, porque o Flaco esteve lá recentemente, o Vitor Roque está sim no radar do Ancelotti, como tem de estar, né? Um dos principais jogadores brasileiros com relação às revelações dos últimos anos, foi ao Barcelona, né? Jogou ali o futebol espanhol de alguma forma um pouco abaixo daquilo que se esperava, depois do Betis também, e retorna ao Palmeiras, mas é um cara que a gente não pode descartar em um futuro, porque é bem jovem, e o Flaco Lopes também. Mas daqui a pouco a gente fala bastante a respeito dos jogadores do Verdão, dessa classificação incrível, hein? O Palmeiras sobra nos 2 jogos, no agregado 5-2 para o Verdão, que avança a fase de semifinal da Libertadores. Já tem Abel Ferreira, vamos tentar ouvir o Galhardo também, depois da eliminação do River Plate. Fica pelo caminho novamente o gigante argentino. Palmeiras avança e o apito final vem aí na Rádio Bandeirantes, agora 11h32. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Se posiciona para a cobrança de falta. É falta para o time do River, batendo pelo setor de esquerda. É falta para o time do River cobrar. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Na esquerda partiu para a bola, falta cobrada, batida na boca do gol, toque de cabeça! Salas! Gol! Ele cabeceou entre a marcação do jogador Kelvin e também do jogador Flaco Lopes. No meio dos dois, o Salah subiu livre. O Flaco chegou tardiamente na bola, cabeceou e meteu no fundo da rede. O River, com 7 minutos de jogo, abre o placar. 0 Palmeiras, 1 River, deixando tudo igual no agregado. Salas, o detalhe do gol é todo seu dia. Andreas Pereira bateu, levantou na boca do gol, passou por toda a extensão da grande área, voltou para Piquerez na esquerda, capricha, Piquerez levantou na boca do gol, olha o gol do Tigrinho, cabeceou, voltou, Tigrinho bateu! Gol! Roque, o Tigrinho para o Verdão! No cruzamento na setor de esquerda, perfeito no Piquerez, como eu disse, capricha Piquerez, ele cabeceou na cabeça
cabeça, o cruzamento na cabeça do Tigrinho que subiu, cabeceou pro chão, Armani defendeu, mas defendeu pra frente, a bola sobrou pro Tigrinho, ele encheu o pé na bola pra empatar pro Verdão. Ele, Vitor Roque, Vitor Roque para o Verdão, com emoção maior do futebol e essa emoção, Tigrinho, que você proporciona, torcedor do Palmeiras, Palmeiras 1, River 1, na Bandeirantes quem fala é você, Miliose. O Palmeiras tem definitivamente o seu camisa 9, aquele centroavante que aparece em momentos decisivos. Cresce o Vitor Roque dentro da área, recebendo o cruzamento, ele cabeceia pro chão. Boa defesa do Armani, mas depois o oportunismo. Aparece bem o camisa 9 para marcar pela 12ª vez na temporada. Que fase do Tigrinho, deixa tudo igual no jogo, a vantagem é do Palmeiras. A bola volta para Facundo Torres para fazer o gol, derrubado, é pênalti! É pênalti pro time do Palmeiras, 1-1 placar do jogo no agregado, já tá 3-2 pro Palmeiras. Flaco Lopes pra cobrança, partiu, bateu! Classificado a semifinal da Libertadores da América 2025. Flaco Lopes, o Armani pulou pro canto direito, ele meteu, sabe aonde? No meio do gol. Flaco Lopes para o Verdão. O Palmeiras está na semifinal da Libertadores da América. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Flaco Lopes, que você proporciona a torcida do Verdão. Sem dúvida, e um grande segundo tempo do Palmeiras, vai mais. Jogou o time do Palmeiras, Flaco Lopes dominou, bateu pro gol! Lindo! Flaco Lopes para o Verdão! Ele dominou, girou em cima da marcação, tentava parar ele na pancada, não conseguiu. Rivero Martins, quarta também não. Ele era com a cabeça, enche o pé na bola, a bola desvia no Montiel e marra no fundo da rede, no ângulo esquerdo, lindo, golaço de Flaco Lopes, com emoção maior do futebol e essa emoção, Flaco Lopes, que você proporciona a torcida do Verdão, mais do que nunca merecido, mais do que nunca gigante o Palmeiras, mais do que nunca impressionante o Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda. 11h39, deu Verdão, avança o Palmeiras, avança a Sociedade Esportiva. Time do técnico Abel Ferreira alcança novamente a fase de semifinal da Libertadores. E de novo com o River Plate pelo caminho e de novo mantendo aí uma certa freguesia. O Palmeiras vai muito bem contra o River Plate em mata-mata aí das competições sul-americanas e sobra agregado 5-2, vitória na Argentina no Monumental de Núñez, vitória no Allianz Parque, para não ter nenhum tipo de dúvida com relação a essa classificação e até mesmo a um certo favoritismo de pelo menos chegar a uma final de novo da Libertadores. E aí, lá na frente a gente vê, né, quem pode ser. E também o Palmeiras tem a fase de semifinal, mas avança e avança forte, hein?
avança bem de novo. O Palmeiras vence no Allianz Parque, que era importante também. O torcedor vinha questionando o Verdão em grandes jogos no Allianz. Depois de vencer na Argentina com o apoio do torcedor, vence e vence bem. De virada, o River Plate 3-1, agregado 5-2. O Palmeiras está na semifinal da Copa Libertadores. Pretzel, Quesada e sobrando, né? Acho que de modo geral, sabendo que o River é um adversário sempre difícil, independente da fase, e se mostrou, né, muitas vezes aí um osso duro de roer em alguns momentos dos dois jogos, mas o Palmeiras acho que avança com uma certa sobra, né? Quesada e PDV. O José Eduardo, o River jogou muito hoje, talvez um dos maiores roubos da história, se não o maior. Mas pelo jogo de Buenos Aires, o Palmeiras mereceu. Aonde que teve... A arbitragem do cara foi atrapalhada, mas nos lances capitais do jogo ele acertou. O pênalti, a expulsão. Então, aí é muita inveja de concorrentes, né? Muita inveja de concorrentes. Se ele errou para os dois lados. Teve uma bola na mão do jogador do River, que passou batido. Como a gente disse na transmissão, se fosse aqui seria pênalti. Teve uma falta em cima do Vitor Roque que ele não marcou. Acho que o empurrão do goleiro Everton no Galopo correu um risco ali, né? O árbitro de repente vai ficar maluco ali, podia ter dado um vermelho. Agora o pênalti foi, gente, o pênalti foi claríssimo no Facundo ou não? Claríssimo, não teve nada de roubo, ele foi atrapalhado, é verdade. Mas aqui, ó, eu acho que o José Roberto é São Paulino ou corintiano, ou santista para detonar o Palmeiras nesse momento. É muita dor de cotovelo. Palmeiras merecidamente fez um grande segundo tempo, mereceu a vitória e passa de forma consistente para a semifinal. 5-2 no agregado. O Palmeiras foi superior no primeiro tempo do jogo lá na Argentina. Na segunda etapa tivemos um jogo igual. O River conseguiu fazer o gol com quarta. Aí hoje o primeiro tempo foi todo do River. E na segunda etapa o Palmeiras muito bem. Então dos 4 tempos, vamos colocar assim, PDV, o Palmeiras foi bem em 3 tempos e meio desses duelos contra a equipe do River Plate. Acho que não há nenhuma contestação em relação à classificação do Palmeiras. Só que no primeiro tempo o River fez uma grande partida, né? Tirou aí a bola do meio-campo do Palmeiras, tirou velocidade, tentou entrar no psicológico também, mas o Palmeiras realmente se mostrou um time de reação na segunda etapa e meteu esses 3-1. E aí, já convidando o nosso ouvinte, através do nosso WhatsApp 999048756, 11-990487756 e também para nossa live, hein? Estamos ao vivo no YouTube, agora com imagens depois dessa grande narração de Ulisses Costa. Ulisses Costa narrando mais uma classificação do Palmeiras em Libertadores. Segue ao lado do Verdão aí agora numa fase de semifinal que promete, hein? O Palmeiras pintando aí, quem sabe, como um finalista. Amanhã tem a definição desse adversário no Morumbi. Sai o adversário do Palmeiras entre São Paulo e LDU. Lembrando que no jogo de ida deu LDU 2-0 lá em Quito. Podemos ter, quem sabe, um choque rei numa semifinal de Libertadores. A responsabilidade está agora nas costas do São Paulo. E que responsa, porque o Palmeiras sobrou contra a equipe do River Plate. Amanhã o Tricolor tem um duelo dificílimo, muito por conta do que aconteceu semana passada lá em Quito. Agora é o seguinte, aqui no nosso WhatsApp, ó, já se manifestando aqui o Vitor Hugo Amaral, tá lá em Moema, ele diz o seguinte, ó, Quesada, amigos, hoje o jogador que matou a pau foi o Evangelista, que partidaça do volante, vocês acharam? Eu acho que ele viu outro jogo, respeito, pra mim assim, destaques pela ordem pra mim. Se o Lopes não tivesse feito os 2 gols, eu votaria no Murilo ou no Piquerez, certo? O Vitor Roque foi importante também, mas o Murilo e o Piquerez defensivamente fizeram partidaço. Achei o Kelvin bem irregular, achei o Gomes hoje perdendo o duelo pro Salas. Até quando ele saiu, o Fux entrou e melhorou o posicionamento. O Gomes fez um partidaço semana passada, foi o melhor em campo. Hoje ele não foi bem, por incrível que pareça, perdeu o duelo pro Salas. Mas o Murilo e o Piquerez defensivamente bem. Gostei do meio de campo, eu gostei do Felipe Anderson. O Ulisses não gostou, né? Eu achei que até ele fez um jogo, sabe, segurando a bola, tocando a bola. Andrés Pereira muito mal, Aníbal Moreno razoável e o Evangelista errando muito. Nervoso no primeiro tempo, melhorou no segundo. Então assim, ó, o Lopes pelos 2 gols e pela decisão. Mas eu achei que o Evangelista ficou assim, se nós tiver que fazer de 1 a 11, né? O Evangelista foi o 7º melhor, sabe?
colocando ninguém foi mal. Ele foi o 7º daqui a pouco, sabe? Eu demoraria muito para votar nele. Eu não concordo não que o Lucas tenha jogado bem. Eu não gostei de ninguém do meio-campo. Acho que o Andréas foi a maior decepção porque a gente cria uma expectativa maior, né, PDV e Pretzel, em relação àquele cara que pode oferecer mais, que pode ofertar mais. E hoje realmente o Andréas foi mal. O Aníbal Moreno se complica muito em marcação e às vezes em saída de jogo. E não gostei também do Felipe nem do Lucas. E acho que os caras do ataque, aí é que você vê quando a dupla tá funcionando mesmo, né? Porque eles não precisam de ninguém para criar, para conseguir chegar lá na frente. Ninguém para criar, entenda, ninguém do meio campo, né? Porque, claro, quando o Piquerez lança essa bola para a área pro Vitor Roque, é uma criação, né? Não é um jogador de meio campo, mas é um cara de qualidade que joga como ala, que joga como lateral, e que colocou a bola ali na cabeça do Vitor para depois o Vitor empatar o jogo. Agora, defensivamente o Murilo foi bem, o Piquerez bem no segundo tempo, o Everton fez boas defesas na primeira etapa e o Gomes e o Kelvin acho que também ficaram devendo. O Gomes não fez a partida boa lá da Argentina hoje aqui no Allianz Parque. Ó, seguinte, a gente já vai ouvir o Galhardo. Antes, rapidinho, deixa eu só acionar aqui o Pedro Cohen para ele trazer classificação na Sul-Americana, certo, Cohen? É isso aí, PDV. O Independiente Del Valle devolveu o placar no Once Caldas. O Once Caldas foi lá no Equador na semana passada e venceu o Independiente Del Valle por 2-0. Hoje o Del Valle foi até a Colômbia, venceu por 2-0 no tempo normal e bateu o Once Caldas nos pênaltis por 5-4. O goleirão James Aguirre, que deve ser James Aguirre, né, no espanhol, resolveu bater a sexta cobrança e isolou. Lion Lore foi lá e classificou os equatorianos para as semifinais, que agora enfrentam o Galo, que se classificou hoje depois de vencer o Bolívar em casa. Boa, aí amanhã sai o adversário do Lanús, né? Isso, amanhã tem Universidade de Chile e Alianza Lima, e aí daí sai o adversário do Lanús, que venceu o Fluminense, que empatou com o Fluminense ontem no Maracanã por 1-1 e se classificou. A primeira partida entre Universidade de Chile e Alianza Lima terminou 0-0 no Peru, então amanhã tudo igual, começa 0-0 literalmente. Boa, ó, seguinte, acho que o Galhardo tá falando, o Bruno Milhose, eu não sei, ele também tá monitorando a situação do Abel, se ele tá por lá na sala de imprensa. Gallardo falando. Então vamos ouvir o Gallardo. Una mezcla de todo, de él que no supo llevarlo y en esa confusión nosotros también le dimos esa ventaja al rival, cosa que no se puede, no nos puede pasar. Marcelo, Maxi Grillo aquí para TNT Sports. Sí, sin caer en lo del árbitro, es cierto, por lo menos yo coincido con esta mirada que estás teniendo, que fue quizás, y esto lo agrego yo, un poco localista. Por ahí si lo entendés, que son partidos de Copa Libertadores y que por ahí a veces tenés un obstáculo más en ese sentido. Y después te quería preguntar por la salida de Enzo Pérez, por lo menos de arranque, porque vos estás para tomar decisiones, por supuesto, pero no deja de ser por ahí llamativa, sobre todo por lo que representa Enzo Pérez. Sí, pero bueno, está dentro de las posibilidades que tome esas decisiones. Son decisiones tácticas que se entienden perfectamente bien. En el partido de ida nosotros estuvimos, en esos 45 minutos, estuvimos bien. Y decidí, sobre todo, mantener a Juan en la mitad de la cancha y bueno, hasta el golpe estábamos bien. Después de eso, si bien Enzo es un jugador de mucha representación para nosotros, pero tranquilamente puede salir del equipo y puede volver a entrar, no es un problema ese. Marcelo, Germán García Grobas para Radio La Red. Nos queda la sensación que quizás River, no sé si regaló, pero en los primeros 45 minutos en Núñez no estuvieron a la altura de lo que vos pretendías del equipo. Da la sensación que la serie quizás quedó pendiente allá en el Monumental en primera instancia. ¿Y qué no salió y qué sí salió del partido que pensaste de esta noche? Bueno, yo dije que iba a ser una serie cerrada, no había diferencia demasiada en cuanto a dos equipos fuertes. Ellos allá en esa primera media hora se nos impusieron con 2 goles rápidos y nosotros pudimos lograr también hacer un gol rápido acá. Por eso decía que el partido se iba a jugar de acuerdo a lo que nosotros pudiéramos lograr imponernos hoy, y lo hicimos. Sacando la serie, pues no podemos volver a la serie de atrás, el partido era hoy.
Ya lo que habíamos vivido, lo habíamos vivido y había pasado. Y bueno, y jugarnos la serie en el partido de vuelta. Logramos imponernos en esa primera mitad. Y donde tal vez se suponía que ellos iban a tomar el control, que iban a mostrar su fuerte localía, pero bueno, en esa primera mitad creo que nos impusimos. Y después, bueno, el gol, el empate de ellos les dio tranquilidad y les dio seguridad. Habían terminado muy nerviosos en esa primera mitad. Tal es así que acá en el pasillo, cuando terminó el primer tiempo, había un desborde de parte de ellos con el árbitro y demás. Y bueno, después nosotros en el juego no supimos defender esa pelota que vino de costado. Nos empataron. Así todos estábamos en el partido. Tuvimos un par de situaciones, una de Salas, otra de Borja, un par de aproximaciones que estábamos en el partido, que se pedía que podíamos hacer otro gol. Y bueno, después en esa desconcentración de 5 minutos, donde todavía había juego por delante, nos pasa lo que nos pasó. Yo creo que no se justifica los 2 goles que nos hicieron al final con lo que había sido el partido. Esa es también la sensación que tal vez queda, pero que en definitiva el partido de hoy yo creo que fue muy parejo y hasta estuvo un poco favorable a nosotros mientras tuvimos la tensión y el nivel de concentración muy alta. Cuando bajamos un poquito, se nos termina yendo el partido de las manos. Marcelo, Paulo Filippini, estamos em vivo por Radio Mitre. O Gadiardo, ele parece que ele passou ali na primeira resposta, falou de uma possibilidade ali, de uma mão. O Bruno até depois vai trazer mais detalhes, mas ele não se apegou muito à arbitragem não, né? Se apegou muito pouco à questão da arbitragem e falou do desempenho do time dele nos 2 jogos, né? Algo que talvez a gente já imaginava pensando no nível das 2 equipes hoje, né? O nível que tá o Palmeiras e o nível que tá o River Plate, né? Ele foi muito cobrado pela imprensa depois do primeiro jogo. Eu estava vendo opiniões de jornalistas hoje, achando que era muito difícil que o River virasse em cima do Palmeiras, né? Então, ele gastou bastante, né? O River gastou muito dinheiro em contratações, depois da venda do Mastantuono pro Real Madrid. Praticamente torrou o dinheiro, trouxe jogadores como o Acunha, como o Montiel, já falamos sobre isso, né? Como o próprio Enzo Pérez de volta, certo? E aí não conseguiu fazer um time. Em nenhum momento o River foi brilhante até agora, apesar de ter perdido pouco durante a temporada. Perdeu essas 2 pro Palmeiras e já tinha perdido só 2 partidas no ano. Então são 4 derrotas. Ainda assim a imprensa toda hora, o River não foi até agora o River que todo mundo esperava, né? O Gadiardo tá mais no nome do que no trabalho. E acho que isso ficou claro com essa eliminação, 5-2 no agregado, e ele tem que dar explicação. E sobre a arbitragem, até agora não entendi o que eles estão reclamando. Se é o lance do pênalti, é um pênalti escandaloso e claro. Também eu acho, eu vou passar o tema arbitragem, acho que não teve nem lá na Argentina e nem hoje no Allianz. Não teve influência nenhuma no resultado. A gente, durante a transmissão, vai dando algumas letrinhas para entender, né? Porque a gente tem experiência de acompanhar a Libertadores há trocentos anos, então a gente sempre, né, dá aquela letrinha, vamos ver como é que vai ser o comportamento agora, tal. É verdade que uma hora lá, o Fux foi atingido pelo jogador do River e o árbitro pediu pro Fux levantar rapidinho. O árbitro estava com mais pressa no jogo do que o próprio River. Tem umas coisas, às vezes, esquisitas que acontecem com a arbitragem, né? Mas, rapaziada, vamos lá. Quem é que vai contestar Palmeiras 5, River Plate 2? Gente, Palmeiras 5, vou repetir. Palmeiras 5. 1, 2, 3, 4, 5, River Plate 2. Não dá nem pra discutir nada, cara. Mas não fez um bom primeiro tempo. Sim, não fez um bom primeiro tempo. Mas fez outros 3 bons tempos dos 2 jogos, juntando os 2 jogos. E outra, Libertadores é pra ganhar, gente. Não é pra ficar fazendo futebol lindo e ficar marcado, legado. É ganhar. E esse Palmeiras realmente é extraordinário, né? Hoje os palmeirenses vão tomar uma ali na região até umas 4 da manhã, porque hoje tem que ser, né? E olha, com todo respeito ao tamanho do São Paulo, não sei o que vem do outro lado aí, Pretz e PDV, LDU. Claro que se o São Paulo passar, nós teremos 2 duelos históricos. Mas o Palmeiras é favoritaço para chegar
a decisão São Paulo da tem uma vantagem de Libertadores. 17-5 em mata-matas, né? Também tem isso. Isso pesou com em outros tempos, né? Mas o Abel Ferreira tem dificuldade contra o São Paulo. Não podemos descartar essa história também, porque hoje, quando o Palmeiras entrou contra o River, a gente lembrou também da vantagem do Palmeiras em cima do River. Mas se o Flamengo não tropeçar amanhã, eu acho que é um jogo de alto risco para o Mengão lá contra o Estudiantes, o PDV. A final vai ser a final Palmeiras e Flamengo, que entre nós é uma final super merecida para os dois grandes projetos do futebol sul-americano nos últimos 6, 7 anos. É isso. O Bruno, acho que o Bruno tá ainda na coletiva lá do Gadiardo, e que é no mesmo espaço que a do Abel, então ele tá por lá, mas ele me passa aqui no WhatsApp que a reclamação seria que não foi mão do Colídio num dos lances antes do gol. E aí o árbitro deu mão, o River perdeu a bola e saiu o gol. E é disso que o River estaria contestando. Então, assim, é uma coisa aleatória. Muito pequena. Claro, Gente, muito teve uma bola na mão no confusa. jogador. Qual foi o jogador? O jogador do River tocou a mão na bola. Podia ter dentro dado da pênalti área, também dentro pro da área. Palmeiras e não deu. Montiel chuta, a bola bate no braço do Galopo. pô. Aquilo ali não é falta, mas também tem isso. Duvidoso e tal. Não tem nada a ver. Reclamação E outra, sem que sentido. postura do River, né? Perde o jogo e Isso, vai pra cima foram do pra cima. do árbitro. O tal do Acunha lá. O Acunha também é um ex-jogador em atividade. Exatamente, né? pesadão, só bate, certo? Então, com todo respeito, a gente não tá sendo fanista nem nada, mas o Palmeiras fez um grande segundo tempo e mereceu a classificação. Total. Mereceu a classificação. Agora, o Quesada falou de 3 tempos, né, do Palmeiras superior. Se a gente considerar o jogo, os dois jogos como uma coisa só, o Palmeiras ele faz 2-0, ele talvez dá uma relaxada, toma um empate, né, e aí depois meio que volta Bem volta destacado, o foco, parabéns, legal isso daí, exato. Exatamente. Ficou 2-2 o jogo, depois ele abriu 3-0. Que era um negócio que poderia ter acontecido lá se o River tivesse um time melhor. De repente poderia tentar arrancar um empate lá, não arrancou, né? Arrancou aqui. Exatamente. E aí o Palmeiras teve a capacidade de, mesmo com atuações abaixo do que a gente espera. Eu tava aqui com o Ricardinho aqui da Band, ele tava mandando mensagem pra mim. Eu falei, a sorte do Palmeiras é que o Palmeiras tem o Flaco Lopes e o Vitor Roque, porque esses caras hoje mudaram a história do jogo. Num jogo em que o Andrés não foi bem, o meio-campo não foi bem de uma forma que geral. marcam gols, né? Que não ficam apenas só correndo. Ô, Prétio, vai ter dia que o Flaco e o Vitor não vão conseguir jogar, Provavelmente, mas o Andrés, o Felipe Anderson, o Lucas Evangelista, o Maurício Centrá vão resolver o jogo. Futebol é assim, né? Então, ainda bem pro palmeirense, pro Palmeiras, pro Abel, que tem essa dupla que tá super afinada e que hoje é a melhor dupla do futebol brasileiro no ataque, se você for olhar o ataque. Na minha visão, que o Flaco e o Vitor estão fazendo, realmente é um negócio extraordinário. E desde aquela derrota pro Corinthians, hoje foi o 10º jogo seguido, e o Palmeiras há 10 jogos, é isso mesmo, há 10 jogos não sabe o que é perder. Realmente, né? É uma fase no momento certo. Era uma equipe, de alguma forma, vinha sendo muito cobrada, porque os principais... Assim, né, o Palmeiras, ao longo dos últimos tempos, passou por uma reformulação, e quando a gente fala do time campeão do Abel Ferreira, da equipe campeã do Abel Ferreira, hoje você tem poucos remanescentes, né? Você tem aí o Gustavo Gomes, você tem o Veiga numa fase não tão boa assim, com problemas físicos, você tem o Everton, que é um goleiro que é uma referência, mesmo que às vezes acabe sendo contestado, como na própria Copa do Mundo de Clubes, mas era um time que precisava de alguma forma mostrar que tem essa personalidade também vencedora, né? Claro que não tem título ainda, mas era um jogo grande. Acho que o Palmeiras vinha sendo cobrado dessa situação de jogos grandes, de decisões, e acho que isso que esse time mostra, talvez no momento certo, de que pode brigar por esse título da Libertadores e mais, né? O Palmeiras esse fim de semana, talvez, ele tenha invertido com o Flamengo a lógica de quem vai ser o campeão brasileiro. Pode ser, porque ele tá com um jogo a menos e um ponto a menos. Ninguém esperava que o Flamengo empatasse com o Vasco, né? E aí o Flamengo empata com o Vasco e abre essa brecha pro Palmeiras. O Palmeiras pega o Bahia fora, o Bahia perdeu pro Vasco hoje, um jogo atrasado. 2 a menos, né, Prétio? Exatamente, 2 expulsos, chegou a ficar com 9, então o Palmeiras tem condição de ganhar do Bahia. E o Flamengo pega o Corinthians aqui. O Corinthians tendo que pontuar porque o Corinthians tem 24 jogos e tem 29 pontos. Quer dizer, o Corinthians tem que sair um pouquinho ali do bolo de baixo.
Hoje o Corinthians é 10º, está na primeira página, mas já tem 24 jogos, 29 pontos. Então, tá com um jogo a mais que a maioria. Hoje, pro Corinthians, foi bom que o Grêmio tenha empatado hoje, porque ele ficou na frente do Grêmio pelo saldo de gols. Mas ainda assim, tem muita coisa pela frente ainda, né? O Corinthians ainda tem que pegar o São Paulo, o Corinthians ainda tem que enfrentar o Santos, tem que enfrentar o Inter, tem que enfrentar o Botafogo. Quer dizer, eu acho que eu tô pegando pelo lado do Corinthians. E do lado de cima, o Palmeiras tem 2 jogos a menos. O Palmeiras tem o Juventude no dia 11 de outubro e ainda tem o Santos, que vai ser na Vila e deve ser na data FIFA de novembro, provavelmente. Então, tu tem toda a razão. O Palmeiras cresceu na parada para ser campeão brasileiro também. Ô PDV, só para trazer o dado que o Quesada falou, que de fato essa dupla do Palmeiras, Vitor Roque e Flaco Lopes, dos 5 gols marcados pelo Palmeiras nessas quartas de final, 4 foram marcados pela dupla, né? 2 do Flaco hoje e 1 do Vitor Roque, mais o gol do Vitor Roque na ida. E sobre o que você falou da importância desses momentos decisivos, o Vitor Roque tem se mostrado um jogador muito decisivo, né? Porque ele foi muito criticado quando chegou, porque demorou para embalar, mas agora parece que foi de vez, né? O Bruno chamou? Isso, o Abel Ferreira chegou por aqui, PDV. Opa, já vai começar a entrevista coletiva do técnico do Palmeiras. Bora, vamos lá de Abel Ferreira então. Instantes vai começar. Só estão ajustando aqui o som. Aí, ó. Ajustando tudo pro Abel Ferreira falar. Abel, boa noite. Do seu lado direito, Gustavo Soler da Rádio Transamérica. Homens de um lado, mulheres do outro aí. Foi escolhido assim. É, coincidência. Para falar um pouco, né, dessa classificação do time do Palmeiras, né, você completa hoje 100 vitórias no comando técnico do Palmeiras aqui dentro do Allianz Parque e com alterações que mudaram a história da partida, principalmente a entrada do Bruno Fux, né, um jogador que mesmo sendo o zagueiro dá origem de 2 gols da equipe do Palmeiras. O que não funcionou no primeiro tempo que você conseguiu acertar junto com o seu time para a etapa final e como esses jogadores que entraram na segunda etapa conseguiram dar um ritmo para o time do Palmeiras sair hoje classificado pela 12ª vez a uma semifinal de Libertadores? Olha, boa noite a todos. Para ser bem sincero, e a minha opinião feita em cima daquilo que é uma análise de um jogo bem emotivo. A primeira vez que o nosso adversário foi à nossa baliza, fez o gol de bola parada, eu acho que isso de certa forma nos intranquilizou um bocadinho. Não porque nós não tivéssemos a nossa forma de atacar bem definida, mas porque não fomos ousados e agressivos ofensivamente. Acho que sinceramente esse golo nos intranquilizou um bocadinho. O intervalo veio, na minha opinião, em muito boa hora. Acho que demos uma boa reação. Eu falei muito com os jogadores sobre a importância de um jogo como este, de termos a calma e o foco e gastar a nossa energia naquilo que nós controlávamos, que eram as nossas tarefas que estavam bem definidas para cada um, e que não entrássemos nesta discussão do árbitro, do adversário, dos torcedores, que gastássemos a nossa energia nas nossas tarefas. Fizemos também 2 ajustes táticos, quer no lado direito, quer no lado esquerdo. Na primeira parte tínhamos só 2 jogadores no corredor de cada lado, na segunda tínhamos 3. E depois, como te disse, acho que fomos bem diferentes, fomos mais agressivos com bola, fomos mais agressivos sem bola, num jogo equilibrado. Não posso dizer que não foi um jogo equilibrado, nosso adversário tem muita qualidade. Eu, se tivesse que dividir isto em 4 partes, eu acho que na primeira parte do jogo lá nós fomos melhores, na segunda parte o nosso adversário foi melhor do que nós, o River Plate no segundo tempo do jogo de lá. No primeiro tempo aqui foi um jogo equilibrado, apesar do River ter feito o golo. Estou-me a lembrar também de uma situação de bola parada na primeira parte, podíamos também fazer golo. Mas na segunda parte eu acho que nós fomos mais dominadores, conseguimos impor o nosso jogo. É verdade que depois com a expulsão o jogo fica praticamente definido. E como falaste do Fux, o Fux entrou para substituir o Gomes e é uma das características que este jogador tem. A qualidade na saída de bola e a visão que ele tem e a qualidade técnica são de facto acima da média e é um dos pontos fortes do Fux. Abel, boa noite, tudo bem? Você falou um pouquinho já dessa questão anímica do primeiro tempo também, e era normal até pela circunstância, necessidade do River Plate dessa remontada aqui no Allianz Parque.
mas me pareceu que em nenhum momento o Palmeiras perdeu o controle do jogo, né? Ou que o controle do jogo ficou nas mãos do River Plate. Pareceu muito mais essa questão anímica do Palmeiras ter sentido um pouquinho da pressão. O quanto isso é natural, principalmente como você tentou reverter isso com essa conversa no intervalo com os jogadores, e dentro dessa dificuldade que o Palmeiras teve de se manter ofensivo no primeiro tempo, tem algo a ver também com essa linha de 5 que foi montada no meio campo pelo Gadiardo hoje. O Andrés teve pouco espaço, né? Não tinha muito tempo de receber a bola, pouco participou do primeiro tempo. Se essa também foi uma dificuldade do Palmeiras nessa primeira etapa. Obrigado. Olha, obrigado pela pergunta, acho que é uma pergunta muito boa, naquilo que tem a ver com aquilo que eu acho que eu sou melhor é na parte tática. A verdade é que nós já estávamos à espera que o nosso adversário fosse fazer algo diferente do que fez lá, já tinha acontecido aqui o ano passado. Eu gosto destes treinadores que são mais imprevisíveis, que nos obrigam a ter que estudar e perceber que tipo de situações ele ia fazer em função daquilo que aconteceu no jogo de lá. Nós começámos a pensar muito que ele ia fazer exatamente um pouquinho daquilo que fez na segunda parte do jogo de lá. E quando montámos a estrutura daquilo que podia ser o nosso adversário com 5 jogadores por dentro, jogando só com um centroavante, mas com a chegada do Galupo, com a chegada do Nacho, com a chegada do Quintero, nós preparámos isso muito bem durante os 2 dias que tivemos para preparar este jogo. Portanto, a nossa equipa, naquilo que tinha a ver com os aspectos dos encaixes defensivos, estivemos muito bem, apesar do gol ter sido de bola parada só. Mas também é verdade, quando o adversário também joga com muita gente por dentro, que fica mais difícil a nossa rota de ataque interior, ou jogar com os nossos jogadores entre linhas. Por isso eu te disse que a grande diferença da primeira para a segunda parte, enquanto na primeira parte só metíamos 2 jogadores no corredor, um mais no corredor de fora, o outro mais no corredor de dentro, nós optámos por meter 3 jogadores, quer no corredor direito, quer no corredor esquerdo, sendo que em corredores diferentes, apesar de ser centro-direita e centro-esquerda, e isto deu-nos outra fluidez para não ir por dentro, porque o nosso adversário por dentro fechava muito bem o jogo, com muita gente por dentro, com jogadores com características de médios. Mas como estavas a dizer, eu concordo contigo, a primeira vez que lá fizeram um golo, isso tranquilizou-nos um bocadinho, mas depois eu acho que foi uma das coisas que eu referi muito à nossa equipa, a calma, e depois ajudá-los naquilo que tem a ver com a organização tática da equipa, mas mais que tudo ajudá-los no sentido deles entenderem quando nós precisamos de usar a nossa técnica, a nossa decisão, o nosso cruzamento, o nosso passo, o nosso remate. Se nós não estivermos calmos, tranquilos e focados e gastar a nossa energia nas nossas tarefas, se andarmos à procura da pilha, se andarmos à procura da confusão, vamos ser altamente agressivos sem bola, mas pouco criativos e pouco produtivos com bola. Portanto, é fundamental, quando nós temos bola, nós conseguirmos estar calmos e tranquilos para conseguir estar focados nas nossas tarefas, e isso foi a grande diferença da primeira para a segunda parte, na minha opinião. Oi, Abel. Boa noite. Você, depois da eliminação na Copa do Brasil, você remontou a equipe, principalmente ali com a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Nesses 9 jogos, o Vitor Roque fez 8 gols e o Flaco 7. É a dupla que está potencializando o desempenho do time? Como é que você, taticamente, explica o time que deslanchou com os dois? Até brincando com a situação, o Veiga falou que o Flaco foi para a seleção e voltou o Messi. Você concorda? Menos porque, já disse várias vezes, o Brasil é um país especial, mas não pode ser do 8 e do 80, não é? Vocês sabem muito bem o que é que a torcida fez comigo, e portanto eu sou exatamente o mesmo, mas não me esqueço daquilo que fizeram e o que é que me chamaram, a mim e aos meus jogadores, não me esqueço. Isso está marcado no meu coração, está marcado, isso é algo que sangra por dentro. Porque o que eu sempre disse, mais que uma vez, que tudo o que eu faço aqui é dar o melhor que sei e que posso para ajudar os meus jogadores a serem melhores. E os meus jogadores também sabem que dentro do CT, independentemente do que se passa fora, que nós estamos lá para cuidar deles, estamos lá para trabalhar juntos, estamos lá para tentar, em função das saídas e de entradas dos jogadores, em tentar criar a melhor forma, o melhor sistema que encaixe nas características dos jogadores e que encaixe também naquilo que são as ambições do nosso clube, mas nunca esquecendo desta reestruturação. Mas eu não posso só falar desses 2 jogadores sem falar daquilo que é a energia da equipa, não só dos que jogam, mas como também não jogam. Da energia hoje do jogo, é fácil de perceber quando os nossos torcedores estão connosco, é fácil de perceber, tu sentes isso na pele, não é? Umas vezes cantam os nomes dos jogadores, outras vezes não cantam,
Portanto, nós ou acreditamos no Palmeiras, ou acreditamos no treinador, ou acreditamos naquilo que estamos a fazer, ou não vale a pena, não é? Portanto, quando esta energia, quando os torcedores estão connosco, todos os torcedores, não só uma parte, todos, quando todos estão connosco, quando a nossa direção acredita naquilo que o treinador faz, quando o treinador acredita naquilo que os jogadores fazem, quando os jogadores acreditam no treinador, e estes 4 pilares, que eu lhe chamo as 4 pernas de uma cadeira, estão no mesmo sentido, falo nos nossos torcedores, falo da nossa diretoria, falo dos nossos jogadores e falo da nossa comissão técnica. Quando isto está tudo, estamos mais próximos de fazer jogos como este, com esta energia que dentro do chiqueiro tem, que pega fogo, pega, sente-se. E quando hoje começou o jogo, quando ouviste, entre aspas, o nosso hino, e isto começa-me a arrepiar, ok, estamos preparados para fazer um grande jogo. Isso ajuda-nos imenso, porque nós precisamos deles, e como foi a nossa presidente no dia que nós fomos eliminados para o Corinthians. Eu sou profissional desde os 18 anos, nunca na vida tive um líder como ela, que num momento tão difícil, tão duro para todos, juntasse todo o staff, todos os jogadores, comissão técnica, e falasse aquilo que ela falou. Portanto, eu sou um sortudo, um felizardo de ter uma líder como ela, que nos dá todo o apoio, nos bons, mas sobretudo, isso é que faz a diferença, é nos maus momentos. Nos maus momentos é que nós vemos quem é quem, não é? Eu costumo dizer que o que é um casamento perfeito? O que é um casamento perfeito? É uma mulher imperfeita com um homem imperfeito que fazem tudo para nunca desistirem um do outro. Fazem tudo para nunca desistir um do outro. Ainda que não esteja casado com o Palmeiras, mas é isso que se passa dentro. Ninguém é perfeito aqui dentro, eu não sou perfeito, os jogadores não são perfeitos, os torcedores também não são perfeitos, mas da minha parte e da parte da direção e dos jogadores fazemos tudo para que ninguém desista de ninguém, para que possamos estar juntos em busca daquilo que são os nossos objetivos. Está bem? Não, isso já é pedir demais. Mas foi o oposto do que todos fazem aqui no Brasil. É só tu pensares aquilo que se faz aqui, ela fez exatamente o oposto dos outros dirigentes. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. O Andreas parece que me foi um pouco encaixotado, né? O Galhardo, ele não deixa muito o camisa 8 do Palmeiras articular jogadas, né? E aí o time sentiu um pouco a falta dessa mobilidade, né? Eu queria ver como, até que momento você percebeu isso no jogo e tentou mudar isso no segundo tempo, e mesmo assim ele continuou ali encaixotado, mas foi um jogador brigador. E falar em particular sobre o que você achou das duas arbitragens, tanto na Argentina como aqui no Brasil. Para você, foi uma arbitragem de bom tamanho? Entendo perfeitamente o Galhardo, entendo perfeitamente, já passei por esse lado. Toda a gente se deve esquecer aqui, quando jogamos aqui com o Boca, aqui em nossa casa, mas eu não me esqueço, já sou teu colega, eu sou muito bom de memória, e quando as coisas não correm como eu quero, eu aponto, né? Eu sou bom de memória, mas quando quero ter a certeza que não vou esquecer, eu aponto tudo. Mas entendo, eu acho que o árbitro foi igual para os dois lados, acertou umas, errou outras, mas sinceramente, na minha opinião, não teve influência naquilo que foi no resultado. No jogo de lá nós também podemos ter queixas, os amarelos, enfim, ninguém é perfeito, e não vou estar aqui eu a ser advogado de defesa de ninguém, porque eu também não sou perfeito. E já percebi porque é que eu às vezes ganho e estou aqui chato e aborrecido, porque vi aí um artigo sobre o sono, acho que a Globo fez, e uma das consequências é tu estar chateado, aborrecido, mau humor. Já sei, quando estou de mau humor aqui, já sei qual é o problema, é que não dormi bem ou na véspera de jogo ou nos 2 dias antes. Portanto, fiquem tranquilos, já consegui perceber porque é que eu às vezes, quando estou aqui, sou chato e mal-humorado e ranzinza e essas coisas todas que vocês chamam, não é? Que me conseguem julgar da forma que vocês entendem, mas já percebi de onde é que vem esse problema. É porque eu dormi mal. Falando do Andreas, o Andreas é um jogador extremamente inteligente. Como te disse, não jogámos sozinhos. É verdade que o nosso adversário o encaixotou, fez ali uma marcação mais individual do Galupo. Tentamos meter à frente dele o Lopes
para ver se tirávamos a marcação ou do lateral esquerdo, o Acunha, para não vir buscar, e muitas vezes ele fez isso na primeira parte e veio falar comigo: mister, eu estou ali, não estou a conseguir dar linha de passe, vou ter que baixar mais um bocadinho. Pois bem, jogar futebol muitas vezes também é exatamente isso, é desmarcar-me para onde não tem ninguém e passar a bola para quem está livre, e isso ele é um jogador exímio nisso. Mas, como te disse, a segunda parte foi bastante melhor do que a primeira, por essa ousadia e agressividade ofensiva que nós tivemos, e acabamos por fazer um jogo consistente, equilibrado. Não pode, mas ganhámos 3-1, não. Foi um jogo equilibrado, eu tenho que assumir isso, minha opinião, mas que acho que no final não há dúvidas nenhumas para quem foi a melhor equipa nos dois jogos, lá e cá. Como te disse, o Palmeiras, na minha opinião, merece estar na fase seguinte. Abel, tudo bem? Boa noite. Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. A Libertadores é uma competição importante para o torcedor palmeirense. Você, em 6 participações, levou o Palmeiras às semifinais 5 vezes e chegou a essa marca hoje. Você já foi campeão e também já parou nas semifinais com grupos diferentes. O grupo de hoje, você sente que está pronto para ir além? Você sente que já mostrou que é capaz de passar por situações como a de hoje, que é capaz de conquistar a 4ª competição da história do Palmeiras? Assim, primeiro dizer-vos que ninguém quer ganhar mais do que eu e do que os jogadores, porque esta é a nossa profissão. É disto que nós vivemos. Não há... Entendo perfeitamente tudo, mas não há ninguém que queira ganhar mais que os treinadores, que o staff, que os jogadores, aqueles que trabalham todos os dias para um objetivo que foi nosso, que é nosso, e que sei que também que os nossos torcedores também querem muito, e nós precisamos deles, a fazer a função deles, que é apoiar a equipa como foi hoje, com esta energia, com esta vibração, que nos ajuda e que nos empurra de uma maneira absoluta. Agora, nós sabemos que são jogos a eliminar, tudo pode acontecer. Hoje, primeira bola que o adversário vai lá, fez golo, ficámos um bocadinho tranquilos. Um lance que definiu o jogo foi a esperteza do Fux para fazer um passe belíssimo, em que o Facundo, que é a esperteza do jogo, perguntas: eu treinei aquilo? Não treinei aquilo, isto é dos jogadores. Por isso é que muitas vezes vos digo, o treinador dá as coordenadas, mas quem persegue os caminhos, e às vezes este caminho está bloqueado, tem que ir pela direita, são os jogadores, eles é que são os verdadeiros protagonistas, e o jogo abriu-se assim, senão íamos sofrer até ao fim, porque é assim que funciona. Na próxima eliminatória, logo vemos, nós não escolhemos adversários, são 2 jogos, tudo pode acontecer. Agora isso não altera aquilo que são os nossos objetivos, porque já o traçamos no início, portanto, seja quem for, o nosso objetivo irá ser o mesmo, mas temos essa ambição, e é verdade, apesar, já falei isto várias vezes, mas parece fácil trocar 16 jogadores, continuar a equipa a dar uma boa resposta. Eu volto a dizer, ao contrário daquilo que alguns escreveram, que alguns falaram, eu tenho uma opinião completamente diferente daquilo que foi a nossa época até o momento. Sim, tivemos momentos menos bons, como acontece com todas as equipas, mas a equipa esteve sempre lá. Esteve lá no Paulistão, esteve lá no Mundial, esteve lá na Copa, está lá no Brasileirão e continua a estar aqui na Libertadores. Como eu vos disse, acho que há aqui uma coisa que é comum: continuamos a ser uma equipa competitiva, continuamos a ser uma equipa que chega para ganhar. Se vamos ganhar, não sei, porque eu não tenho varinhas mágicas. Agora, o que eu sei é que estamos numa reconstrução, estamos a criar lideranças novas dentro do grupo, estamos a criar dinâmicas novas dentro do grupo. E quando eu cheguei, é verdade que eu tinha um grupo com bons homens. Hoje posso dizer exatamente o mesmo. Ao dia de hoje posso-vos dizer que o que eu gosto mais desta equipa não é só a qualidade, ou mais do que a qualidade deles como jogadores, é a qualidade intrínseca e humana que estes jogadores têm, da forma como se respeitam. Vocês puderam ver o Giai a cumprimentar o Kelvin durante o jogo. Isto é muito difícil quando os jogadores são rivais nas posições, mas há esse respeito, e acima de todos nós está o Palmeiras, e isso é algo que a mim, enquanto treinador, me deixa muito orgulhoso, porque o meu trabalho não é só ganhar jogos, porque apesar da cultura desportiva aqui ser sempre ganhar, e fico muito triste de ver, por exemplo, o Renato Gaúcho a deixar o Fluminense, que fez uma campanha absolutamente extraordinária no Mundial. Eu às vezes custa-me entender isto, mas enfim, as decisões não são nossas, há coisas que são culturais e que eu não vou mudar. Como eu vos disse, o Brasil é um país especial, mas enfim, vamos continuar neste caminho de perceber que quando ganhamos vão dizer que nós somos os melhores do mundo, e quando perdemos somos
uma porcaria e não é isso que nós somos. Somos alguém que trabalha muito, se dedica muito para dar alegrias aos nossos torcedores. É isso que nós vamos continuar a fazer enquanto trabalharmos juntos. Boa noite, Abel. Guilherme Gilardo da Web Rádio Verdão. Parabéns pela vitória e pela classificação. Abel, você mesmo acabou de falar sobre o encaixe de marcação que a equipe do River Plate fez em cima do Andreas, mas um jogador hoje que a torcida já vem anotando há muito tempo que ele vem se destacando, e hoje, principalmente com esse encaixe de marcação, ele também marcado, mas mesmo assim conseguiu ter bastante espaço para jogar e criar oportunidades, foi o Lucas Evangelista. Queria que você falasse sobre esse desenvolvimento do Lucas, que chegou... e foi passando por esses estágios e agora está consolidado, tem conseguido fazer boas atuações como a de hoje. Se me permite a segunda, o Kelvin. Muito se falou sobre ele ser um jogador que vinha de um futebol pouco conhecido, futebol russo, que não tinha, a gente não acompanhava o futebol dele jogando no país. E como ele chegou no Palmeiras tão em pouco tempo e se tornou uma peça tão importante, tanto ofensivamente quanto defensivamente na sua equipe. Obrigado. Olha, eu não posso falar no Lucas e no Kelvin sem falar no Rios e no Giai. O Giai fez um belíssimo Mundial, chegaram propostas para ele sair e nós... Aliás, chegou propostas para toda a gente, não foi? Até para o treinador chegou. E nós entendemos que não podíamos deixar sair, mas são dois belíssimos jogadores. O Kelvin nós já conhecíamos do Atlético Paranaense, era um jogador que conhecia muito bem o futebol brasileiro e a dinâmica do futebol brasileiro, portanto a adaptação dele foi fácil. E aqui quem chega ao clube, a verdade é que o brasileiro tem essa característica, o brasileiro recebe muito bem, eu falo isso por experiência própria como homem e como gringo, como vocês chamam, o Brasil recebe muito bem, mas o Palmeiras tem essa característica dentro dele. Portanto, a adaptação do Kelvin foi muito rápida, muito fácil, muito simples e tem dois belíssimos jogadores para essa posição. O Lucas foi um jogador que nós fomos contratar ao Red Bull Bragantino, um esforço que eu pedi ao Barros e à nossa Presidente, porque eu já o conhecia há muitos anos, já queria ter este jogador comigo no meu grupo, já no tempo em que eu era treinador do Braga, ele era jogador de Estoril. Mas o Braga não tinha dinheiro para o contratar, não tinha balas, isso mesmo. Felizmente conseguimos ir buscar e estamos a falar de um líder, de um jogador que soube esperar pela sua oportunidade, que foi suplente do Rios, que trabalhou sempre, que sempre ajudou os colegas, é um jogador que sempre incentiva os colegas em todos os momentos. É um jogador fundamental naquilo que tem a ver com as dinâmicas, com as lideranças do nosso grupo. Saiu o Zé Rafael, saiu o Rocha, saiu o Mike, saiu o Rony, e nós precisamos deste tipo de jogadores e fico muito contente e feliz por ele, por o ver a desempenhar da forma que ele desempenha, por procurar sempre os espaços para receber a bola, por ser dinâmico. Dá-me um orgulho muito grande ver este jogador com esta idade e com esta fome ainda de querer continuar a ganhar, porque ele, mais do que um grande jogador, ele é um grande homem e fico feliz por tê-lo comigo. Abel, boa noite, parabéns pela classificação. Você falou que você é muito sortudo de ter a Leila Pereira como sua presidente. Antes do jogo, ela deu uma entrevista e falando sobre a discussão sobre o seu futuro, ela disse: o contrato que eu ofereci ao Abel não tem multa para nenhum dos lados. E ela e a torcida nessa expectativa sobre a definição do seu futuro. Essa sinalização, né, de um contrato sem multa, que é algo raro, né, também é um outro ato raro aqui no futebol brasileiro. De que forma isso mexe na sua tomada de decisão e, nesse momento, classificado para a semifinal, nesse momento de remontagem, como é que você está nessa decisão sobre o seu futuro, por favor? Obrigado. Aqui no Brasil tudo é raro, né? Vocês viram o que é que o Mourinho disse sobre o treinador de Palmeiras? Muitos fugiram. Eu não preciso de um papel nem uma caneta para dizer que quero ficar. Eu não preciso. O meu avô, o meu falecido amor, chamava-se Abel. Ele não assinava contratos. Falava de boca. Eu não preciso de assinar um contrato. Eu, com este Palmeiras, com esta direção, eu não preciso de contrato nenhum. Eu não preciso de contratos. Preciso só que as pessoas estejam dentro do clube, confiem no meu trabalho. E que os nossos torcedores também. Agora, a partir do momento, se os torcedores não confiarem no meu trabalho, não vou ser empecilho para ninguém. Agora, eu não preciso de assinar um contrato para dizer que quero continuar. O Presidente sabe. E eu, antes do Mundial já. E o meu contrato com eles durou 1 segundo. Nem o meu agente foi preciso chatear. Não é preciso. É copy-paste. Não preciso de mais nada. Portanto, não preciso de assinar nada. Basta a minha palavra o suficiente
para mim, para a Leila e para o Barros. É o suficiente para mim. Porque agora o foco tem que ser só nos jogos que temos, na Libertadores, no Brasileirão. Isso é ser o foco. E se tiver que chegar aqui para o ano sem assinar o meu contrato, não tem problema nenhum. Eu chego aqui para o ano sem assinar o meu contrato. Está bem? Obrigado, Abel. Obrigado a todos. Uma boa noite. Bom, tá aí, né, o Bruno? É isso, né? Abel Ferreira, então, falando em coletiva, o Abel invocou ali meio que uma terapia de casal no momento, né? Meio cenas de um casamento na coletiva. E, no fim, ele foi perguntado, né? Se o casamento, então, segue, né? Com o Palmeiras, porque a Leila disse, ó, o contrato tá na mão do Abel. Só depende dele continuar no Palmeiras. Falou, o homem imperfeito com a mulher imperfeita, né? Fez uma terapia de casal aí isso é um porre, né, meu? Na coletiva. Ele é um vitorioso, mas as entrevistas estão muito arrastadas. Não sei se o palmeirense gosta de ouvir isso, mas eu vou falar, eu não tenho... O Palmeirense quer ganhar, né? Enquanto ganha, tá tudo, pode tudo falar bem. um monte de coisa, não tem problema. Mas sobre essa renovação, que a minha palavra basta, ele assinou um contrato lá com Al Shabab, né? Depois teve que voltar ao site. Depois teve que voltar atrás. Tendo o contrato com o Palmeiras. Exatamente. Então é o seguinte, ó, essa da palavra é uma novidade, então a palavra basta, então. Pois é. E o que mais da coletiva do Abel? A multa rescisória não tem nem para um lado nem para o outro, né? É assim, né? Sim. Isso é legal, né? Porque tem de treinador que vive de multa rescisória. Quero ver se é isso mesmo, é isso mesmo. Porque, por exemplo, se ele pede demissão, ele não paga nada para o Palmeiras. Isso. Mas se o Palmeiras o demite, também não paga nada. Que seja Evangelista. Hã? Então vamos lá, o Bruno tá na zona mista, vamos Lucas ver o Evangelista. do Evangelista, vamos lá. Depois do jogo do Palmeiras foi eliminado aqui dentro para o Corinthians, coincidentemente não, o time melhorou tecnicamente. Houve uma conversa, houve alguma reunião para que o elenco ficasse mais fechado para a conquista do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores? Não, acho que não. Teve muita mudança também, né? Saíram muitos jogadores. Se eu não me engano, acho que chegou 16 atletas agora, então eu acho que leva um tempinho para entrosar, para quem está chegando entender a mentalidade, a postura do Abel. E estamos com um probleminha lá de conexão, internet, né? Muita gente. Então, assim que o Bruno restabeleceu... Mas porque teve muita mudança, chegou jogador novo e aos poucos a gente está encaixando e as coisas estão fluindo. Lucas, rapidinho, com a chegada do Andreas, muita gente esperava que tomaria sua posição, que disputaria a posição com você, o que não aconteceu. Você se adaptou, estava jogando junto com ele. Como é que foi essa adaptação de função para ter mais um homem no meio de campo, mudou a criação? E também sobre o jogo de hoje, no meio de campo foi difícil hoje, principalmente no primeiro tempo, muito pegado o jogo. Isso eu já escutei bastante sobre essa chegada do Andrés e tal. Cara, em nenhum momento eu fiquei preocupado. Eu acho que quando chega atleta também ninguém fica preocupado. Acho que a maior preocupação é receber bem o atleta, deixar ele à vontade, porque a gente tem que pensar no melhor pro Palmeiras. Então, independente se eu tô jogando ou se eu não tô, o principal é o Palmeiras vencer. Então, reforçando, o Andrés é um cara que chegou, joga muita bola, é acima da média, isso aí é indiscutível, desde que ele chegou. Eu lembro que eu joguei um jogo contra o Flamengo e a gente acabou ganhando de 4-0 e mesmo assim eu falei, esse cara é diferente. Então, uma honra estar jogando do lado dele, aprendendo com ele, é um cara que veio para somar e veio agregar muito pra gente. Agora o foco do Palmeiras volta a ser o Campeonato Brasileiro, né? Como que não deixar essa vitória, essa classificação de hoje atrapalhar nessa briga também pelo título do Brasileirão? Cara, eu acho que não chega a atrapalhar, eu acho que acaba passando mais confiança do que a gente vem fazendo, né? Só que ao mesmo tempo, até mesmo no vestiário depois da vitória, o Abel, Queiroz comentaram, né, que a gente tem que manter os pés no chão, continuar trabalhando, não cair nessa isca de que agora ganhamos, vamos fazer algo diferente, vamos relaxar, longe disso. Então, o pessoal está sempre tocando na tecla de não cair na zona de conforto, continuar trabalhando, porque é assim que a gente vai chegar onde a gente quer.
No último jogo do Palmeiras, você usou a braçadeira de capitão, né, no time na reta final, e era um momento em que o time não tinha remanescentes de anos anteriores à exceção do goleiro Everton. Você tem assumido mais responsabilidades ali no vestiário? O Abel tem te dado mais papéis de liderança dentro do elenco? Como é que isso está sendo internamente para você? Cara, pra ser sincero, até assustei. Eu achei que ele ia dar a braçadeira pra me entregar pra alguém. Ele falou, não, coloca você, e ele acabou falando pro árbitro. Por eu estar jogando na linha ali, né, eu fico mais próximo do árbitro. Então, eu sou um cara que converso bem, sou calmo também, então dá pra ter uma comunicação melhor com ele. Então ele me deu a braçadeira, me senti muito honrado. Pra ser sincero, eu não estava esperando, e eu acho que isso de liderança, eu sempre tive esse perfil assim de querer ajudar dentro de campo, fora de campo também, porque é importante. Hoje eu tô com 30, então querendo ou não ter uma bagagem um pouco maior do que os meninos que têm 20, 22, então a gente acaba ganhando experiência ao longo do tempo, ao longo da carreira, então acaba englobando isso num perfil de liderança. Então eu vim para somar, dentro e fora de campo, e é isso que eu vou fazer sempre. Aí, meus amigos, palavra do Lucas Evangelista. Daqui a pouco o Flaco Lopes vai passar por aqui, a gente escuta na Rádio Bandeirantes. Boa, então a gente escuta rapidinho o Flaco Lopes também, jogador importante, grande personagem do Palmeiras na temporada. E aí a gente vai abrir o gabarito daqui a pouco, mas querem falar mais alguma coisa sobre a fala do Abel? Eu queria falar uma coisa sobre a história do Abel, né? Sei lá, acho que eu fiquei velho, eu não aguento mais ficar ouvindo o técnico responder coisa que não é perguntado. Mas enfim, cada um tem um estilo, né? Essas entrevistas estão muito longas, inclusive, mas tudo bom. Mas vamos falar do que interessa, porque é isso que vai ficar marcado para a história. O Abel na história do Palmeiras é um negócio monstruoso. É um negócio, assim, absurdo. 2020, campeão. Libertadores. 21, campeão da Libertadores, contra Santos e Flamengo, respectivamente. 22, parou na semi. Pro Atlético Paranaense. 23, parou na semi pro Boca. Ano passado, parou pro Botafogo nas oitavas. E hoje já está na semifinal com uma grande possibilidade de chegar à decisão. O currículo do Abel já é maior do que alguns dos grandes clubes do futebol brasileiro em Libertadores. Verdade. Paramos para perceber isso? Verdade. Né? Vamos lá, o Corinthians tem uma mísera Libertadores, o Vasco da Gama tem uma mísera Libertadores. Vai me ajudando aí, Xandão. Flamengo tem 3, Fluminense 3, tem 1, Grêmio 3, Botafogo 1, Fluminense 1, Atlético 1, o outro Atlético... Cruzeiro tem 2. Não tem? O Inter tem 2. O cara é um monstro, né? Vamos concordar. Não, ele é monstro. A passagem dele é espetacular. Monstro. Mas ele não precisa também, a cada entrevista, fazer uma aula de filosofia também. Né? Muita palestra. Mas enfim, tirando isso, vamos à Ele é muito bom. Eu queria vê-lo na seleção brasileira. Até antes do Ancelotti. Agora, o Abel, ele deixou bem claro, né? Ele de novo falou, não esqueço do que fizeram, do que me chamaram. Está marcado no meu coração. Exatamente. Ele ficou muito sentido e talvez ele tenha uma dose de razão por tudo que ele fez e faz ao Palmeiras, mas ao mesmo tempo parece que ele está fazendo meio que uma chantagem emocional com a torcida do Palmeiras com relação, ó, o contrato tá aqui, posso renovar, mas eu não consigo esquecer o que se passou há poucos meses. Eu acho muito bem pontuado por vocês, mas com todo o respeito. O Palmeiras existia antes do Abel. Sim. O Palmeiras foi criado, pelo que consta, em 1914. O Abel só chegou ao Palmeiras 106 anos depois, não é isso? Pela minha matemática, você não fugir da escola de aritmética. E quando o Abel sair, o Palmeiras vai seguir. E assim, reconheço... E tem que preparar um substituto. Não prepararam ainda. Eu acho que eles vão buscar um cara do mesmo peso, assim. Um Arthur Jorge, por exemplo. Acho que é por aí. Um grande nome. Agora, vamos ser sinceros. Eu tô aqui, a gente tá reconhecendo que o Abel é. Mas, gente, se não é o Palmeiras, o Abel não seria o que ele é. E eu tô muito curioso para saber qual é o movimento que o Abel vai fazer depois de ser técnico do Palmeiras, para onde ele vai e se ele vai conseguir fazer todo esse sucesso. Porque, assim... A porta aberta para mandar que ele tem no Palmeiras, eu não sei se ele vai ter PDV e Pretzel em outro lugar não, hein? Que ele manda e desmanda, ele faz o que ele quer. Esse negócio do contrato é ele que tá pedindo desse jeito aí. Que eu acho até saudável desse ponto de vista aí. E vai levar porque... Saiu quando eu quero, pronto. Claro, a Leila Pereira vai esperar por ele. É isso. Eu acho importante também ver para que time ele vai depois, né? Porque me parece, é um caso muito parecido com o do Tite pra mim.
não sei se lembra vocês também, assim, de qualidade de treinador, eu digo, e o Tite ficou esperando uma proposta da primeira prateleira da Europa que nunca chegou, né? Mas o Tite já tinha uma carreira antes de fazer o sucesso no Corinthians, né? O Tite tinha sido campeão da Copa do Brasil, o Tite tinha treinado outros clubes do futebol brasileiro. Campeão da Sul-Americana com o Inter. Sul-Americana com o Internacional. Aí ele faz um baita de um trabalho, que foi o maior trabalho em clubes, foi no Corinthians, não há dúvida, não é? E depois faz um bom trabalho em eliminatórias na seleção, né? Ok, e ganha uma Copa América de 2 disputadas. O Abel não, esse é o primeiro grande e único trabalho da vida dele. Então ele tá 100%. Ninguém pode falar nada, porque antes lá no Braga e no PAOK lá o maior resultado no PAOK da Grécia foi ter eliminado o Jorge Jesus no duelo lá de pré-Champions, né, que o Jesus era técnico do Benfica. No PAOK, nada. Então o trabalho nele no Palmeiras é quase que irretocável. Sim. Né? Agora, o que eu estou questionando é o seguinte, também porque até hoje, aí eu vou perguntar pro Pretz, vamos ver se o Pretz sabe responder, porque até hoje eu não sei. Por que não chegou um grande clube da Inglaterra aí de ponta para levar o Abel até hoje? Por que não veio um Paris Saint-Germain? Por que não veio um grande português pagando uma bala? Um Porto ou um Benfica? Por que não veio um grande espanhol? Vai, tirando o Barcelona e Real, mas um Atlético de Madrid que é gigantesco, um Sevilha, um Valência, por que não vieram? Isso também me chama muita atenção, entendeu? Isso pelo menos para mim, é uma grande interrogação. Acho que ele não tem muita força, né? Não tem muito mercado, talvez. Talvez o mercado dele seja restrito a Portugal. Então o Sport já tentou levá-lo, né? O Benfica parece que já tentou sondá-lo também. Ele preferiu ficar no Palmeiras. Agora, a zona de conforto dele é muito grande aqui, né? E ele é um treinador jovem ainda. Ele ainda é um treinador muito jovem. Né? Por exemplo, o Vitor Pereira tá lá no Wolverhampton, que não é top da Inglaterra, mas é um clube ali, né, que, enfim, tira alguns jogadores aqui do Brasil, é o último colocado agora do campeonato inglês, renovaram o contrato do VP mesmo assim, mas o Vitor Pereira, ele já tinha uma carreira em Portugal. Talvez o Abel precise, com relação a esse trampolim, fazer um bom trabalho em Portugal e uma das duas, ou Sporting das três, Sporting, Benfica ou Porto. Talvez aí ele consiga se credenciar, tanto que o treinador do Manchester United, o Amorim, ele sai do Sporting. O VP já treinou essas equipes, né? O Jorge Jesus já teve um Mourinho dele. Fez um trabalho lá atrás, aí Porto, aí impulsionou. Talvez. Agora o Jesus, por exemplo, gente, o Jesus foi um trabalho de 1 ano e pouco aí de 1 ano no Flamengo, maravilhoso. Mas também ninguém top foi buscá-lo, né? Porque talvez ele já tava Inclusive ele foi pro Benfica. E foi mal. E foi mal, não vai tá mal, tá mal, Jesus. Aí o Arão gritando pra ele, tá mal, Jesus. Devolvendo, né? É o seguinte, o Bruno, em condição, chama o Flaco Lopes daqui a pouco. Enquanto isso, a gente vai adiantando aqui a nossa pauta. Gabarito do jogo. Com o gabarito do jogo, vitória do Palmeiras, classificação na Libertadores e no do River Plate. Vamos lá. Com as notas do River Plate, eliminado mais uma vez, cai na Libertadores de forma precoce, talvez pelo tamanho do River, mas não pela realidade hoje do futebol argentino, principalmente comparado ao futebol brasileiro. E o Armani, muita gente dando o fim do Armani, hein, Pretzel e Quesada? O primeiro gol é uma bola difícil até, porque ele foi surpreendido, cabeceio e vem em cima, mas ele espalma no pé do Vitor Roque, né? Eu nunca fui goleiro, é fácil a gente ficar criticando aqui, né? É bem fácil a gente ficar criticando. Mas ele é um goleiro de boa trajetória, né? É um goleiro campeão da América pelo Nacional de Medellín. Hoje ele sujou o terno, pelo né? River também, né? Em 2018, bicampeão. Ele sujou o terno, né? Mas assim, primeiro lance do jogo, ele faz uma defesaça no chute do Piquerez, aí já tava 1-0 pro River, ele faz aquela defesa na cabeçada do Murilo. E nesse lance que o Pretzel lembrou, né? Ele evita o primeiro gol de cabeça do Vitor e aí já não teve jeito no rebote. Geralmente o rebote sempre é aí do atacante, né? Da forma como ele pulou. Vou dar uma nota 6 pra ele. 5. 5. Tá. Montiel. Nossa, só reclamou, hein? 4. Montiel? Ele entrou pra história, né? Batendo o pênalti do título argentino no Mundial, mas... Camisa dele é 4? Só então, reclama. 4 pra ele. E aí, quarta de Libertadores semana passada, gol. Hoje não foi o dia dele, não. Também é zagueiro, né? Foi titular hoje, né? Mas não foi o dia dele, não.
5,5 daria. Tá de bom Flaco tamanho. Lopes. Então vamos ouvir o Flaco Lopes e a gente já volta com as notas. Chuvas, uma classificação mágica para você, né? Deu assistência no Monumental de Nunes para o Vitor Roque, hoje 2 gols, inclusive um golaço, e você vem jogando muito bem também no Campeonato Brasileiro. Queria que você comentasse com a gente se você acredita que esse é o melhor momento seu com a camiseta do Palmeiras ou da sua carreira. Creo que es un buen momento. No sabría decirte, tal vez puede ser que sea uno de los mejores momentos, pero creo que es un muy buen momento del grupo. Estaba hablando español, disculpa. Eu perdi aqui. Não, tranquilo. Acho que é um bom momento do grupo. Feliz por isso, o dia a dia está sendo muito bom no CT. Acho que dá para perceber isso pelo rendimento que a gente tem dentro do campo. E, cara, feliz por isso. Feliz pelo trabalho de todo mundo e os destaques individual vão surgindo, mas é tudo pelo fruto do trabalho do grupo. O jogo tá 1-1. Pênalti pro Palmeiras, tu pega a bola, com o estádio lotado, com uma personalidade braba e tu faz o 2-1. Que personalidade que se adquiriu dentro do elenco? E isso daí vem com o quê? Com o que te trouxe isso, essa personalidade? Eu falei com você há 2 anos atrás do Campeonato Paulista, você falou pra mim, tô me preparando para daqui 2 anos eu sou um jogador completo. Pode dizer que hoje você é um jogador completo? Cara, eu acho que tem muita coisa ainda para eu adquirir dentro do meu jogo. Tento melhorar dia a dia, tento dar meu melhor. E acho que o mais importante é que o grupo está me acolhendo muito bem e a gente que está um pouco mais a tempo também está acolhendo muito bem os meninos novos, os caras mais novos que estão chegando. E tem algo que às vezes não se vê de fora, que é quanto bom é um grupo para um esporte como o futebol. E, cara, acho que vocês deveriam ter um dia passar com a gente para ver quanto que a gente passa bem dentro do CT, quanto que a gente quer ir treinar e crescer, como se fala em espanhol, codo a codo com o companheiro, cotovelo a cotovelo. E feliz por isso, estamos vivendo um grande momento, todo mundo está se sentindo muito bem e está se sentindo muito importante dentro do grupo. E esse grupo acho que está para grandes coisas esse ano e continuaremos trabalhando para... Muito feliz também, ontem torci muito para eles. Flaco, você teve sua... Pero quería hablar en particular de tu sociedad con Vitor Roque, ¿no? Pareciera que es una sociedad que viene en crecimiento y que viene siendo cada vez más productiva, ¿no? Y cómo cada uno ha asumido su rol en la cancha, ¿no? Tú jugando unos metros más atrás y Vitor Roque como más hombre de área, ¿no? Sí, totalmente, creo que fue un cambio que nos vino bien a los dos. Veníamos compitiendo el puesto tal vez y jugar juntos creo que nos potenció a los dos. Entonces muy feliz por eso, creo que Víctor es un jugador extremadamente completo y a veces se hace mucho más fácil jugar al lado de un jugador así porque te resuelve muchas cosas. Entonces feliz por eso y disfrutando del momento de él, disfrutando del momento mío y disfrutando del momento del equipo que es enorme. Flaco. Copa Libertadores, 2 en partidos tan importantes, un partido tan importante como esto. ¿Crees que estás viviendo probablemente el mejor momento de tu carrera en este momento? Puede ser por la importancia de los goles, por la responsabilidad de cada gol. Creo que puede ser un momento muy importante en mi carrera. No lo pienso tanto, solo lo estoy viviendo y disfrutando, pero podría ser uno de los momentos, de los mejores momentos de mi carrera. Flaco. Yo he llamado a la selección, quería hablar del llamado a la selección y aprovechar para una broma que está siendo recurrente en redes sociales, ¿no? ¿Y cómo la ves? Que se fue el Flaco y volvió Messi, ¿no? Sí, como dije ahí, creo que era una broma de dentro del grupo que bueno, salió para afuera y bueno, que comparen con el mejor jugador de la historia, bueno, ya sé que es bueno una broma, pero bueno, espero que no le moleste. ¿La experiencia de la selección, lo anímico, sí te está
Sí, totalmente. Creo que impulsó mi juego, impulsó mi confianza y feliz. Ojalá tenga más oportunidades en la selección. Voy a trabajar para eso e ojalá merezca em algum momento mais oportunidades. Flaco, você vem na sua primeira convocação, que ele mencionou, e hoje você marca 2 gols contra o River Plate, você conhece muito bem, um time muito grande na Argentina, imagino que todas as televisões da Argentina viram seus gols. Você acha que isso aumenta as suas chances de continuar na seleção argentina? Como você vê suas chances de estar na próxima Copa do Mundo? Cara, acho que hoje em dia os selecionadores olham tudo, talvez não tão o jornalismo da Argentina, mas faz parte, eu estou muito feliz aqui. Acho que eles têm visto muitos jogos do Palmeiras para me convocar. E eu estou fazendo meu trabalho da melhor maneira, estou muito feliz, num momento muito bom. Como falei, o grupo está sendo espetacular o dia a dia dentro do clube. E tomara que continue tendo mais convocatórias. É um sonho para mim cada convocatória. A primeira foi espetacular e eu desfrutei cada momento como eu sonhei sempre. E é isso, cada vez que vem a convocatória eu vou esperar com muita felicidade e com muito orgulho de representar meu país. Boa, então tá aí, meus amigos. Palavra do Flaco Lopes. Virou uma exclusiva ali, né? Quando ele viu que tinha um argentino na zona mista, mas deu pra gente conversar um pouquinho com o artilheiro do Palmeiras na temporada com 19 gols. Show, Bruno. Tamo junto. Abraço, viu? Bom descanso pra você. Abraço, meus amigos. Tá aí. Bruno Milhozzi, direto do Allianz Parque. O Palmeiras classificou, hein? E muito bem, 5-2 no agregado hoje, 3-1 pra cima do River Plate. Seguindo aqui com as notas, o Rivero, zagueiro do River Plate, Pretzel. Deixa eu reabrir aqui sua linha. Vamos lá, Pretzel. 5, só bate. Nota 5, então, para o Rivero. E aí, Quesada? Tá fechado aí o seu agora, Quesada. Tá fechado, não foi pro ar a sua nota. Acompanha o Xandão. Boa. A Cunha, que foi expulso, hein? Bateu em todo mundo. 2. Um ex-jogador em atividade, né? Ele criou uma confusão hoje. Eu não gosto de jogador assim, não, sabe? Joga muito pra torcida e não joga pro time. Não vou dar nem nota pra ele. Boa. 0 não negativo. Vou dar nota. Esse cara não merece nem... O 2 do Pretzel ainda tá bom pra ele. Portijo. Sem nota, sem machucado, né? Os 23 do primeiro tempo. Já ficou carregado com amarelo logo no início do jogo, né? E aí o Enzo Pérez também entra no lugar dele, toma cartão. Veterano, hein? Só bate. 5. Quando o Enzo foi campeão em 18, ele já era velho. E os caras já falavam que ele era velho, lembra? Agora tá com 39. Acompanha a nota do Xandão também. Castanho. Bom jogador hoje, hein? 6 pra mim. Colombiano, ajudou muito a marcar esse meio campo do Palmeiras, né? Nota 6 também. E aí a nota do... Nossa, o Nath Fernandes já foi o melhor jogador do River. Pra mim, 3. Nossa, meu Deus. Olha, vou te falar, foi mal na Argentina e foi mal hoje. Foi o único cara que destoou do time no primeiro tempo. Nota 4. E aí deu lugar ao Lencina. 6. Bom jogador, viu? 6. Base do River. E hoje, no gramado do Allianz Parque, vimos o Galopo que a gente conhece, né? 4. Saiu o pé da vida, hein, ao ser substituído, hein? Achou que era quem? O Gadiardo? Inclusive, Gadiardo que foi treinado pelo Ramon em 96, né? Verdade. Gadiardo não era, tava lembrando com o Prestes, ele não era o titular daquele time, porque o Ortega era o dono da posição, né? Naquele River que tinha Francescoli, né? Lembra disso? Bom River, não é isso? Massa. Tinha o Kudê também. Kudê. Sorin tava nesse time também. Bom time. E é isso, quer dizer Galopo. Pra mim, 4. 4,5. Borja. Entrou confuso, né? 4. Ele se atrapalhou uma hora lá com o Lencina, né? 4,5. E aí o Quinteiro hoje foi titular, né? O Quinteiro ele é tipo um Rames sem mídia. Assim, bateu né? a falta, né, na cabeça do Salas, mas é um jogador que não se sustenta, né, no ritmo. 5 pra mim. Mal preparado, né? 5,5. Deu lugar ao Colídio. Bom. 6. Bom, entrou bem. Tem futuro. Agora o técnico tem que começar a repensar a montagem desse time, entendeu? Esquece os caras aí veteranos, esses não dão mais. E o Salas. 7 autor do gol. Melhor em gol, Fez gol.
6,5, 7, E 7 tá venceu bom. o duelo com o Gomes. 7. Galhardo, treinador do River Plate. Muito nome, né? Muito cartaz, não tá na história, mas 5 pra mim. Eu vou dar um 4,5 porque nos 2 embates ele foi superado pelo Abel, né? Ele não conseguiu buscar o empate em casa e hoje ele fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu sustentar na segunda etapa. E aí mostra como o Abel é bom para mudar algumas coisas às vezes, né? Mas vamos lá, é um baita treinador. Gostaria de vê-lo aqui no Brasil, 4,5. Boa. Vamos mudar o hino com o Palmeiras, que avança a semifinal, vence o jogo 3-1, vence no agregado 5-2. O Everton. Eu achei ele bem nervoso hoje. Vou dar uma nota 5 pra ele. É um grande goleiro, mas também gosta de jogar pra torcida, né? A torcida adora. Vai lá, empurra o Galo. Tomou amarelo nos 2 jogos, né? 5,5. Kelvin. Inferior ao jogo de Buenos Aires pra mim. 5,5. Vou dar nota 5 pra ele. Enrolado hoje. E assim, na dúvida, a bola pro mato que é de campeonato, né? Não faz nada de diferente, assim. Acho que tem que elevar o nível de apresentação de jogo, de qualidade, de domínio, de passe e tal, porque ele tá jogando no Palmeiras, né? Não tá jogando num time qualquer. Gustavo Gomes. Hoje mal. Dei nota 9 pra ele semana passada, foi um monstro. Hoje eu achei ele mal, 5. 5 tá bem dado. E aí entrou o Fux. Bem melhor pra mim, 6,5. 6. Murilo. 6,5. 6,5. Foi bem o Murilão da Massa. Piquerez. 7. Deu passe, né? Pro lance do gol, o primeiro gol do Vitor. 7, tá bom. E aí o Aníbal Moreno, uma hora ali, quase que entregou. Eu vou dar nota hein? baixa pra todo mundo. Vou dar nota 4,5 pro Moreno. Martínez entrou, 5 também, entrou aos 32. Eu não ia dar nota, mas pela participação, 5. Lucas Evangelista. Primeiro tempo ruim, melhorou bem no segundo tempo pra mim, 5,5. 5,5. Andréas Pereira. 4. 4,5. Pior do time. 4,5. Deu lugar ao Facundo. Sofreu o pênalti, né? Sofreu o pênalti. 6,5. Bem, 6,5. Felipe Anderson. Felipe Anderson pra mim, 6. 5,5 pra mim. Alain. Entrou aos 32, né? Sem nota. Sem nota. E aí, 2 gols para Flaco Lopes. O personagem do jogo pra mim, 8. Porque ele garante a classificação. Bela nota, 8 também. E o fiel escudeiro dele, Vitor Roque. Primeiro tempo de muita reclamação e o segundo tempo muito bom, né? Então 7,5 pro Vitor Roque. Eu vou dar 8 porque como eu escolhi a dupla, então 8 aí, os caras realmente arrebentaram com... Se não fosse essa dupla, a gente não estaria falando da classificação do Palmeiras nessa noite. E aí, pra fechar o time, Rafael Veiga que entrou. Sem nota. Sem nota. E o Abel Ferreira, tem nota? 10. Mais uma semifinal. 10. Eu vou dar um 7,5 pra ele. Dá 10, o cara botou o Palmeiras na semifinal. O cara é um monstro. 7,5 pra mim. Pra entrevista, nota 3. Mas pro trabalho dele, nota 10. Boa. Porque é o seguinte, você vê o grande time... Quando o time não tá legal, a gente falou isso durante o primeiro tempo aqui com o Pretzel, não tava legal o Palmeiras. E aí ele mudou, ele não fez alteração na volta, né? Ele mudou com o que ele tinha. E aí ele mudou, realmente conseguiu mudar o time. Né? Em alguma coisa mudou o time. Então realmente é monstro, né? E vai levar o time para mais uma final. E se bobear, para mais um título. E para fechar, a nota do Matonte, Andrés Matonte, árbitro uruguaio. Ele se atrapalhou um pouco em algumas marcações, mas os lances capitais, para mim, ele acertou todos. Então, uma nota 6 para ele. Acho que não teve influência nenhuma no resultado. Como eu não gosto de dar nota alta para árbitro, 5 é uma boa nota, tá? Tá de bom tamanho. Tá ótimo. É isso. É isso, fechando o gabarito e fechando com o Pretzel e com o Quesada aqui. Sempre uma honra. Final. Amanhã estamos juntos, né? Estaremos daqui juntos a pouco, amanhã. né? São Paulo e LDU, né? Aliás, Oscar nem no banco. Nem no banco. Lucas no banco. Prazer incomensurável compartilhar com vocês mais um apito final. Tamo junto, Quesada. Um abraço. Valeu Pretzel, valeu Pedrinho. Um abraço a todos. Até amanhã. Sempre uma honra. Valeu, abraço, gente. PDB. Ó, é o seguinte, na volta o Pedro Cohen dá um giro final aqui, passando por Libertadores e também Sul-Americana. Rede Bandeirantes de Rádio. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô?
Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, ó, na Neoquímica Arena você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi, é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil. É só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality. Rede Bandeirantes de Rádio. Existe futebol americano e existe futebol americano no Disney Plus. Aqui a emoção é levada a sério. Todo jogo tem cara de final. É futebol americano com quem mais entende do assunto e com os bordões que você ama. Chega!
Isso é tradição ESPN. Isso é mais que NFL. Isso é NFL no Disney Plus. Jogos exclusivos aos domingos e segundas, ao vivo no Disney Plus. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de 1 ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. As novelas turcas estão de volta à tela da Band TV, do jeito que você gosta. Uma história repleta de segredos, traições, sede de vingança e muitas reviravoltas. Não perca nenhum capítulo de Cruel Istambul, às 8h30 da noite, na Band TV e no Band Play. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre, você na final da Conmebol Libertadores. Acesse torcida.mafre.com.br. Pedro Cohen e o giro pela Libertadores e pela Sul-Americana nesta noite de quarta-feira, que já é manhã de quinta. Vamos lá, PDV, com certeza, semana de Libertadores, de Sul-Americana. Vamos começar pela Libertadores, então. A Libertadores termina hoje a rodada já, né? Porque já estamos na madrugada desta quinta-feira. Temos São Paulo e LDU no Morumbi às 7 horas da noite. A LDU venceu o primeiro jogo por 2-0 lá em Quito. São Paulo tem a missão de reverter esse placar sem Oscar, né? É isso, o Oscar não tá nem no banco, o Lucas vai pro banco. Às 9h30 da noite tem Flamengo e Estudiantes. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-1 no Maracanã. Conseguiu, o Plata não está mais expulso, né? O Flamengo conseguiu ir à justiça e reverter essa decisão. Quem passar de Flamengo e Estudiantes pega o Racing, que passou pelo Vélez Sarsfield, e quem passar de LDU e São Paulo pega o Palmeiras na semifinal da Libertadores. O Palmeiras que se classificou hoje contra o River. Na Sul-Americana já temos Lanús, que se classificou diante do Fluminense. O Independiente Del Valle passou hoje pelo Once Caldas e o Atlético Mineiro passou ontem, né? Na verdade, o Once Caldas e o Independiente Del Valle, assim como o Atlético Mineiro e o Bolívar. O Galo venceu por 1-0. Amanhã temos a decisão da última vaga, Universidade de Chile e Alianza Lima. O primeiro jogo foi 0-0, disputado no Peru. Vejo a imagem e a figura de Diogo Braga, o que significa que é hora de ir embora. Quando cruzamos Diogo Braga pelo caminho, é porque a coisa começa a amanhecer. Tá na hora, né? Tá na hora. Certo, Pedro Cohen? Certíssimo, PDV. Um hoje abraço. Foi um bom dia, um abraço pra você. Até amanhã. Até junto. Hoje, mais tarde. É isso. Hoje, então, São Paulo. Ontem, classificação do Palmeiras para cima do River Plate no agregado 5-2 para o Verdão, que venceu no Allianz 3-1. Tamo junto, turma.
Amanhã, então, mais Libertadores para você aqui na Rádio Bandeirantes. Tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. E a isenção. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Mais imposto de quem ganha acima dos R$50 mil por mês. Pelas contas do governo, cerca de 140 mil pessoas entre os mais ricos pagariam mais caro para que 10 milhões de contribuintes mais pobres tivessem imposto de renda menor. O relator no Senado chegou a fazer críticas à condução do rival alagoano na Câmara, Arthur Lira, mas ambos defenderam a necessidade de preservar o equilíbrio fiscal das contas do governo. E um outro destaque, falando ainda do Congresso Nacional, segundo um levantamento inédito da Transparência Brasil, o Congresso inseriu 9,4 bilhões de reais em emendas de bancada paralelas no orçamento de 2020 a 2025. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Marina Toge, que é diretora de programas da Transparência Brasil. Está ao vivo com a gente aqui. Obrigado, Marina, pela presença. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a quem nos assiste também. E o detalhe, né, Marina, é que boa parte desses recursos não tem o destino identificado, né, não tem o detalhamento correto. Explica isso para a gente e do que a gente está falando, o que são essas emendas de bancada paralelas. Exato, né? Esse é um fenômeno que aparece já, né, desde 2020, que é justamente isso. Você tem as emendas de bancadas normais, que elas são identificadas normalmente com um código que se chama RP7. Né? Então, quando você vai no portal de transparência, por exemplo, em alguns dessas fontes de informação, a gente consegue ver claramente o que são as emendas de bancada, quais são as bancadas que são responsáveis por elas e para onde que vai esse recurso. Essas emendas paralelas, elas são identificadas com um código que é RP2 e que identifica no orçamento quaisquer gastos do governo federal que sejam não obrigatórios, né, e que não indicam a presença de emendas parlamentares. Então, no fim, na hora que a gente vai olhar um portal de transparência, por exemplo, ou em algumas outras dessas fontes de informação, a gente não consegue diferenciar qual parte desse gasto em RP2 ou desse gasto livre do executivo teve influência de emendas de bancada, quais que não tiveram. Eles não são de execução obrigatória, mas a gente identifica que eles têm realmente um nível de execução, um nível de concretização desse gasto bastante alto e bastante comparável ao das emendas normais, digamos assim, né? E aí você tem um problema que justamente é ainda pior até do que o próprio orçamento secreto original, porque no orçamento secreto original a gente também tinha um marcador que diferenciava as tais das emendas do relator, que era a tal da RP9, a gente conseguia ver. Né? Não conseguia ver todo o processo, mas já sabia quais que eram as emendas. Nesse caso, nem isso a gente consegue saber. Então, aquela ofensiva que o Supremo Tribunal Federal tem feito, Marina, e restringindo e obrigando o Congresso a reformular as regras, a aumentar a transparência desses mecanismos, isso não está surtindo efeito? Será que dá para dizer isso?
Não chegou a alcançar este fenômeno especificamente, essa manobra especificamente. Uma que o próprio Congresso, como é de se esperar, deu alguma brecha para isso na própria Lei Complementar 210, que foi aprovada ali na esteira das decisões do STF, e também na sua resolução que dá as regras de como as emendas devem ser apresentadas e aprovadas. E, por enquanto, o ministro Dino tem o entendimento de que as ações que estão correndo no momento no STF não tratam desse tipo de emenda especificamente ou desse tipo de gasto identificado com esse código, no caso. Então, seria necessário abrir uma nova ação no STF, se for o caso de levar isso para o STF, para que isso seja discutido no Supremo também. Então, no fim das contas, esse mecanismo está escapando, está passando ao largo aí das discussões atuais, das decisões atuais do STF. Então falta exatamente uma formulação melhor, será, desse mecanismo? É isso, Marina? Que se definam regras mais claras para o uso dessas emendas, que haja... E aí é até difícil que isso aconteça, né? Porque dependeria do próprio Congresso. Quem teria que elaborar essas regras talvez seria o próprio Congresso. E é inimaginável, né? Se o próprio Congresso está usando isso para driblar a fiscalização, não é de se imaginar. Mas o que teria que ser alterado, então, é a regra. Que mudança que seria necessária? É isso. Na melhor das hipóteses, que se dê mais transparência, né? Acho que o ideal é que isso não exista, que esse tipo de mecanismo não exista, para que a gente possa ter realmente um planejamento orçamentário mais eficiente e um gasto de melhor qualidade. Mas se é para manter esse tipo de gasto, que ele seja mais transparente, mais rastreável e que na pior das hipóteses, digamos, tenha-se um marcador específico, né? Ou que tenha algo que identifique especificamente essas emendas como emendas do começo ao fim, para que a gente possa identificar quem que fez a indicação, quem que fez a sugestão e para onde que isso está indo efetivamente. Agora, Marina, e você que acompanha mais de perto esse tema deve poder nos ajudar a clarear isso. Eu, como leigo, fico pensando aqui que o deputado, o parlamentar, que é bem intencionado, e muitos são, né? A gente não pode tratar ali todo o Congresso como corrupto, fisiológico. Tem uma ala considerável que possa, talvez, que mereça esses adjetivos, mas há muitos ali que estão trabalhando de boa fé. Imagino que para esses deputados e senadores haja outros caminhos para enviar o dinheiro para suas bases, né? Para fazer obras, para enviar o dinheiro para um hospital que deva ser construído, para a pavimentação de uma rodovia. O parlamentar bem intencionado, ele tem meios de fazer isso com transparência. Aliás, seria até do interesse dele fazer isso com transparência para ter a publicização dessa ação que ele está fazendo, para que o eleitorado fique sabendo que ele que está mandando dinheiro lá para a região. Se há essa opção por uso de mecanismos como esse, muito possivelmente a gente está falando de corrupção, né? Exato. Não necessariamente da corrupção naquele sentido do dinheiro na cueca, eventualmente, mas justamente da corrupção no sentido de promover as coisas por baixo dos panos, ou de não ser transparente e de isso esconder interesses que não são os interesses públicos. Então, favorecimento apenas de aliados ou o favorecimento até mesmo, direcionamento do gasto para algumas empresas ou para algumas organizações ou para algumas instituições específicas, ou eventualmente essas questões de lavagem de dinheiro, de ocultação, de destinação de recursos. Então, assim, realmente nesse caso especificamente, vale o que o ditado diz, né? Quem não deve, não teme. Se você não tem, se a destinação do recurso é legítima, é fundamentada justamente no interesse público, no interesse de redução de desigualdades ou de atendimento a demandas regionais legítimas, não tem por que haver mecanismos que permitam ocultar que seja qualquer parte do percurso do recurso público, desde a sua indicação até a sua execução. E a gente está falando aparentemente, Marina, e aí você pode explicar para a gente, de um fenômeno novo, né? Pelo menos não me lembro de alguns anos atrás a gente falar disso, de desvios de emendas ou de mau uso de emendas parlamentares. Como é que era a distribuição desse dinheiro? Como o próprio levantamento da Transparência Brasil aponta, esse uso é dos últimos 5 anos, de 2020 para 2025. Antes de 2020, como é que estava sendo a distribuição desse dinheiro?
Antes de 2020, a gente tinha justamente apenas essa modalidade de emendas de bancada, no caso, oficiais, entre aspas, ou essas emendas de bancada que são realmente identificadas como de bancadas, elas tinham uma destinação também mais limitada, então a justificativa dela tinha que ser muito bem feita, tinha que ser realmente para demandas regionais ali do Estado, que está sendo representado pela bancada, enfim, não poderia, tinha um pouco mais de freios nessa que se chama individualização, né, das emendas. Então,